Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Toda Bandeirantes, estou bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha Bandeirantes estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor EHG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Viva Sorte. Ganhe um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br. Tigre. Deixe tudo certo. Tudo Tigre na sua obra. Descontou no Tenda Atacado. Baixe o app que baixa o preço na loja. Ofertas Steel por tempo limitado. Acesse ofertas.steel.com.br. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa! Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Botafogo e Corinthians vão jogar. Eu já quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor do Brasil. Botafogo e Corinthians para você no microfone da Bandeirantes. Jogão de bola que a Bandeirantes traz para você. E direto, campo de jogo, estádio Newton Santos, Rio de Janeiro. Pertinho da linha amarela, hein, velho? Aí o bagulho é louco, hein? E aí, Pedro Ramiro, um abraço, boa noite. Tudo bem, Ulisses? Ótima noite pra você, ótima noite pro amigo ligado na Rádio Bandeirantes, pertinho da linha amarela. Chegamos aqui por volta de 4 horas da tarde
aqui no bairro de Engenho de Dentro, onde a equipe do Botafogo vai receber a equipe do Corinthians. O Botafogo é verdade que é o líder do campeonato com mais tranquilidade, tem 50 pontos em 25 partidas, são 15 vitórias, 5 empates e apenas 5 derrotas. Equipe que para a partida de hoje, é verdade, não colocou como titular o Alex Telles, mas ele está à disposição do auxiliar Franklin Carvalho. Digo auxiliar porque Arthur Jorge está suspenso para a partida de hoje. É um Botafogo com novidades e que quer ficar na liderança do Campeonato Brasileiro. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. E o Corinthians, como é que vem o Corinthians em 3 competições? O Corinthians, hein? Quem diria? É o único paulista que permaneceu em 3 competições. São Paulo, Palmeiras não estão disputando 3 competições simultaneamente. É verdade que a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro não é das melhores. O clube está na 18ª posição. Com a vitória ali, a conquista dos 3 pontos através do Vitória. Vitória acabou ultrapassando o Corinthians na tabela de classificação. Uma situação um pouco mais delicada no Timão, que tem 25 jogos e apenas 5 vitórias. 10 empates e 10 derrotas. Corinthians, que tem o 3º pior ataque da competição, são 22 gols marcados, só fica atrás, aliás, só fica na frente de Atlético Goianiense e Fluminense. Nos últimos 5 jogos, venceu 2. Flamengo e Juventude. Time que também tem mudanças e novidade para a partida de hoje, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você, Pedro Ramiro, atento a tudo, antecipando todos os fatos do timão setorista do Corinthians, trazendo as informações em primeira para você, torcedor ouvinte do Brasil. O futebol da Bandeirantes em campo, mais um destaque do Botafogo, líder do Brasileirão. Esse Botafogo que não tem à disposição Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento e Jefinho, que estão lesionados, além de Gregory, que está suspenso para a partida de hoje. Danilo Barbosa ganha uma oportunidade entre os titulares, aliás. O Botafogo, que nessa janela anunciou 8 reforços. Os principais destaques, entre eles Adrielson, que volta por empréstimo aí do Lyon, o Vitinho, lateral direito, que atuará na partida de hoje, e Alex Telles, lateral esquerdo, que vem numa oportunidade no mercado sem custos para a equipe do Glorioso. E também, claro, Almada, titular na partida de hoje, e que daqui a pouco falaremos mais sobre esse argentino, que é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. No microfone da Bandeirantes, Corinthians vem crescendo, Corinthians vem bem, mas como é que tá esse clima do Corinthians, você que vive ele todo dia, hein, Pedro Ramiro? Um clima muito mais esperançoso através das contratações que foram feitas aí pela gestão nessa janela. Detalhe que muita gente tem se perguntado, Memphis Depay vai poder estrear na partida de hoje? A informação que a gente tem é que Memphis Depay não viajou ainda com a delegação alvinegra, porque o Memphis está passando por um processo de reabilitação física e tudo mais. Ele só estará à disposição muito provavelmente no jogo no próximo sábado, diante da equipe do Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde. Jogo importantíssimo para o Corinthians neste próximo sábado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Botafogo e Corinthians, a bola rola já já. Você vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Mais um destaque do Fogão. Sobre esse time do Botafogo, que inclusive 4 atletas já voltaram depois das disputas de data FIFA. Entre eles, Gatito Fernandes, que volta a ficar à disposição no banco de reservas. Bastos, jogador angolano, que foi servir a seleção também nessa data FIFA e será titular da partida de hoje, o zagueirão Luiz Henrique, que era, antes da contratação de Almada, através de 20 milhões de euros, a contratação mais história, nominalmente falando, em números, é verdade, sobre da equipe da história do futebol brasileiro. Só que o Almada custou 25 milhões de euros. Mais de 110 milhões de reais, acabou ultrapassando o próprio Luiz Henrique. E também Savarino, que volta da seleção venezuelana e está à disposição do auxiliar Franklin para a partida de hoje. A bola vai rolar a partir das 20 horas. Você ligado na Bandeirantes em 21 minutos. A bola rola para você, torcedor ouvinte do Brasil. O microfone da Bandeirantes está ligado, mais do Timão, mais do Corinthians, para a fiel torcida corintiana. Diz aí, Ramiro. Os desfalques do Corinthians para a partida de hoje. Falei sobre a possibilidade do Memphis estrear no outro sábado, mas também, antes de falarmos dos desfalques, o Corinthians tem à disposição Carilho, meio-campista ou ponta direita. Também peruano, que veio do Al-Qadisiyah da Arábia Saudita, e está à disposição pela primeira vez para o técnico Ramon Dias. Desfalques: o Timão não vai poder contar com Kaká,
Félix Torres, Charles e Yuri Alberto. Todos estão suspensos. Além disso, Alex Santana, Juan Oliveira, Maicon e Palácios estão no departamento médico, Ulisses. No microfone da Bandeirantes para você. Já tem Timão em campo diante do Botafogo, líder do campeonato. Os opostos da tabela se enfrentando. Corinthians tentando sair da zona incômoda do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar já para você. Mais do líder do Brasileirão, mais do Botafogo. Do líder Botafogo, é verdade, um time casca grossa e que surgiu através de uma oportunidade, até nessa disputa de janela de transferências no início do ano, a contratação de Igor Jesus, 23 anos, 1,79 m, titular da partida de hoje, revelado pelo Coritiba, mas que chegou sem custos do futebol dos Emirados Árabes ao Botafogo nesse início de ano. E até uma das pessoas responsáveis pela contratação deste atleta revelou recentemente que o Igor Jesus recebeu uma proposta de 60 milhões de reais. Mas o Botafogo recusou. Afinal, são 13 jogos com a camisa do Glorioso, 6 gols marcados e uma assistência, Ulisses. A bola rola já para você, torcedor do Brasil. O destaque da opinião Bandeirantes para você. Tem Botafogo, tem Corinthians. Cláudio Zaidan, um abraço para você. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Manuel. Boa noite, Ulisses Costa. Fala, Ulisses. Tudo bem? Como é que você tá, companheiro? Tudo bem, tudo ótimo, Caboclinho. Como é que você tá, Zaidanzaço? Tô sabendo que você está igual os reis da Babilônia, né? Comemorando aniversário durante 30 dias. Essa pegada bom. mesmo. É isso aí, isso aí. Você merece, Caboclo. Você merece. E hoje tem merece. mais ainda, viu, Zaidan? Claro. Vai chamar? Ulisses, Não, se eu chamar, você tá não vai, longe, nunca mais rapaz. vou te chamar, Ramiro. Você tá longe. Nunca mais será tá longe. convidado. Como disse o Ulisses, você tá perto de onde o bagulho é louco, né? O bagulho é doido. É, mas é o seguinte, Ulisses, a confiança mudou completamente, né? Estava falando há pouco com o Miliose, o Corinthians estava com a confiança despedaçada, quebrada, em cacos. E jogando mal, não conseguia ganhar, um caminhão de empates, né? Mas a vitória sobre o Flamengo, a classificação na Copa do Brasil virando em cima do Juventude, porque ele havia perdido lá, a chegada de reforços. O Thales Magno, por exemplo, é um cara que mudou o nível do ataque do Corinthians. O Ramalho consertou a defesa, é o cara que coordena todo o sistema defensivo, quem sai, quem faz cobertura, formação de linha de impedimento. E como a companhia melhorou, o Garro tá jogando o que sabe, e o Garro sabe jogar bola. Ele é um cara que tem um nível alto, né? Aquela tradição de meias argentinos, muito talentosos. O Botafogo também trouxe um meio argentino muito talentoso, que é o Almada. Só que, na verdade, toda essa grana que é anunciada pelo preço do Almada é uma triangulação, porque ele vai para o Lyon. Ele fica só até o final do ano e vai para o Lyon. Então, é o Textor que banca, mas muito mais a contabilidade do Lyon é que deve colocar lá tantos milhões de euros pelo Almada, né? O Botafogo também tem problemas, Cuiabano se machucou, aos caras que só voltam ano que vem, como Eduardo, Júnior Santos, principalmente o Eduardo, contusão muito séria. E fazem muita falta, mas o time tá bem, é líder, só que essa data FIFA, o Bastos foi jogar por Angola, o Savarino foi jogar pela Venezuela, o Luiz Henrique pela seleção brasileira, então você quebra um pouco a sequência de treinos, isso atrapalha, sempre atrapalha. O Botafogo, claro, tem tido um aproveitamento formidável no Nilton Santos, mas o Corinthians é outro, o Corinthians de há um mês desapareceu, hoje é um time com muito mais confiança, jogando mais bola. Vai ser um jogaço esse no... Vou te contar, a gente até se emociona quando diz o nome do estádio. Nilton Santos. Nossa Senhora. Esse jogava, acabou. Ah, pelo amor de Deus, cara. Eu vejo os caras jogarem hoje aí. Vou dizer pro seu negócio, viu? Não, e numa posição que o Brasil teve. Só na esquerda, hein? Nilton Santos, Marinho Chagas, Júnior, Roberto Carlos. E hoje não tem. Na direita, onde tivemos Djalma Santos, Carlos Alberto, Nelinho, Leandro, Jorginho, Fu. Hoje não tem. É impressionante como o país dos laterais anda sem lateral, Ulisses. É verdade. E lá no Nilton Santos, sabe o que tem, Claudio Zaidan? A gente é convidado sempre lá quando você quiser ir, viu, Zaidan?
Opa! Fire Zone, o camarote Boa. do Léo Rizzo lá no Newton Santos, o Fire Zone. Torcedor do Botafogo que quer curtir os jogos do Botafogo. Camarote Fire Zone do Léo Rizzo, o rei dos camarotes do Brasil, no estádio Newton Santos. A bola vai rolar para você. Ele falou que você é eterno convidado, você, Manuel e família, viu, Zaidan? Que honra, que honra. Sensacional. É o melhor dos melhores. Todo mundo que vai em qualquer dos estádios, Morumbi, Neoquímica, Allianz, no estado do Botafogo, na vila mais famosa do mundo. Todo mundo fica maluco, viu, Ulisses? É no Boteco Santista, no Allianz Parque Fanzone, no Morumbi Camarote dos Ídolos, no Corinthians Fielzone. É o Léo Rizzo, o rei dos camarotes do Brasil. A bola vai rolar já para você, torcedor brasileiro. Tem Corinthians, tem Botafogo, tem Corinthians no microfone. Ele vai com a tradição da Rádio Esportivo no Brasil. O microfone de Bandeirantes traz o jornalismo. Boa noite, João Rossetti. Fala, Ulisses, boa tarde para você, boa tarde também para o amigo que acompanha a jornada esportiva. A Defesa Civil alerta que a passagem de uma frente fria a partir deste domingo pode provocar o fenômeno da chuva preta em todo o estado de São Paulo. É um fenômeno que ocorre quando nuvens de chuva encontram a fuligem de queimadas. Para que a tal chuva preta se forme, é preciso que haja uma combustão de materiais orgânicos e biomassa, a exemplo de carvão, petróleo, madeira e resíduos agrícolas. A chuva preta também deve ocorrer nos estados do Paraná, Santa Catarina e em partes do Mato Grosso do Sul e do Rio de Janeiro. Em São Paulo, a temperatura deve variar entre 17 e 22 graus por causa desta frente fria que chega aí na região sudeste do Brasil. É o futebol da Bandeirantes. Obrigado, Rossetti. QG Bandeirantes de Esportes, Bruno Biliozzi. Boa noite, Bruno. Fala, Ulisses, boa noite pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, porque encerrou, fim de jogo entre Atlético Paranaense e Fortaleza, empate 1-1, bom pro Palmeiras, que sonha aí com a liderança do Campeonato Brasileiro, agora seca também o Botafogo, ou não, porque enfrenta o rival Corinthians. Temos também vitória do Vitória, o time baiano venceu fora de casa contra o Atlético Goianiense, placar de 2-0, inclusive ultrapassou o Timão na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, outras partidas, o Guarani tomou a virada, venceu o Paysandu por 1-0, 2-1 pro Papão. O jogo aconteceu no estado do Pará. Tivemos também o Brusque batendo o Vila Nova, placar de 3-1. Mirassol e Amazonas empataram 0-0. Os destaques desse final de semana, de muita bola rolando no Brasil. Voltou o Campeonato Brasileiro, Ulisses. Voltou o Brasileirão, mas no meio de semana já tem Copa Sul-Americana e Libertadores. O microfone da Bandeirantes traz Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians. Este é o microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. O futebol Bandeirantes em campo. Timaço Bandeirantes na mesa edição. Michelzão Lopes da Central Técnica, Betão Rebeck. No Twitter, Alexandre Marques Digital, Ana Carolina Galeano, externas Wesley Ortega. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, e Daniel Chingote. A bola vai rolar já para você. Corinthians e Botafogo, Botafogo e Corinthians no Newton Santos. Fique ligado na Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
Ofertas Steel por tempo limitado. Chegou a hora de comprar a sua motosserra com condição especial. Nova linha de motosserras e linha a bateria Steel em até 6 vezes sem juros. Leve para casa mais potência e eficiência. Não perca tempo. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Onde tem oferta imperdível, tem Steel. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Doutor Carro, sou mecânico e queria saber sobre a diferença entre o aditivo concentrado e o pronto para uso. O aditivo concentrado tem que ser diluído no meio a meio com água desmineralizada Paraflu antes de ser usado. Já o pronto uso é só completar ou abastecer o sistema, porque ele já está diluído na proporção correta. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Não é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Carro, moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Packers, Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Disney Plus Premium. Futebol da Bandeirantes, já Botafogo e Corinthians para você, torcedor do Brasil. João Paulo Capelante, qual o seu recado? Fala, Mala. Maravilha, galera, vamos lá, atenção, antes da bola rolar, tô passando aqui com um recado especial. Então, ó, você aí, ó, tá ouvindo a gente? Então, maravilha, aumente o volume do seu rádio, do seu smartphone, do seu tablet, não importa, porque o Viva Sorte São Paulo traz uma oportunidade imperdível para você. Já imaginou concorrer a um carro por apenas 2 centavos? É isso mesmo que você ouviu. 2 centavos, não é mentira, não é insanidade, é a mais pura verdade, porque é com o Viva Sorte. Então, gente, para transformar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem, vem com o Viva Sorte São Paulo. É uma chance única e acessível para todos vocês. Não vai te dar dor de cabeça, não tem burocracia e para participar é muito fácil. É só acessar agora
vivasortesãopaulo.com.br. Vou repetir, vivasortesãopaulo.com.br. Comprar o seu título e já estará concorrendo a esse prêmio incrível. Não deixe essa oportunidade escapar. Acesse agora vivasortesãopaulo.com.br. É a chance de viver uma nova fase na sua vida. Aproveite agora e garanta a sua participação no Viva Sorte São Paulo. E lembre-se, hein? Com apenas 2 centavos, o próximo sortudo pode e quem sabe vai ser você. vivasortesãopaulo.com.br. Valeu, Capela! A Bandeirantes vem pra escala dos times pra você, começando com Botafogo. Manda pro ar, Furão. Vem na Bandeirantes, ele Ramiro. O Botafogo que é pura emoção, é felicidade no coração. Vai a campo escalado com John, que veste a 12. No sistema defensivo, 22, Vitinho. 15, Bastos. Alexander Barbosa tem a 20. Marçal veste a 21. No meio de campo, 5, Danilo Barbosa. O capitão, 17, Marlon Freitas. 7, Luiz Henrique. 10, Savarino. No campo de ataque, 23, Almada tem a 23, ao lado de Igor Jesus, 99. Futebol da Bandeirantes, Botafogo de camisas listradas. Ai, o árbitro do jogo, eu não acredito. Meu Deus, hoje é confusão, hein? E o Corinthians, que é aquela camisa que começa na cor preta na base dela, vem subindo, fica cinza, depois fica branca. Os uniformes da mesma cor um pouco confusos, hein? Não sei não, hein? Mas o Corinthians, meias brancas, calções brancos, Botafogo, meias pretas e calções pretos. E o Botafogo, camisa listrada em preto e branco. O futebol da Bandeirantes em campo, Corinthians e Botafogo. E o banco? Banco de reservas à disposição do auxiliar Franklin Carvalho, com Gatito, Lucas Alter, Mateu Ponte, Tietê, Tiquinho Soares, Alex Teles, Cauê, Carlos Alberto, Alan, Adrielson, Matheus Martins e Oscar Romero. Escalando o timão. Salve o Corinthians. O Corinthians, que é pura emoção, é felicidade no coração. Vai a campo escalado com Hugo Souza, que veste a 1. No sistema defensivo são 3 defensores. Caetano tem a 4, André Ramalho 5, Gustavo Henrique 13. Na ala direita, Mateuzinho veste a 2. Os volantes, 70 Martínez, 14 Ranielli. Mais à frente, Garro veste a 10. 21 Bidu completa este meio de campo do Corinthians. Com a dupla de ataque, 43 Thales Magno. E o Romero, capitão do time, veste a camisa 11. O banco. Opções para Ramon Dias, Donelli, Pedro Henrique, Giovani, Carilho, Pedro Raul, Héctor Hernandes, Wagner, Bidon, Rian, Renato, Hugo e Coronato. Quem apita o jogo, aí tá o problema. O fortão gaúcho Anderson Daronco, auxiliado por 2 gaúchos, Rafael da Silva Alves e Lúcio Flor. O quarto árbitro é Maguielson Lima e o VAR de responsabilidade de Igor Júnior Benevenuto. Futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Cláudio Zaidan, esperar o que de Corinthians e Botafogo, Zaidan? Botafogo é um time que gosta de ser atacado para usar o espaço. E aí ele sai com 4, 5, às vezes 6 jogadores em velocidade, é um contra-ataque muito bem feito. Então o Corinthians tem de ter inteligência para não dar esse espaço, né? Para fazer com que o Botafogo tenha de ir ao ataque tocando bola, procurando espaço. E a escalação do Corinthians indica isso. Até porque ele não vai com o centroavante, ele tem um atacante muito rápido e habilidoso, que é o Thales Magno, e o Romero, que ajuda muito na marcação. Isso pode até dar mais liberdade para o Garro, né? Se aproximar do Thales Magno e do Romero, às vezes até fazer a função, eventualmente, circunstancialmente, de um centroavante. E o Botafogo é um time que tem técnica e tem muita força física. O Botafogo tem conseguido se impor nesse campeonato porque ganha o meio campo. É difícil o jogo em que o Botafogo é dominado do meio campo. Essa é a grande tarefa do Corinthians, evitar que o Botafogo tome conta do jardim ali. Porque é ali que você ganha o jogo, né? É quando você marca bem, se organiza bem. É no meio campo. E o Botafogo tem feito isso com muita eficiência. Aliás, o Marlon Freitas é um dos melhores jogadores desse campeonato. O Almada trouxe muita qualidade. O Savarino voltou a jogar bem, como jogava no Atlético.
Então é um time que tem muita qualidade. O Igor Jesus tem muita velocidade e é bom finalizador. E o Corinthians, a opção do Ramon é não ter um centroavante. Ele não tem Yuri Alberto, ele deixa 3 atacantes no banco e opta por colocar 2 jogadores, sendo que um deles volta bastante, que é o Romero. Então o Corinthians deve usar essa ideia, pelo menos inicialmente, de tentar não dar ao Botafogo campo para usar a velocidade. E quanto ao Daroncolis, ele tecnicamente normal, pode ter uns 2, 3 melhores, não é um árbitro que se confunde com a regra. Então o problema do Daronco é que ele para o jogo, ele quer cadenciar o jogo, ele parece que cada vez menos ele aceita um jogo rápido, ele não quer um jogo rápido, ele quer um jogo mais cadenciado para poder se desgastar menos, né? Respirar mais, correr menos. Então ele está parando demais as partidas. Isso às vezes provoca confusão e acaba desencadeando ele. Muito bem, é o que acontece com ele, sim. Ele é um cara que precisava ter um grande equilíbrio e não tem. Então esse é o maior problema dele. Em alguns momentos arrogante, prepotente. Quer dizer, não precisa para apitar futebol fazer isso, né, Zaidan? Claro. A autoridade dele não está em discussão. É verdade que os jogadores são chatos para burro, enchem a paciência, os treinadores também, ficam 1h30 reclamando, tudo isso é verdade. Mas você não vai vencer isso com arrogância. Você tem de vencer isso com a autoridade que você tem naturalmente como árbitro do jogo. E aplicando a regra. Encher o saco, mete o cartão, pô. Não é? Então, o cartão é para isso, né? Mas eles querem conversar. Às vezes tem árbitro de futebol que parece psicólogo, viu, Zé? Tá na profissão errada. É, parlamentar, né? Parla. Coisa de louco. Agora o Daronco tem experiência. Agora, Zaidan, o que você acha de Corinthians e Botafogo? Nesse momento, os jogadores estão conversando em relação àquilo que eu disse de uniforme. Entendeu? Eu antecipei para vocês aqui. A hora que eu vi na boca do túnel subindo, vai atrasar um pouquinho o início do jogo, porque o Corinthians está com uma camisa, ela é degradê, ela começa em preto na sua base, vai subindo em cinza e fica branco. E meias brancas e calções brancos. O Botafogo com a camisa listrada em preto e branco, que vai dar trabalho, vai confundir. E os jogadores estão ali conversando para tentar chegar num bom senso. Quer dizer, o Corinthians fala que a camisa dele é branca, mas ela tem a base preta. E o Botafogo, os jogadores estão reclamando ali, Zaidan. Essa é uma decisão que cabe ao Daronco, não é? Os jogadores do Botafogo e do Corinthians estão conversando, mas nenhum deles pode decidir. A não ser que o Corinthians fale, tá bom, para não ter problema, para não atrasar o jantar do Ulisses, vamos lá trocar a camisa. Mas o Daronco é que deve decidir. O Daronco é que deve decidir se atrapalha, inclusive atrapalha o Bandeira, pode atrapalhar o Bandeira em lance de impedimento, pode atrapalhar o próprio Daronco e os jogadores. O cara às vezes vai errar um passe achando que é um companheiro ou um jogador de outro time. Isso deveria ter sido visto antes, né? É ridículo que dentro de campo comecem a discutir se atrapalha ou não atrapalha. O protocolo já deveria definir o que deve ser evitado, né, Ulisses? Mas tinha que ser o Daronco, né? Você sabe que eles vão no vestiário e olham, né, os uniformes. Claro. Né? Então, quer dizer, é falta de experiência, né? E até eles tentavam confirmar ali, conversar entre eles. O Marlon Freitas foi por lá, o capitão. Agora as duas equipes vão para os dois lados. Há uma conversa entre o Marlon Freitas e também ele, o quarto árbitro da partida. E o delegado também vai rolar para assim definir. Mesmo, e ao que tudo indica, vai rolar assim mesmo. O Marlon Freitas virou e falou assim, ó, vai assim, tá tudo certo. O Daronco falou, tá tudo certo, então vamos. Vai começar a partida. Muito bem, vai começar assim mesmo, viu, Zaidan? Tá bom, tomara que isso não atrapalhe o Bandeira, o árbitro e os jogadores, né? Que não haja um festival de passe errado aí. É só levantar a cabeça, não dá passe com a cabeça baixa não, vai errar. É verdade, não pode também. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. A bola vai rolar, vai começar o jogo, você liga. Tem favoritos, Zaidan? Tem, o Botafogo é líder do campeonato, né? O Corinthians está na área de rebaixamento. Agora, o Corinthians melhorou demais, vai dar muito trabalho para o Botafogo, mas se é para apontar um favorito é o Botafogo, jogando em casa e líder do campeonato. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar. Você ligado no microfone de Baigó, tradição do rádio do Brasil. O microfonaço da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E nesse momento, os jogadores do Corinthians, vem ali o Corinthians com a camisa preta, é isso? Para trocar o uniforme. Roupeiro do Corinthians
Tá ali com a camisa preta do Corinthians, mas agora falou que não vai trocar, né, Ramiro? Isso, tudo normal, tudo estranho, na verdade. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolada, para você ligado no microfone do Bandeirantes, saída que pertence ao time do Botafogo, apita, toca na bola, Igor Jesus, ela rola, deixa ela rolar. Você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro aqui na o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. No meio do campo de defesa, tenta ser jogando recorde novamente. O time do Botafogo tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. No meio do campo da retaguarda, novamente vem para finta, tenta o toque de bola, vem para cá, Igor Jesus. Ele abre a jogada pelo setor de direita do campo de ataque para Vitinho. Prendeu pelo setor de direita, desce para o time do Botafogo, 0-0. Comecinho de jogo para você no microfone Bandeirantes. Ele vem para o levantamento à frente, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Recolhe no comando de ataque, vai para finta, tenta o toque de bola curto novamente pelo setor de direita. Recolhe no campo de retaguarda, vai para finta, prende o time do Botafogo, está jogando com Danilo Barbosa para Marlon Freitas. Ele abre do toque de bola com John. John domina para o time do Botafogo, já prende pelo seu campo de defesa, abre a jogada pelo setor de esquerda, na esquerda tem Barbosa. Recolhe pelo setor de esquerda, campo de defesa, Marçal já passa, ele toca na direita do campo de defesa com Bastos. Bastos domina novamente para o time do Botafogo para ser jogando pelo seu campo de defesa. Começa o jogo para você, eu quero você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola, tenta descer, domina pelo comando de ataque, vem para finta novamente no campo de retaguarda, domina no campo de retaguarda, vem para finta, tenta o toque Botafogo, mas ganha o lateral ultimão. Tá parado o jogo, lateral para o Corinthians bater, Ramiro. E mais uma oportunidade que subiu aqui pelo Corinthians, o último toque foi do Vitinho, que recém chegou aqui para o Botafogo e já faz sua estreia com a camisa do Glorioso. É o futebol da Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil, se posiciona no campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Botafogo, vai para o toque de bola curto na zaga central, abertura pelo campo de defesa, já prende o lance contigo no setor intermediário, domina pelo campo de retaguarda, sai jogando novamente o time do Botafogo, já domina no campo de defesa, recolhe Bastos para sair para o jogo para Barbosa. Barbosa domina pelo seu campo de defesa, abre o compasso, tenta o levantamento à frente, Garro vem para a marcação, aperta o time do Corinthians, vem para o toque de bola, Gustavo Henrique sai jogando no campo de defesa, abre a jogada para a direita, toca a bola, o time corintiano tenta ser jogando levantamento, vem para o comando de ataque para Garro para Thales Magno faz o break em cima da marcação, abriu para o setor de esquerda para Bidu cutuca para o toque de bola de Garro domina para o time do Corinthians, tenta o levantamento, levantou na boca do gol, chegou, o zagueiro vem para tirar, afasta no bico, Bastos complementa a Barbosa, ela volta do peito do Ranieri, domina para o time do Corinthians para Garro volta para o setor intermediário para José Martins, ele tenta o passe de bola, erra o passe, bola volta com o time do Botafogo, vem para apertar o time do Corinthians, toca na bola, Romero e põe para fora, é lateral esquerda, defesa para o time do Botafogo bater, se tem hit, tem estrela Bet é um hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite, Estrela Bet, torcedor brasileiro, você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Brasil, já domina pelo seu campo de defesa para ser jogando, prende o lance contigo no setor intermediário, recolhe novamente, vem para a finta, já domina, vai para o toque de bola contigo novamente no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer o time do Botafogo na zaga central, vem com John domina pelo seu campo de defesa, vai para o drible, a finta, tenta o toque de bola, soltou pelo setor de direita, ele abre a jogada contigo no comando de ataque, vai para a finta, tenta dançar à frente no comando, não consegue, ela volta contigo no campo de retaguarda com a equipe do Corinthians, tenta apertar novamente, vem para ganhar, José Martins ganha, mas toque errado, o Botafogo recupera, bola foi solta na direita, batida, gol, Hugo, espetacular o goleiro do Corinthians e na sequência atingido na cabeça, tá parado o jogo, tá marcada a falta em cima do goleiro corintiano. Num lance que só cai nos pés do atleta do Botafogo, do Almada, porque o Caetano sai completamente errado na marcação. Jogador que estava mais de um mês sem atuar, poucas oportunidades para esse zagueiro que por necessidade entrou em campo. Almada bate, Hugo Souza salva o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Que chegada do Botafogo, hein, Zaidan? Uma vacilada tremenda da zaga do Corinthians, né? Dois jogadores, um domínio errado, depois um passe errado. O Hugo foi muito bem e foi um choque. Na verdade, a perna direita do jogador do Botafogo se choca com a cabeça do Hugo. Não houve intenção, ele não foi para acertar o Hugo, foi um acidente, mas que pegou. Na primeira chegada, mas foi uma vacilada tremenda do Corinthians. Não pode dormir desse jeito no lance no setor defensivo, né, Ulisses? Deu um presente pro Botafogo. É verdade, Zaidan, que coisa, hein? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, você ligado na Bandeirantes. E Hugo caído ainda, hein, Ramiro? Tá aí, né, Ramiro? Você tá aí, né, Ramiro? Tamo aqui. Ele já levantou o Caetano.
Caetano não jogava 90 minutos, não joga 90 minutos desde o dia 23 de junho contra a equipe do Atlético Paranaense. Ele perdeu a oportunidade, principalmente depois daquela expulsão no jogo contra o São Paulo. Sobe o Corinthians, setor de defesa, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Vem pro toque para tentar descer novamente o time do Corinthians. Abertura para Mateuzinho. Ele tenta o toque para Ranieri, que sai jogando aqui atrás do campo de defesa. Domina o time corintiano para ser para o jogo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola já volta do toque para ser jogando. Recolhe no campo de defesa. Tenta o toque contigo no setor intermediário. O time do Corinthians para descer. A Vitória vem no campo de ataque. Continua no Botafogo. Prende a jogada pelo setor de esquerda. Vitinho prendeu. Abriu na direita. Tentou cruzamento na grande área. Afasta parcialmente a zaga do Corinthians. Sai jogando Coutinho. Ranieri prende o lance. Tenta o levantamento do comando de ataque. Houve a falta. O Daronco já aprontou. Não marca a falta, mas tenta descer o Romero para o time do Corinthians. Goleirão do Botafogo, John. Ele vem de cabeça. Afasta. Tira o perigo. Lateral para o timão bater. Lateral cobrado. Vem Mateuzinho para a cobrança de lateral para o time do Corinthians. Você está curtindo o sonsaço da Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Sil renova a sua energia cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar, Brasil. A bola já volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe o time do Corinthians. Vem para o toque de bola com Ranieri. Ranieri para Garro. Garro cochila, perde o lance. Bola volta para Luiz Henrique. Ele domina para o time do Botafogo para descer para o comando de ataque. Vem para o break. Tenta o toque de bola. Tenta tirar dali. Afasta José Martínez parcialmente. A bola volta para a direita para o Botafogo. Vitinho. Ele domina para o time do Botafogo. Vai para a finta. Almada pede no comando de ataque. Aperta o time corintiano. A bola vem tocada de cabeça. Cochilou. Bidu perdeu. Voltou na ponta. Luiz Henrique prende. Ele abre de perna esquerda. Vai para o cruzado. Prefere o toque mais para trás. Domina o time do Botafogo. Bola partida. Gol tranquilo. Segura o goleiro do Corinthians. Hugo Souza faz a firme poupa defesa. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse Viva Sorte São Paulo.com.br. Transforme a sua vida agora. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. Já domina no campo de defesa. Vai tentar o toque de bola para ser jogando o time do Corinthians no campo de retaguarda. O tempo não para. A Bandeirantes marca. 6h50 jogados para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você. Corinthians e Botafogo. Botafogo e Corinthians no Nilton Santos, 0 para a equipe do Botafogo, 0 para o Corinthians. Na Bandeirantes é você. Alô, Bruno. Ulisses, mais cedo o Fortaleza empatou com a equipe do Atlético Paranaense, um tropeço, e o Vitória venceu o Atlético Goianiense por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Agora, chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor do Brasil. E do time do Botafogo, vem cruzamento na grande área. André Ramires escora, põe para fora, escanteio para o Botafogo bater na esquerda. Marçal tem pressa na cobrança, o Botafogo que explora os lados do Corinthians. André tá ligado no microfone Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, vem pro jogo, o time do Botafogo, a bola foi solta na boca do gol, Hugo defendeu, tirou dali de qualquer maneira, Gustavo Henrique, a bola volta para a direita, vem com toque de bola de Barbosa, ele prendeu o lance, abriu na direita do campo de ataque, vem cruzamento na grande área, domina o time do Botafogo, a bola foi solta à frente do campo, prefere voltar a jogar no Coutinho, Vitinho, ele prende aqui atrás do campo de defesa, está jogando com o seu goleiro, Garro vai para cima da marcação, Thales Magno aperta, recolhe pelo comando de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente, o Botafogo tenta descer, abertura para Almada, Almada prende o lance, tenta girar no comando de ataque, vai para o toque de bola, recolhe a jogada, vem Marlon Freitas, domina, soltou pelo setor de esquerda, campo de ataque para Marçal, Marçal abre o lance, tenta o toque de bola contigo na intermediária, Savarino prendeu da direita, voltou para Vitinho, Vitinho domina, está próximo ao bico da grande área, tentou cruzamento, no meio subiu de cabeça, vem para afastar o time do Corinthians, errado, Mateuzinho deu para o Botafogo, a bola poderia ter recuado, a bola para o Hugo, cruzamento, vem na boca do gol, a bola vai embora, linha de fundo, tiro de meta, fica se lamentando, Igor Jesus pro botar pro time do Corinthians bater. Impressionante a força de ataque de Almada, do time do Botafogo, inclusive também Botafogo que explora bastante o lado esquerdo do Corinthians, com Caetano e Matheus Bidu, que tem dificuldade técnica. É o futebol da Bandeirantes. Venha vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale a limitação com cartão Tenda. É Tenda Atacado. Essa situação do Memphis não jogar a Copa do Brasil, o Corinthians estava tentando resolver ou já desistiu? Tentou resolver, mas a CBF negou. A CBF negou o pedido do Corinthians
para tentar inscrever o Memphis. É bola do campo de defesa para o time do Botafogo, Ciro jogando. Recolhe o time do Botafogo, vem para o toque de bola contigo novamente. Tem jogador do Corinthians e o panaca do árbitro gaúcho, Daronco, não para o jogo. Ele tinha que parar o jogo. E vem para o jogo o time do Corinthians, domina pelo comando de ataque. Thales Magno pediu dentro da grande área. Garro domina, vem para a finta, cruzou para Thales Magno. A bola passa por ele, volta com o time do Botafogo. O Daronco é uma piada, hein, Zaidan? Tem um jogador do Corinthians caído no campo de jogo. Romero. Pediu uma falta, ele não deu, ele não para o jogo. Fica sentindo muito o Romero ainda caído, Zaidan. Exato, e aquela história, pô, né? Foi o árbitro falta, não sabe. Foi falta feia no tornozelo do Romero. O Barbosa pega o tornozelo do Romero. Isso, foi falta do Danilo, não há dúvida. E é aquele problema, né? E ele pode até não ter visto a falta, mas ele não é médico. E ainda que fosse, ele não sabe o que aconteceu, se há alguma gravidade. Então para o jogo. Não era uma jogada diária ainda, tal, para o jogo, né? E enquanto isso o Ramalho deu uma bronca tremenda no time do Corinthians, que tá dorminhoco na defesa, tá deixando o Botafogo chegar, Ulisses. É bola do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa, você ligado no microfone do Corinthians, tenta o toque contigo no comando de ataque, a bola vai embora. Tá parado o jogo, bola para o Botafogo, bater da esquerda de ataque, lateral. Lateral cobrado, vem para o toque de bola contigo no intermediário, Marlon Freitas. Ele prende o lance, abriu para Vitinho pelo setor de direita, vem para o toque de bola, tenta chegar da bola, Thales Magno. Aperta para o time do Corinthians, bola volta para Vitinho, tenta o toque, recolhe o time do Botafogo, tenta descer, vem para afastar a zaga corintiana. A bola foi solta à frente, vem para tirar dali tranquilo. Recolhe Gustavo Henrique, sai jogando para Mateuzinho. O Mateuzinho vem pro toque de bola, tenta descer novamente Romero. Ele pede a falta, o árbitro manda seguir, domina pelo seu campo de defesa, vem pro toque de bola. Romero pede pro time sair do campo de retaguarda, vai pro toque novamente o time do Botafogo. Já tenta descer pelo setor de esquerda, a abertura foi feita à frente no caminho de ataque, tenta o cruzamento. Domina pelo setor de esquerda, vem levantamento dentro da grande área, aperta novamente o time do Botafogo. Tentou descer da esquerda com o Marçal, Marçal prende a jogada, vem cruzamento na grande área, na segunda trave, o toque de cabeça para dentro, vem para tirar dali. Afasta de qualquer maneira Gustavo Henrique, a bola sai para a linha de nada. Em lateral para o Botafogo, bater pela direita. Lateral para o Botafogo cobrar. Peças para o carro, moto, o caminhão é Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 12 minutos de bola rolando, 12 de bola rolando para você conferir o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro, 26ª rodada. Continua para você, Corinthians e Botafogo, o placar continua de 0-0, Botafogo e Corinthians no Newton Santos. Alô, alô, Bruno Miliozzi. Ulisses atualizando a tabela, o Botafogo segue líder com 51 pontos, já o Corinthians é o 17º colocado com 26. Alô, Wesley, Simon, Romeu, Matheus, Simon Filho, ligados da Bandeirantes e torcendo pro Timão Rei dos Sete Mares. Vou falar pro seus Sete Mares, tem um filé parmegiano, a gente pensa que é só peixe. Mas tem um filé parmegiana, pai, coisa linda. A bola volta no toque, ele bola tenta ser o jogador, recolhe novamente, vem pra finta, tenta o toque novamente, o time do Botafogo com o John. Ele parte na bola, bate, sobe de cabeça, afasta a zaga corintiana, a bola aqui pelo setor intermediário. Ninguém do Corinthians chega na bola, recolhe pelo setor de meio de campo, aperta novamente o Botafogo, tenta descer com a Almada. Almada prende pelo setor de direita, Vitinho já pede, tem aberto pelo setor de ponta, abriu para Luiz Henrique domina pelo time do Botafogo, vem pra finta. Ele tenta o toque, ele bola 0-0, é o placar do jogo, 12, 13 minutos de bola rolando, 13, primeiro tempo de jogo. Já domina pelo setor de meio de direita no campo da retaguarda, vai para a finta, prende o lance, domínio do campo da retaguarda, vai para o toque de bola contigo novamente no intermediário, Thales Magno ganha, ele aperta para o time corintiano, vem para ganhar aqui atrás. Domina do campo de defesa, está jogando Bastos com o time do Botafogo com John. John recolhe no campo da retaguarda para sair jogando. 13 minutos de bola rolando. E aí, na Bandeirantes fala você, Zaidan, 0 Botafogo, 0 Corinthians. Depois da bronca do Ramalho e também do Ramon Dias, o Corinthians começou a marcar melhor, mais atento. Mas o Botafogo está chegando com muita frequência, né? Não é o tipo de jogo que o Botafogo gosta. O Botafogo prefere ter espaço para contra-ataques. O Corinthians se fecha, mas o Botafogo está conseguindo chegar pela direita, pela esquerda, trocando passe. O Almada tem de ser marcado de perto. Ele pensa o jogo no Botafogo, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola contigo no setor intermediário, tenta descer o time do Botafogo. Você curtindo o Sonsaço, Bandeirantes afasta a zaga do Corinthians, bola volta para Bidu. Bidu dominou pelo setor de esquerda, capa de ataque em velocidade, desceu, tentou o toque de bola no meio, bateu no zagueiro, voltou para Bidu. Bidu tentou ganhar, vem para finta, ganha lateral do time do Corinthians. Manual para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, capa de ataque, Bastos vem bem na cobertura. A força do Bastos é espetacular, rapaz. O homem é musculoso, angolano, defensor da equipe
do Botafogo que corta essa bola por baixo. O Corinthians sobe campo de ataque. É bola do campo de ataque para o time do Corinthians bater, pede jogada contigo no campo de retaguarda. Você ligado no microfone Bandeirantes. Doutor Flávio Ferraz está curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Alô, Claudinho, Apolo Veículos em Rio Preto. Também curtindo o Sonsaço Bandeirantes em Buritama, na Marina Bonita. A bola volta com o timão, já tenta descer. Só coisa de rico também, Claudinho. Só anda com rico, hein? Domínio do campo de ataque, aperta o time do Corinthians. Cruzamento na boca do gol. De primeira tentou o toque de cabeça para fora, Romero. Passa a direita do gol na primeira chegada do Corinthians. Real no jogo com 15 de bola rolando. O artilheiro da Neoquímica Arena, Romero, que marcou inclusive na partida do meio de semana contra o Juventude e recebeu essa bola na segunda trave. Subiu de cabeça e quase marca a torcida do Corinthians em presença massiva no estádio Newton Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. Edson Gonçalves, ligado no futebol da Bandeirantes. Obrigado, Tomás tá curtindo novamente no microfone Bandeirantes. É para volta no toque de bola. Recolhe novamente no campo de defesa. Vem pra finta, prende o lance curto pela direita. O time do Botafogo. Pra ser jogando com Bastos. Ele prende o lance. Já domina, levanta para o comando de ataque. Aperta o time corintiano. Recolhe para o meio de campo. Afasta na zaga. Tenta tocar novamente Ramalho. Ele não ganhou o lance. Bola foi solta na esquerda. Campo de ataque. Já prendeu Curtinho novamente para Vitinho. Tentou o toque de bola na esquerda. Marçal. Ele prendeu para o Botafogo. Soltou Thales Magno. Vem para tirar. Domina o time do Corinthians com José. José Martins tenta ser jogando. Houve a falta em cima do Romero. Tá parado o jogo. Campo de defesa. Falta para o time do Corinthians bater aí. Próxima circunferência central do gramado. O Romero foi dominar a bola e por trás o Marlon Freitas, que chegou a ser sondado pelo Corinthians quando ele estava no Atlético Goianiense, faz a falta. 16 minutos, 0-0. Cláudio Zaidan e o jogo. Zaidan 16, 0-0. Há pouco o Ramiro falava do Romero, né? O Romero, ele não é craque, longe disso, mas é uma história que tem de ser respeitada com a camisa do Corinthians, né? É impressionante que ele já decidiu de jogos, como ele está sendo importante nessa retomada do Corinthians na temporada. Tem uma história tremenda. Olha o Botafogo aí, Luiz. E vem para o jogo, tenta descer o time do Botafogo. Bola foi solta no meio, Igor Jesus pediu. Domina pela direita do campo de ataque, vem para a finta novamente Luiz Henrique. Luiz Henrique prende pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o drible em cima da marcação no primeiro. Dominou, perdeu o lance, bola volta no toque de bola, tenta ser jogando. Recolhe Thales Magno, domina pelo campo de ataque, aperta o time corintiano com alta velocidade. Domina o Corinthians, esquece a bola, o Ranieri. A bola volta com o time do Botafogo que já sai jogando no seu campo de defesa. Ofertas Estil por tempo limitado. Novas moto Serras e linha bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br. Aproveite. A bola volta com o time do Botafogo para ser jogando pelo seu campo de defesa. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Domínio do campo de retaguarda para descer novamente. Aperta o time do Corinthians, tenta ganhar o lance, não consegue. O tempo não para, a Bandeirantes marca. Você confere, 17 minutos de bola rolando, 17 de bola rolando do primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, Corinthians e Botafogo, placar de 0-0, Botafogo e Corinthians no Newton Santos, da Bandeirantes é você. Alô, Bruno Miliazzi. Ulisses, Série B, o Guarani perdeu de virada para o Paysandu, placar de 2-1 e o Mirassol empatou com o Amazonas, hoje 0-0. É o futebol da Bandeirantes para você, pois não. Ranieri sentiu ali depois de um pique, ali próxima à região da virilha. O volante corintiano sentindo bastante, recebe atendimento da doutora Ana Carolina Corte. O Zaidan, rapidamente, o Zaidan falou sobre a questão do Romero. Até perguntei para o Romero, na última zona mista, se ele achava que o Memphis Depay deveria ter um pouco de Romero. Ele falou assim, não, é um jogador de muita qualidade. Mas se tem alguém que entende o Corinthians, esse cara sou eu, disse o Romero. E como entende, né, Zaidan? Claro. E outra coisa, o sujeito ser o maior artilheiro no novo estádio corintiano não é brincadeira, né? Ele tem uma história muito importante, gols decisivos. E é um jogador, até por não ser craque, ele conseguiu construir essa história com raça, que é uma marca histórica do Corinthians, né? Aquilo que a torcida do Corinthians ama, é aquilo com a qual ela se identifica, né? Essa é a qualidade com a qual ela se identifica, a raça. Ele não é craque, mas ele tem uma entrega comovente, extraordinária, que inclusive contagia os outros companheiros, né? Você vê o Romero correndo, você fala, pô, eu vou ficar olhando com a mão na cintura. É um cara muito importante para este Corinthians.
É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Alô, William Oliveira em São Paulo, ligado no microfone de Bandeirantes. A bola já volta no toque de bola para ser gerado. Recolhe novamente no campo de defesa. Prende o lance curtido no comando de ataque. Aperta o time do Botafogo. Abertura para Luiz Henrique. É pela direita do campo de ataque. Ele vai para a finta. Tenta o break em cima da marcação. Balançou. Escapou do Bidu, cruzou, vem para travar, ganha bem no campo de defesa, está jogando José Martins, ele prende para Bidu, Bidu recolhe pelo seu campo de defesa, deu para Thales Magno, já domina do campo de ataque, perde bola, José Martins vem para o jogo, o time do Botafogo, lançamento na grande área, tira a zaga corintiana, Bidu se mete com José Martins no meio dos jogadores, a bola volta para Marlon Freitas, dominou na direita, campo de ataque, abriu o compasso, bateu pro gol, era desvia, explode em cima da marcação do Ranieri, vai embora para a linha de fundo, Almada bate, escanteio, Corinthians direita. Num contra-ataque que surge através da equipe do Botafogo, num passe errado do Thales Magno, jogou na fogueira para o José Martins, que também perdeu a bola. Escanteio, o segundo da partida, o segundo para o Botafogo, Almada na bola. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo Brasileiro. Do meio do campo da retaguarda, vai para a finta, tenta descer contigo novamente. Do meio do campo de ataque, o Botafogo, a bola foi solta pelo setor de direita, ninguém do Corinthians marca, nem o Bidu. Cruzamento vem por baixo, bola batida, gol em cima da zaga corintiana que vem para tirar. A bola volta com o time do Corinthians, lançamento do peito, em velocidade, vem Timão, ganhou pelo comando de ataque, desce o time do Corinthians, abertura frente, vem para perder o lance. Mateuzinho apertou, perdeu a jogada. Domina o Botafogo para sair jogando. Também tira a bola do Mateuzinho, até uma criança de 5 anos tira, hein? É uma teta. Com tranquilidade, sobe a equipe do Botafogo. E tenta descer o time do Botafogo. Vem cruzamento na grande área. Igor Jesus em cima dos pés de André Ramalho. André Ramalho põe para fora, escanteio para o time do Botafogo bater. É o terceiro escanteio na partida. O terceiro para o Glorioso, que vem para a bola com o Marçal. Lado esquerdo de campo. 0-0 no Nilton Santos. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Você curtindo o Sonsaço Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola, recolhe o time do Botafogo, escanteio cobrado. Domino André, tentou girar, bateu pro gol, pega firme. Faz a firme defesa tranquilamente o goleiro do Corinthians, Hugo Souza. Corinthians que já começa a contar os dias para ter Hugo Souza em definitivo, né? Estamos no dia 14 de setembro. Apenas no dia 1º de outubro o Timão poderá ter a assinatura do goleiro, que vai custar cerca de 4,5 milhões de reais ao cofre alvinegro. Qual vai ser a data? Dia 1º de outubro. É o futebol da Bandeirantes para você, obrigado, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa para ser jogando, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe novamente o time do Botafogo, tenta descer pelo setor de esquerda. Pois não, Zaidan. E é claro que o Corinthians vai fazer a opção, e aí não é Ulisses e Ramiro, não precisará pagar aquela multa nos 2 jogos da Copa do Brasil, né? 500 mil cada jogo, porque aí ele já será jogador do Corinthians, né? É verdade, vai economizar uma graninha. Qual o valor? 4 milhões de euros, de dólares ou 4 milhões de reais, Ramiro? 800 mil dólares, pouco mais de 4 milhões de reais. A bola volta com o time do Corinthians, vem para tirar. Tirou mal a zaga corintiana, André dominou, bateu pro gol. Gol! O Luiz Henrique bateu, o Hugo defendeu. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Botafogo, só dá Botafogo no jogo. Domínio do campo de ataque, Corinthians fechadinho. Você ligado no microfone Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia, vem cruzamento, segunda trave, vai sair o gol. Hugo, espetacular, a bola voltou, bateu, explodiu. Domina Thales Magno pro time corintiano ser jogado no campo de defesa. Que pressão do Botafogo! Que chama a zaga do Corinthians de playground. Hugo no meio do caminho, para sorte do torcedor corintiano, salva em 3 oportunidades. Playground, mas não tá passando, não tá fazendo gol, né? Acorda, Mateuzinho. Dá um choque nele aí, ô Ramiro. Dá um tapa na orelha dele aqui. É futebol da Bandeirantes, domínio do campo de defesa para ser jogando, prende o lance contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente, tenta arrancar o time do Corinthians. Domínio do campo de defesa, domínio do time corintiano, vem com Garro domina. Abre a jogada pelo setor de direita, perde a bola o time corintiano na moleza. Perdeu Ranieri, bola volta com o time do Botafogo. Tenta trabalhar no contra-golpe, tenta o toque de bola, abertura vem pelo setor de esquerda. Lançamento foi feito à frente, tenta o toque contigo no setor intermediário. Cruzamento na boca do gol.
Pegou, saiu Hugo, pegou, largou. Afasta a zaga corintiana, vem pra tirar. Zaidan, uma blitz, hein, Zaidan? Mas o problema está no meio campo do Corinthians. A gente falava aqui, o Botafogo tem sido um time que consegue dominar o meio campo, por isso é líder do campeonato. Fisicamente, inclusive, é um time forte, mas o fato é que o meio campo do Corinthians não está marcando ninguém, e não está armando também, não é? Perde a bola toda hora e está dando espaço para o Botafogo jogar. O Hugo, que é o melhor jogador nesses 25 minutos do primeiro tempo, é o melhor jogador da partida até aqui, ele fez o que o Ramalho fez há pouco, deu uma bronca geral. Falou, pô, vocês vão ficar olhando, eu vou ter que ficar defendendo tudo aqui, uma hora passa, não é? Então vão marcar direito. O problema está no meio campo, não é na zaga não. O meio campo do Corinthians está marcando mal. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Novo Disney Plus, o novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Você ligado na Bandeirantes, vem Timão. Thales Magno domina para o time do Corinthians, gira, tem aberto pela direita do Bidu. Ele solta no toque de bola, Coutinho e o Romero. Romero domina para o time do Corinthians, ameaça a finta, faz o giro. Não tem a quem tocar, volta para Garro. Garro domina para o time do Corinthians, ameaça, abre para o setor de esquerda, volta para Romero. Ele domina no campo de defesa e sai jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima domina, vem para o toque de bola, Garro, abriu jogada pelo setor de ponta para Bidu, Bidu prendeu pro Timão, ele vem para a finta, faz o break, volta a jogar a Coutinho na intermediária, solta pelo setor de meio direito do campo da retaguarda, já recomeça o time corintiano tocar do seu campo de defesa, domina o time do Corinthians, vem com André Ramalho, ele prende a jogada para o time do Corinthians, a jogando no campo de retaguarda, se tem hit, tem estrela, Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite, Estrela Bet, a bola foi solta por Mateuzinho, ai Mateuzinho, a cigana te enganou, hein? 21 milhões de reais custou ao cofre alvineiro. Tudo bem que o passe do Hugo não foi dos melhores para ele, é verdade, mas até o Romero deu uma bronca ali no meio de campo do Corinthians, dizendo, ó, vocês têm que se aproximar mais de mim, se aproximem mais de mim. É futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A bola já volta no toque de bola contigo novamente. O time do Botafogo tenta descer. Aperta na marcação. André vem para subir, para marcar a pressão do time do Botafogo. Você está ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes está com você. A abertura vem pelo seu campo de defesa. Já prende o Luiz Curtigo no setor intermediário. Recolhe o time do Botafogo no toque de bola curta pelo setor de esquerda. A abertura vem na direita do campo da retaguarda. Agora para Vitinho. Vitinho domina pelo meio de campo para Marlon Freitas. Ele volta a jogada para Bastos. Bastos recolhe para o Botafogo e sai jogando. O tempo não para. A Bandeirantes marca. 26, 27 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Continua para você, Botafogo 0, Corinthians também 0, no Newton Santos, Rio de Janeiro. Alô, alô, Bruno Minhozzi. Ulisses, Botafogo lidera com 51 pontos a competição nesse momento. O segundo colocado é o Fortaleza com 49, o Palmeiras tem 47 e o Flamengo 44 é o quarto colocado. Cláudio Zaidan fala, 27 jogados, primeiro tempo 0, Botafogo 0, Corinthians, Zaidan. O Corinthians precisa melhorar o contra-ataque, né? Ele está tomando essa blitz, mas está segurando, principalmente por causa do Hugo, mas tem de dar também sustos no Botafogo, contra-atacar com mais eficiência, com mais qualidade. Tá errando muito passo, ó, errou de novo. Ah, mas o Mateuzinho vai errar sempre. O problema não é o Mateuzinho, o problema é quem escala ele, viu, Zaidan? Essa substituição já está cantada. Segundo tempo tem de entrar o Fagner, né? Tá no Agora banco, é o seguinte, né? Tá no banco. Do mesmo jeito que o Corinthians errou demais quando fez aquele novo contrato com o Carlos Miguel, o Flamengo errou feio com o Hugo, porque achou que não ia dar nada e colocou um preço muito barato. Facilitou a vida do interessado, o Corinthians vai comprar o jogador, né? É o futebol da Bandeirantes. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil é Braspress. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. A bola volta no toque de bola, vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor 20 no Brasil. Recolhe no campo de defesa para ser jogando, já prende o time do Botafogo. Lançamento vem à frente no comando de ataque, tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Aperta o fogão, placar do jogo 0-0, Luiz Henrique prende o lance, ele vem pra finta, tenta o toque de bola, afasta, Bidu tenta tirar dali, ela volta com Thales Magno, domina para o time do Corinthians, gira a jogada pelo comando de ataque, vai pra finta, tentou chegar ao time corintiano, houve a falta, tá parado o jogo, campo de defesa, falta para o Corinthians bater. Falta do Danilo Barbosa em cima do Garro, que reclama bastante ali do encontrão nas costas. É impressionante como o Daronco tá sempre longe do lance. Falta pro Timão, lado esquerdo. Músculo só treina, não treina aeróbico, né? Só levantar peso, entendeu? Aí não consegue correr.
Você tá numa fase, irmão. Ah, mas é verdade mesmo, é só músculo aí, pronto. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se a Sil pode confiar, Brasil. Alô, Luiz Pisani, Presidente Prudente, ligado no microfone Bandeirantes. Parabéns à cidade de Presidente Prudente fazendo aniversário. Do meio do campo de retaguarda, tenta o toque de bola contigo novamente. Do meio do campo de defesa, vem pra finta, aprende a jogar a curta pelo comando de ataque, aperta novamente no toque de bola. Tenta descer o time do Corinthians, abertura do campo de defesa. Já recolhe novamente, vem pro toque de bola para Hugo. Hugo rasga pro time corintiano do campo de retaguarda, vai tentar o levantamento para o comando de ataque. Que aperta na marcação, o árbitro para. Mas com a falta do Thales Magno, não, impedimento dele. Isso, impedimento do Thales Magno. O Alexander Barbosa até pediu uma falta antes mesmo do impedimento. Bola pro time do Botafogo, setor de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Vem comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Ganhe um carro por apenas 5 centavos e ajude uma instituição. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e aproveite. Abra a volta do toque de bola com o time do Botafogo para ser jogando. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Do time do Botafogo vem pro toque de bola, Igor Jesus abriu na direita do campo de ataque para Luiz Henrique, ele prende o lance, vai para a finta, Bidu tocou na bola, ela vai embora. Escanteio pro time do Botafogo bater. O tempo da atacada escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tanda Brasil. Você tá ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor ouvinte do Brasil. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Ela volta no campo de ataque, escanteio pro time do Botafogo, bater o levantamento na grande área, o toque de cabeça, vai para fora. Longe do gol, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Alexander Barbosa subiu. Ô, sabe qual que é a fama do Alexander Barbosa? Ele tá sempre armado. A torcida do Botafogo fala que ele joga sem cueca. Ah, mas desnecessário isso, né? O que interessa isso, Zaidan? É lamentável, né? Lamentável. Volta a fita, vai, vamos de novo. Vamos tentar de novo. Bate o escanteio de novo. Ah, para de ser espia, pô. Domínio do campo de ataque. Ah, Ramiro, se liga. A abertura vem pelo comando de ataque. Tenta o toque de bola do time do Corinthians. Lançamento vem errado. Thales Magno vai chegar na bola. Ele recupera para o time corintiano que está jogando no campo de defesa com Garro para Mateuzinho. Aí é difícil, hein? Toca no Mateuzinho. Domínio do campo intermediário. Volta a jogar pelo setor do meio de campo com Ranieri. Ranieri prende o lance para o time do Corinthians. Solta pelo setor de esquerda. 31 jogados 0-0. Você ligado no microfone da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. E aperta o time do Corinthians, tenta descer com o Mateuzinho, vem pelo setor de esquerda, abriu para Garro. Garro dominou para o time do Corinthians, enfiou para Mateuzinho, tentou devolução, abriu para Garro pelo setor de esquerda. Cruzamento vem na boca do gol. Passou por todo mundo, tentou bater. O jogador Mateuzinho, a bola explode no zagueiro, vai embora para a linha de fundo, escanteio para o Corinthians bater. É o primeiro do Corinthians no jogo? É o primeiro do Corinthians no jogo. O Botafogo já teve 4 escanteios. O Corinthians vai para o seu primeiro. O Garro tentou conversar ali com o Romero. Romero, você precisa passar tal para a gente fazer uma tabela legal. Eles estão tentando se ajeitar. Rodrigo Garro, argentino, vem para a cobrança no escanteio. Ofertas Steel por tempo limitado. Novas motosserras e a linha de bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br e aproveite, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. Escanteio para o time do Botafogo. Bateu o escanteio para o Corinthians. Bater escanteio para o Timão cobrar. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Escanteio o Timão e vem pelo setor de direita. Ele perde esquerda. Garro, partiu pra bola, bateu, levantou no banco do gol, toque de cabeça do Ranieri, dá na bochecha, lado de fora da rede e vai embora. Tiro de meta pro Botafogo bater. Doido para marcar o seu segundo gol com a camisa alvinegro. Cruzamento do Garro pro Ranieri. Subia de cabeça, ela bate na rede, só que pelo lado de fora. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo. Domínio do campo de defesa, o Botafogo para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A pra volta no toque de bola para ser jogando. Recolhe Coutinho novamente. O time do Botafogo pelo setor de esquerda. Vem pro toque de bola Coutinho. Domina, prende o lance Vitinho. Ele vem pra finta, tenta a jogada, abriu pelo setor de meio de campo. Recomeça a jogada novamente. O time do Botafogo está jogando com Marlon Freitas. Abriu pelo setor de meio direito do campo de ataque. Soltou para Savarino. Ele prende pela ponta, volta a jogada com Luiz Henrique. Prendeu pelo setor de esquerda. Vai pro drible. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Cícero Peixoto, obrigado. Alô, Marli Oliveira. Curtindo o sonsaço da Bandeirantes.
0-0 Corinthians e Botafogo. Você está curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Já domina do seu campo de defesa, recolhe contigo novamente o time do Botafogo. Tenta arrancar para o comando de ataque, vem para o break em cima da marcação no primeiro. Prende o lance curto pelo setor de esquerda, aperta o Botafogo na direita, já bola invertida. Abriu Almada prendeu na direita, soltou o Vitinho. Ele vem para a tabela, vem para a marcação, aperta, tenta ganhar o time do Corinthians, vem para o toque de bola, ganha tiro de meta. Tá parado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Na marcação forte do time corintiano, tá parado o jogo, chegou muito bem o Caetano. Tava bem no lance o zagueiro da equipe do Corinthians, junto ao Matheus Bidu, que tentavam cortar essa bola e conseguiram. Tiro de meta pro Timão. Pra você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Recolhe no campo de defesa para ser para o jogo. Já domina o time do Corinthians, tem pelo setor de esquerda, cá para ataque, vem lançamento à frente do comando, tenta descer o Timão. Abertura do comando de ataque, tenta o toque, Garro tenta chegar na bola, não chega. É na volta com o Botafogo que está jogando. Se tem hit, tem estrela, estrela bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 jogados, primeiro tempo de jogo, girando o placar do brasileiro. Continua para você, 0 pro Botafogo, 0 pro Corinthians. Aqui você confere no Newton Santos, Rio de Janeiro. Microfone Bandeirantes ligado, alô, Bruno Biliazzi. Alô, Ulisses, no momento o Corinthians tem 26 pontos, é o 17º colocado, na frente de Vitória com 25, Cuiabá 22 e o Atlético Goianiense com 18, Timão segue no Z4. É o futebol da Bandeirantes. O torcedor pergunta-se sobre o jogo de São Paulo e Fluminense. O que vai acontecer, hein, Zaidan? São Paulo e Fluminense? É aquele jogo que estão querendo anular, não anula, aquela coisa. Ah, toda. Sim. Não, porque o problema é o seguinte, o VAR chamou o cara, ou seja, não foi apenas o erro de não ter visto na hora a falta, etc. E não ter visto se o Thiago Silva colocou a mão na bola quando ele havia dado vantagem. O VAR chamou depois do gol e ele falou, não aconteceu nada, eu vou manter minha decisão, o gol está valendo, né? E aí o São Paulo quer que isso seja caracterizado como erro de direito e não erro de fato. Erro de fato acontece toda hora. Agora, erro de direito é a única possibilidade de você anular o jogo. É isso que o São Paulo vai tentar, caracterizar como um desconhecimento da regra pelo árbitro do jogo. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi solta para Garro, domina Thales Magno, partiu Garro, passa mal, Mateuzinho volta, domina para o time do Corinthians, quase perde a bola, ela volta com o time corintiano, sai jogando com o André, abriu para Ranieri, recolheu novamente com toque de bola de José Martínez, ele prende pelo comando de ataque, na esquerda tem Bidu, Garro soltou para Bidu, vem para o toque de bola, aperta o Corinthians, lançamento no meio, errado. Romero não vai, fica se lamentando, tá parado o jogo. E aí o Romero, é verdade, fica chateado de não alcançar essa bola, também no passe errado do Matheus Bidu, que dá o contra-ataque pro Botafogo. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Botafogo. Bidu vem para a marcação, Igor Jesus domina. Ele pode soltar para a direita no campo de ataque, abriu para Vitinho. Vitinho já domina pelo seu campo de defesa, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Recolhe a jogada, já tenta o toque de bola curto novamente no setor de meio de campo. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Recolheu pelo setor de ponta no campo de retaguarda, vai para a finta em cima da marcação. Aperta o time do Botafogo, bola batida, vem para mergulhar. Estica a perna no chute do Luiz Henrique, vem para cortar de qualquer maneira, José Martínez. Tá parado o jogo. Aliás, a bola tentava avançar pelo lado direito e o lado esquerdo do Corinthians. Mais uma oportunidade em que a pressão era em cima de Matheus Bidu e também do Caetano. É lateral para o time do Botafogo bater 37 de bola rolando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Já domina do campo de defesa para ser para o jogo. Recolhe a jogada contigo no campo de defesa. O time do Corinthians ouve a falta em cima de Garro para o Timão bater. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil, se a Sil pode confiar, Brasil. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo de ataque, recolhe o time do Corinthians pela direita do campo de ataque, já prende a jogada curtinha para a ponta. Mateuzinho dominou, ligou, voa a bola para Romero, tá na área. Chegou Barbosa na marcação, Romero perde. Ele foi tentar fazer o jogo de corpo ali, mas acabou se atrapalhando completamente o Romero. Não sei não se para esse segundo tempo o Ramon Dias pode arriscar aí um Héctor Hernandes. Concorra a um carro por só 5 centavos. Acesse vivasortesampaulo.com.br e transforme a sua vida. E aí, Zaidan, o que você acha? Olha só. Olha o lance do Botafogo, vem para o campo de ataque, vai ser o gol, bola tocada, Matheus! Luiz
Henrique. Gol do Botafogo! Numa jogada de tabela do time do Botafogo, inteligente, corte em cima do Ranieri, que ficou caído, a bola foi solta para o Savarino, dentro da área, ninguém marcou, o André chegou tarde, o cruzamento vem no pé na medida, na pequena área, para a chegada do Luiz Henrique, meter no fundo da rede, a zaga do Corinthians para pedindo impedimento, ele entra livre, o Hugo mergulhou, não achou, Luiz Henrique para abrir o placar, 1 para o Botafogo, aos 39 minutos de bola, rolando 0 para o Corinthians, o detalhe do gol é todo seu, diz aí, Ramiro. Num gol que era construído depois de várias e várias oportunidades. Começava sempre com Almada e assim foi. Almada, Savarino, Almada para Luiz Henrique. Jogador que recentemente chegou da seleção brasileira. Já para converter e fazer o primeiro para o Botafogo. 1-0. E aí, Zaidan? Bom, é aquela história. O meio-campo tá marcando mal. E o Almada botou o cara para dançar, né? Puxou para cá, puxou para lá. Isso desorganizou a defesa do Corinthians. Ele meteu a bola na esquerda para o Savarino, sai o cruzamento. Luiz Henrique completamente livre. O Hugo ficou fulo da vida porque, de novo, alguém chegou cara a cara com ele e dessa vez não deu para evitar. Mas o meio-campo do Corinthians está dando um espaço absurdo. Vamos ver o Corinthians aí. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Vem pro jogo, time do Corinthians, bola fechou, até pênalti! E Mateuzinho, penalidade máxima pro Corinthians bater. Mateuzinho dominou na área, partiu em velocidade, ele sofre pênalti. E aí... Ramiro, pênalti para o Corinthians. Mateuzinho recebeu essa bola pela ponta direita na velocidade, adiantou como um ponta. Avançou e no meio do caminho, o Barbosa acabou deixando uma enxadada. Pênalti claro. Estava ligado no lance o Daronco. Tentam os jogadores do time do Botafogo impedir isso tudo. Mas Mateuzinho e Garro já se preparam, um dos dois, para essa cobrança. Tá parado o jogo. E aí, Zaidan? Sei não, hein? Você acha que foi pênalti? Eu achei que foi. Me pareceu que pegou, né? É preciso ver ali no replay se quando... Tanto que na hora do lance, eu ainda falei aqui, pênalti. Eu achei que o Marçal pegou o Mateuzinho. Pra mim, ele pega a bola, viu, Zaidan? É isso que tem de ver. A minha impressão inicial foi de pênalti, tanto que eu ainda falei, não, pênalti, né? Porque eu achei que o Marçal tocou no Mateuzinho. Mas cabe ao VAR agora analisar se pegou na bola, se não pegou em lugar, se foi na grama e ele não foi tocado. Mas o Daronco está confirmando até agora. Vamos ver se o VAR pede pro Daronco rever o lance. A minha impressão, sem replay, foi de pênalti. Parece que ele confirma o pênalti, o Daronco, né? Tá aí o Romero que põe a bola para a cobrança. Ele até está conversando um pouco com o VAR e tal. Ele pediu um pouco de tempo. Aliás, o Botafogo aproveita para ganhar tempo também, ver se o VAR chama o Daronco, mas ao que tudo indica, pênalti confirmado. Romero vem para a cobrança. Muito bem, vamos ver o que vai acontecer ali. Daronco pede pro goleiro do Botafogo, o John, ir pro meio do gol. Mas se ele não quer ir pro meio do gol, manda bater o pênalti, pô. Sem goleiro. Botafogo também, eu vou falar, é um chororô, hein, Zaidan? O que eles bateram no Palmeiras, o Botafogo, foi um negócio impressionante, né? E agora, uma reclamação danada. Ó, eu fiquei na dúvida, viu, Zaidan? Pra ser bem sincero pra você, mas ele confirmou o pênalti, viu? Confirmou. Hein, Zaidan? Eu não vi replay. A minha impressão aqui foi de pênalti, não é? Você pode ter uma imagem melhor. A minha impressão foi de pênalti. Me pareceu que bateu e vai cobrar. Vem pra cobrança, Romero pro time do Corinthians, é pênalti pro time corintiano bater, se posiciona Romero pra cobrança de pênalti, o Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa, comércio com muito mais qualidade, economia em todos os produtos, Tenda Atacado, é pênalti para o Corinthians bater, se posiciona pra cobrança de pênalti, Romero, John, tá no meio do gol, não toma distância, Romero pra bater pênalti pro time do Corinthians, 1-0 Botafogo, Romero na bola, caminhou lentamente, partiu, bateu, defendeu o John! Defesaça do gol!
goleiro do Botafogo. O Romero foi lentamente, esperando o John decidir o canto. Ele não decidiu, ficou parado. O Romero bateu mal, quase no meio do gol. O John faz a defesa, o goleiro do Botafogo, e põe para escanteio. É impressionante como bate mal o Romero. Ele deu um salto, queria voar. Voou tanto que acertou a bola completamente errado pro John, com facilidade ficar com ela. Vem o Corinthians. Escanteio cobrado, John no alto, pega para o time do Botafogo para ser jogador no campo de defesa. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser da Nakata, sabe por quê? Porque a Nakata e tudo azul pela frente, a Nakata, torcedor brasileiro. E aí, Zaidan? O Romero merece todos os elogios que nós fizemos há pouco, mas ele bateu muito mal, muito mal. Essa história de devagarzinho, né, naquela de vou dar um pulinho antes, é difícil dar certo. Se o goleiro espera, atrapalha muito a vida do batedor, e foi o que aconteceu. É o que você narrou, Ulisses. O John esperou. E aí, quando ele deu a paradinha, ele ficou sem opção. Bateu fraco, o John foi lá e buscou. Bateu muito mal o Romero, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, pois não? Mais 4 minutos, vamos a 49. Futebol Bandeirantes. Ofertas estilo por tempo limitado. Novas motosserras e a linha de bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertasestil.com.br e aproveite, torcedor brasileiro. 1-0 para o time do Botafogo. O Corinthians perde pênalti. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende o assunto, é Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A para volta do toque de bola para ser jogado contigo no meio de campo. Recolhe novamente no meio do time do Botafogo para ser jogado no seu campo de defesa. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. Você recolhe no campo de defesa, tenta descer o Botafogo. 1-0 Botafogo. Estamos com 46 minutos de bola rolando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É Grupo Souza Lima. A bola volta do toque de bola. Recolhe o time do Botafogo para ser jogado no campo de defesa. 1-0 Botafogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Recolhe no campo de defesa, prende o lance curtinho. Romero brincou na cobrança de pênalti, hein, Zaidan? Pois é, aliás, está acontecendo muito isso, né? O jogador dá um pulinho, ele chega na bola sem força, sem velocidade. Se o goleiro escolhe o canto, beleza, você joga no outro. Mas se o goleiro espera, a não ser que seja um Djalminha da vida, né? Que tanto faz ele vir em velocidade ou parado, ele põe a bola onde quer. E aí bateu muito mal. O John foi muito bem, sobretudo no rebote, porque depois que ele defende, chega um jogador do Corinthians e ele ainda chega para ganhar a disputa e mandar para escanteio. Uma ótima defesa do John. A bola volta com o time do Corinthians, domina para a direita do campo de ataque, vem para o toque de bola, Mateuzinho, sai jogando no campo de defesa, recolhe a jogada com André Ramalho. Domina novamente o time corintiano para ser jogando 1-0, recolhe no campo de defesa, tenta descer o time do Corinthians, bola foi solta para Garro. Garro domina no campo de ataque, Thales Magno pede, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, soltou a bola para Bidu. Bidu dominou para o Corinthians, cruzou, levantou no bagulho do gol, subiu, o zagueirão vem para acordar. A bola volta no meio de campo, aperta o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada, não consegue. No bate, rebate, houve a falta. Vem para fazer a falta, é falta para a equipe do Botafogo bater do seu campo de defesa. Mandar um abraço pro Pablo, ligado no microfone Bandeirantes. Alô, Pedro! Alô, Cacau! Alô, meu amigo, vou dizer para você, hein? Ei, Cláudio, um forte abraço para você, obrigado pelo carinho da sintonia. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Obrigado pela audiência, placar de 1-0 pro time do Botafogo, mais líder do que nunca no Campeonato Brasileiro. Segue na liderança o Fogão. A bola volta com o time do Botafogo, tenta o toque de bola com o time Thales Magno na marcação, aperta, ganha o lance e perde. Ela volta no toque de bola, sempre a segunda bola do time do Botafogo. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já dominou no campo de ataque, recolheu o Botafogo, cruzamento vem na segunda trave, apertura a marcação, tentou chegar a bola, não chega Luiz Henrique. Tiro de meta para o Corinthians bater, tiro de meta para o Timão cobrar, pois não. Só para transmitir um abraço do Luiz Cláudio Brito, torcedor do Santos, está lá em Santos, nosso colega, e mandando um abraço para você e para o Ramiro. Ele é fã, como todo mundo, da tua narração, Ulisses. Valeu, Luiz. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. A bola volta do toque de bola, sai jogando novamente o time do Corinthians. Abertura para Ranieri. Ele prende o lance para o time corintiano. Tenta o toque de bola para o setor de direita. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A abertura vem para Garro, tentou o domínio. Toma a falta por trás. E o Garro pede toda hora cartão amarelo. Ele toma uma falta por trás. E o barrigudo do árbitro do jogo vai lá, com a barriga do tamanho da minha. Você viu a barriga dele como é que tá? É por isso que ele tá querendo o jogo devagarzinho, viu? Para não correr muito. Tá para louco, toda hora véio. para não correr muito.
É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Recolhe pelo campo de defesa, tenta o toque de bola novamente. O time do Corinthians para ser jogando a abertura na direita para Mateuzinho. Mateuzinho prende o lance para o time do Corinthians, vem para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele recolhe a jogada para ser para o Júlio. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Volta do toque de bola, recolhe o Botafogo quando o árbitro ergue o braço. Termina o primeiro tempo no Newton Santos. Botafogo 1, gol marcado pelo Luiz Henrique. Romero perdeu o pênalti na defesa do goleiro John do Botafogo. Assim foi o primeiro tempo, mas deu muito Botafogo no jogo. Na Bandeirantes vem aí ele, o intervalo Bandeirantes, Bruno Milhozzi batendo escanteio, cabeceando, Bruno. É isso aí, Ulisses. Obrigado pela primeira transmissão. Incrível primeiro tempo pro Botafogo, que larga na frente, 1-0. Olha só, cara, o Romero bate um pênalti. Assim, é pra irritar o torcedor, porque ele dá aquele pulinho, chuta rasteiro, a bola no canto premeditado. Fácil pro John pular, mas também com muitos méritos, porque tava todo esticado. O bom goleiro do Botafogo. Pois é, Ramiro, clima na saída do campo. Corinthians, é claro, cabisbaixo após esse intervalo, 1-0 Fogão. Muita atenção do lado do Corinthians com relação a esse resultado, obviamente que é preocupante para a equipe alvinegra. Há quem acredite que é um daqueles jogos perdíveis, né? Mas é fato que o Corinthians não pode perder, porque estamos aí na 26ª rodada, estamos a 12 jogos aí do fim do Campeonato Brasileiro e o Corinthians segue na zona de rebaixamento. Perdeu um pênalti e muito provavelmente vai promover mudanças para esse segundo tempo. O técnico Ramon Dias pode colocar aí, por exemplo, o Fagner ou até uma força ofensiva. A gente falava da possibilidade do próprio Héctor Hernandes. Estes atletas daqui a pouco vão começar o trabalho de aquecimento aqui do estádio do Newton Santos. Hoje com a operação técnica do monstro sagrado Wesley Ortega. Que som, hein? Tá demais. Grande Wesley Ortega, ô Milhozzi. Sonsaço da Rádio Bandeirantes, direto do Newton Santos. Pedro Ramiro no gramado do jogo, em que o Corinthians está sendo derrotado 1-0. Seja lá qual for a alteração, Zaidan, tem que ser de postura, né? Porque o Corinthians tem que buscar esse empate. Teve a chance com o Romero na penalidade. E aí, não sei se dá pra dizer que foi displicente, mas errou na escolha, na forma de cobrar esse pênalti, hein, Zaidan? Perfeito, errou na escolha. Peraí que tem uma pergunta pra você aqui, ó. Ô Milhozzi, pedi 2 palpites pra você. O Palmeiras e Criciúma e o Santos e América. Ó, o Palmeiras vai ganhar do Criciúma em 2-0 com tranquilidade, porque tem que ficar atrás aí do Botafogo, não pode deixar deslanchar o time carioca, que é o líder do Brasileirão. E o Santos vai vencer amanhã na Vila contra a equipe do América, precisa ganhar também. Ô Milhozzi, você tem toda a razão. Eu não acho que tenha sido firula, fazer bonitinho. Foi uma escolha errada, né? É aquela de quando eu paro, eu mato o goleiro. Porque a hora que eu dou a paradinha, ele escolhe o canto e eu meto a bola no outro. Só que o goleiro esperou. E quando o goleiro faz isso com um jogador que dá esse pulinho antes da cobrança, a não ser que seja um virtuose, né, na cobrança de pênalti, eu mencionei até durante o primeiro tempo o Djalminha, porque o Djalminha era impressionante, ele parava e era indiferente se o goleiro pulava antes, se o goleiro esperava, porque seja batendo forte ou em cima da bola, parando em cima da bola, ele conseguia colocar a bola onde queria. Não é o caso do Romero. O Romero, inclusive, sabe bater pênaltis, nós já vimos isso, mas normalmente ele bate forte e alta. Ele deu essa paradinha, o John ficou esperando. E aí ele não tinha mais força para bater no canto, com força. Ele colocou ali a meia altura, ficou moleza para o John. Esperou, foi no canto certo, é óbvio. Fez a defesa e depois ainda evitou que o Mateuzinho chegasse no rebote. Mandou para escanteio. Foi muito bem o John. E o Romero, que a gente elogiou muito no primeiro tempo, pela história que ele tem no Corinthians, e ele merece os elogios, foi muito mal. Como foi mal o meio campo do Corinthians, viu, Milhozzi? Foi muito mal. O Botafogo jantou a dupla Martínez e Ranieri. Você viu, inclusive, o chamou para dançar do Almada em cima do Ranieri no gol, né? Cortou para lá, cortou para cá e meteu para o Savarino. O Savarino tem espaço para cruzar, todo mundo sai para fazer cobertura, tá lá o Luiz Henrique sozinho, não deu pro Hugo evitar. O Hugo que já havia evitado em outras ocasiões o primeiro gol do Botafogo. Ele vinha sendo um destaque do Corinthians. O Botafogo atacou mais, mas principalmente contou com
com a marcação errada e mal feita no meio-campo do Corinthians. O Corinthians deu espaços para o Botafogo jogar, por isso o Hugo apareceu tanto, Milioli. Com certeza, Zaidan, e claro que o prejuízo é considerável, sai perdendo por 1-0 e perdeu um pênalti, mas a gente sabe que dava para ser muito mais se não fosse o Hugo Souza salvando o Corinthians em algumas oportunidades. Algumas vezes o Hugo trabalhou, mas não conseguiu evitar por enquanto. 1-0 Botafogo e Newton Santos. É o seguinte, voltamos daqui a pouco pro segundo tempo do intervalo, né? Voltamos para esse complemento antes da partida. Daqui a pouco tem mais Ulisses Costa para trazer a emoção de todo o segundo tempo. Tem que buscar o empate, o Timão tem que reagir e você fica ligado na Bandeirantes porque daqui a pouco todas as emoções da segunda etapa. Você sabe, futebol é na Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Pra cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor Nakata, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Packers, Eagles no Brasil. Um jogo que vai entrar para a história da NFL. Mas no Disney Plus, a história da NFL acontece toda semana. Prepare-se para curtir 158 jogos ao vivo. Lances que parecem coisas de filme. Única Red Zone em português que existe. E tudo na companhia de quem mais entende do assunto. Assista no Disney Plus Premium. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. Atenção! Com Viva Sorte São Paulo, você tem a chance de concorrer a um carro por apenas 2 centavos. Isso mesmo! Por apenas 2 centavos você pode mudar a sua vida e realizar o sonho de ter um carro na garagem. É a oportunidade que você estava esperando e ela está ao seu alcance. Não perca tempo! É fácil e rápido. Basta acessar vivasortesaopaulo.com.br, comprar o seu título e torcer para ser o próximo grande vencedor. Aproveite essa chance única de transformar sua vida por apenas 2 centavos. vivasortesaopaulo.com.br. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de meio a meio com água. Já o pronto uso não, já está diluído. É só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. A Steel agradece a você, cliente, por confiar em nossos produtos. É essa confiança que nos move, nos motiva a inovar e seguir entregando as ferramentas ideais para as suas necessidades. Do campo ao jardim, da sua casa à construção civil. Você é parte essencial da nossa história. Juntos transformamos trabalho em resultados. Uma homenagem da Steel no Dia do Cliente. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima.
O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Braspress.com. Olha o lance do Botafogo, vem para o campo de ataque, vai ser o gol para tocar no Matheus! Luiz Henrique. Gol do Botafogo! Jogada de tabela do time do Botafogo. Inteligente, corte em cima do Ranieri, que ficou caído. A bola foi solta para o Savarino dentro da área. Ninguém marcou. O André chegou tarde. O cruzamento vem no pé na medida, na pequena área. Para a chegada do Luiz Henrique meter no fundo da rede. A zaga do Corinthians para pedir impedimento. Ele entra livre. O Hugo mergulhou, não achou. Luiz Henrique para abrir o placar. 1 para o Botafogo. Aos 39 minutos de bola rolando 0 para o Corinthians. 1-0 para a equipe do Fogão, tá na frente o Botafogo com o gol do Luiz Henrique. E é o seguinte, Timão precisa pontuar, porque está nesse momento na 18ª colocação. O Vitória ultrapassou a equipe do Corinthians hoje após vencer o Atlético Goianiense. Outro destaque também da rodada foi o empate 1-1 entre Fortaleza e Atlético Paranaense, que é bom para o Botafogo. Cada vez mais líder, cada vez mais tranquilo no topo da tabela. Zaidan, você falou bastante de postura, né? Sobre como o Corinthians acabou sendo encurralado e podia ter sofrido mais gols do Botafogo, mesmo com o pênalti perdido. O que precisa fazer Ramon Dias, que tem agora mais opções? Não dá mais para reclamar tanto assim, porque tem como mexer nesse time do Corinthians, pelo menos jogadores no banco, inclusive um estreante, possível estreante, está à disposição, Zaidan. Deve, na minha opinião, fazer 3 alterações. O Fagner na direita, no lugar do Mateuzinho. Tirar um zagueiro e tentar ganhar o meio campo. Ele pode fazer isso com o Bidon. O Carrilho, eu acho que é uma opção interessantíssima. Seria até maior se tivesse empatado, porque eu não sei como ele está hoje. Faz tempo que não o vejo jogar, mas quando eu vi no auge do Carrilho, joga de muita velocidade e habilidoso, driblador. Então ele pode aproveitar um espaço ali pela direita. Eu tiraria um zagueiro e colocaria um atacante, tiraria o Mateuzinho, colocaria o Fagner, né? E tentaria melhorar esse meio campo. Pode ser o Bidon, ele pode tentar o Coronado, que o Coronado é meio vagalume, né? Ele tem jogo que ele brilha. Ele modifica o jogo, tem jogo que ele fica apagadão, mas é uma opção também. O que não dá é para ficar com o meio campo como foi no primeiro tempo. O meio campo do Corinthians foi dominado no primeiro tempo, meu caro Milhões. O José Martínez, que já fez bons jogos, Ranieri, que em algum momento já foi também indiscutível, hoje não estão bem contra o Botafogo, estão sofrendo demais com o rápido time do Botafogo. E ô Ramiro, o Sonsaço da Bandeirantes está me denunciando aqui, mas está rolando um pancadão aí no Newton Santos no intervalo? Sempre o pancadão rolando solto.
aqui no Newton Santos. Só um detalhe, o Corinthians vai mudar de uniforme, viu? Mudou de uniforme, colocou todo preto agora para esse segundo tempo. O Corinthians resolveu mudar de uniforme, quem sabe dá sorte, né? Mas aquilo lá não tava dando, né? Nossa, tá brincando. Imagina se vira moda, né? Primeiro tempo com um uniforme, segundo com o outro. Mas vai ajudar um pouco, né? Principalmente Ulisses Costa aqui, pô, vamos combinar, ficou difícil de distinguir esses uniformes de Corinthians e Botafogo, não sei se dentro de campo, mas de longe, ainda mais com a numeração, deixando tudo mais confuso. Zaidan, rapidinho, você já teve chance de rever o lance e foi pênalti mesmo, né, em cima do Mateuzinho? Você sabe que eu não revi, mas a minha impressão na hora foi de pênalti, porque ele foi tocado, até porque seria uma insanidade, né? Se ele não fosse tocado, ele tentar simular o pênalti. Para mim, ele foi tocado pelo Marçal, só que depois o lance foi desperdiçado. Mas foi um grande lance do Mateuzinho no jogo. Ele que conseguiu o primeiro escanteio do Corinthians e, na sequência, logo depois do gol, ele conseguiu esse contra-ataque pela direita. E, para mim, o Marçal tocou nele sim. Não sei se você reviu aí, tirou a dúvida. Tive a mesma impressão que você. E Zaidan, outra pergunta que eu ia te fazer antes do segundo tempo de jogo, rapidamente. Bidon e Hector vão entrar, viu? Opa, pode mandar, Ramiro? Não, daqui a pouco mas só avisando, ainda a placa não foi levantada, mas o Bidon e o Hector vão entrar. Aí, duas mudanças. Bidon voltando a ganhar espaço e o Hector Hernandes, atacante espanhol, deve ter oportunidade. Que tal, Zaidan? Olha, eu nunca tinha visto esse cara jogar. A primeira vez foi na estreia dele, ele ficou pouquíssimo em campo, sentiu uma contusão. Então não sei se ele é bom, se ele não é bom. Mas eu não sei qual é a condição física do Carrilho, Carrijo, como prefiram aí, dependendo da região espanhola, né, onde se fala o idioma. Mas eu iria com o peruano, com o Carrijo. Mas tomara que o Hernandes seja uma boa contratação. Eu não conheço, nunca tinha visto ele jogar, não me lembro de ter visto ele jogar. Posso ter visto no Campeonato Espanhol e nem prestei atenção. Mas no Corinthians ele jogou pouquíssimo, né? Então não sei ainda se ele é bom ou ruim, mais ou menos. Vamos ver se a gente descobre agora. E o Bidon era uma das alterações que eu pedi aqui, mas eu teria voltado com a mudança na lateral. Colocaria o Fagner e tiraria um zagueiro. Só confirmando então, porque a partida já vai ser retomada, sai o 4 Caetano e entra o 22 Hector Hernandes, 22 Hector Hernandes no 4 Caetano e também sai o 43 Thales Magno e entra o 27 Bidon. Então vamos pro jogo, as emoções do segundo tempo. Botafogo vence o Timão 1-0, mas dá pra empalar pra virar. Vai Corinthians com Ulisses Costa. Apita o árbitro, toca na bola no time do Corinthians, ela rola, deixa ela rolar. E os times mudaram os uniformes, não, pelo menos o Corinthians, todo de preto agora o time corintiano. Botafogo é o mesmo uniforme, não, mudou as meias. Meia e calção branco, Botafogo. E domina o time do Corinthians, tenta descer no campo de ataque. Bola foi solta no meio de campo, tá parado o jogo, marcada falta para o time corintiano bater. Parado, falta para o time do Corinthians bater pelo setor de meia esquerda, campo de ataque. A falta cobrada vem para Garro. Garro abre na direita para Mateuzinho. Mateuzinho domina para o time do Corinthians, abre o compasso, enfiou no comando de ataque, não chega Romero. Tranquilo, John, sai do gol para fazer a firme, boa defesa. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Estrela Bet. A bola volta no toque de bola para ser jogando, recolhe novamente no campo de defesa, domina novamente o time do Corinthians para ser jogando, a abertura vem pelo meio de campo, recolhe José Martínez, ele prende o lance, vai para a finta em cima da marcação, o primeiro prendeu, soltou, jogada com o Jean pelo comando de ataque, vai para a finta, tenta o toque de bola, perde bola novamente o time do Corinthians, bola volta com o time do Botafogo, já tenta descer novamente Almada abre a jogada para a direita do campo de ataque para Igor Jesus domina para o time do Botafogo, vai para a finta em cima da marcação, o primeiro balanço em frente da marcação, soltou, empurra a jogada, domina pelo comando de ataque, vai para o drible novamente em velocidade, recolheu Luiz Henrique, tentou descer, vem Matheus Bidu para tirar. É bola no campo de defesa para ser jogando, você tá ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola. Já recolhe contigo no setor intermediário para você curtir o som da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Lançamento à frente na grande área, sai o gol. Sai o goleiro do Timão para fazer a defesa. E uma oportunidade que foi cortada no meio do caminho, o Bidon acabou desviando, facilitando que o Almada não chegasse. Bola para o Corinthians que perde 1-0.
Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil, pode. Pode confiar, Brasil. A bola já volta no toque de bola. Recolhe Coutinho pelo setor de esquerda em velocidade. Já domínio do campo de defesa. Vem para finta, tenta o toque. Coutinho pelo setor intermediário. Recolhe no campo de defesa. Vai para o toque de bola. Coutinho novamente. O time do Corinthians com toque. Coutinho no meio de Bidon. Bidon prende o lance, abre da esquerda, solta para Garro, para Bidon. Bidon tenta passar, não consegue. A bola voltaria com o time do Botafogo. Aperta na jogada Garro. Ele tenta ganhar, fica no chão para volta para Bidon, que recolhe para o time do Corinthians e sai jogando pelo setor de esquerda. Na esquerda tem Garro. Ele passa na marcação por entre as pernas do Luiz Henrique. Garro dribla. A abertura vem pela direita do campo de ataque em velocidade. Já recolhe no comando de ataque. Vem para finta em cima da marcação do primeiro. Recolheu novamente no toque de bola. Coutinho pelo setor de direita do campo de defesa. Vai para finta. Já prende o lance pelo setor de esquerda. Recolhe novamente no campo de defesa. Já tenta partir novamente o time corintiano. Lançamento na grande área. Tentou chegar, não chegou para a batida. Gol! Mais longe do gol. Ô, Bidu, pega mal na bola, manda pra fora, tiro de meta pro Botafogo bater. E ele já chegou a fazer um gol assim, invadindo a área, batendo de perna canhota e batendo bem, mas agora bate mal demais. Bola pela linha de fundo. Concorra um carro por só 5 centavos e acesse vivasaopaulo.com.br e transforme a sua vida. Cláudio Zaidan, que coisa, hein, Zaidan? Corinthians chega, mas falta aquela qualidade de finalização, hein, Cláudio Zaidan? O Thales Magno pode ter pedido para sair, é a única explicação, né? Eu não tiraria ele do time jamais, a não ser que ele tenha pedido para sair. Ele tem saído sempre, né? E não está fazendo grandes jogos mais, não é mesmo, Ramiro? Por causa do problema no ombro, né? Até no último jogo, o próprio Ramon Dias falou, ele tá com essa questão do ombro e tal, ele deslocou o ombro em uma das partidas contra o Fortaleza, e aí enfrenta muita dificuldade com relação a isso. Não sei se foi esse o motivo, a gente vai dar uma apurada. E agora com 2 zagueiros, né, Ulisses? Tinha de fazer isso mesmo, ficar só com 2 zagueiros. O Corinthians está perdendo o jogo, ele teria de colocar mais alguém para tentar ganhar o meio-campo, por isso ele colocou o Bidon. Nós defendíamos até a entrada do Bidon aqui, mas de qualquer maneira tem de marcar melhor, ficar mais com a bola. Mas para mim a saída do Thales Magno é um problema, né? Ele é um jogador que dá mais profundidade, drible, velocidade para o Corinthians. É o futebol da Bandeirantes e tenta destruir o time, bola sobra na entrada da grande área, recolhe a jogada do time do Corinthians pela direita do campo de ataque para Mateuzinho. Mateuzinho domina, tentou cruzamento, levantou para Romero na grande área. A bola sobra de primeira, passa pelo Romero, domínio do campo de ataque, vem para rasgar a frente Bidon. Ele rasga para a volta com Garro, Garro tenta o toque de bola, sai jogando para o time do Corinthians pelo setor de direita, abertura vem para Mateuzinho. Ele domina para o time corintiano, tenta descer contigo no setor intermediário, toque de cabeça, vai para fora. Vai para a linha de fundo, tentou ali o jogador do Corinthians, Héctor Hernandes, põe para fora. Que já chega tentando mostrar trabalho, ele não teve essas oportunidades, nem contra o Juventude, nem contra o Flamengo. Héctor Hernandes no seu segundo lance, coloca a bola para fora. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. O tempo não para, a Bandeirantes marca. 5 jogados para você conferir, 5 jogados para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Botafogo 0, Corinthians no Rio de Janeiro, no Newton Santos, na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, alô! Ô, Miliose. Botafogo que chega a 53 pontos, está abrindo 4 para o Fortaleza e também 6 para a equipe do Palmeiras. Grande vantagem no líder Botafogo e o Corinthians é o 18º com 25 pontos a 2 de sair do Z4. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda, torcedor do Brasil. E aí, Zaidan, 7 minutos, vamos chegando no segundo tempo, 1-0 Botafogo. Bom, o Hernandes já ganhou 2 pelo alto, né? É uma arma que o Corinthians pode utilizar agora com ele na área. O Romero mudou de lado, está jogando pelo lado esquerdo, onde estava antes o Thales Magno. O Corinthians está ficando mais com a bola, marcando melhor e vem de novo aí, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes e vem Corinthians pela direita do campo de ataque, já pede Héctor Romero, bola foi solta à frente do campo de ataque, mas bola muito mal passada, né, cara? É uma coisa impressionante como o Corinthians erra passe de bola, hein? E também como acaba caindo de nível também o próprio Ranielli, né? É, nossa, o Ranielli começou bem no Corinthians, bem observado, viu, o Ramiro? Ele começou bem no Corinthians e de repente sumiu, parou de jogar e tá caído o Garro na área do Botafogo.
Sentindo o tornozelo. Isso, foi numa disputa ali em que o cruzamento do Ranieri tinha como endereço o Garro. O Garro não chegou na bola porque o cruzamento foi errado e ele alega que teria sido pegado ali no meio do caminho pelo Bastos. Reclama com a arbitragem e uma conversa nesse momento, Ulisses. Falta, hein, Zaidão, não? Ele tocou na bola primeiro, né? Então, para mim, não houve a falta por isso. Ele toca na bola, mas que depois ele atingiu o Garro é indiscutível. Então não foi manha do Garro, ele não quis chamar falta. O árbitro acerta porque ele tira a bola e depois acerta o Garro. Mas que acertou, acertou. Peças para o carro Motocamil é Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata, torcedor ouvinte do Brasil. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O Romero também ficou pedindo um toque de mão ali, né? Mas mão estava junto ao corpo do Savarino, hein, Zaidan? E o jogador de costas, né? Ele não leva a mão à bola. Então é verdade que estão abusando na marcação de pênaltis assim. Mas aí seria demais, né? É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola volta no toque de bola, sai jogando o time do Corinthians pelo setor de esquerda. Lançamento vem à frente no comando de ataque. Houve a falta. O árbitro manda seguir, domina o time corintiano para ser jogando com Garro. Ele prende o lance, gira pelo meio de campo, soltou para Bidon. Bidon tenta chegar, a bola protege para o time do Corinthians. Ganhou com Ranieri. Ele tenta o toque de bola pelo setor de esquerda, abriu para Romero. Romero domina para o time do Corinthians, vem para a finta, tenta o toque de bola para ser jogando Coutinho. Domina novamente no campo de defesa o time do Corinthians. Tenta descer para o comando de ataque, para foi chuta à frente do comando. Aperta no toque de bola o time corintiano, recolhe o Garro, vem para a tabela Coutinho, a tabela de pé em pé, joga bem nesse momento o time do Corinthians. Abertura pelo comando de ataque, tenta o levantamento na boca do gol, tentou o toque de bola pelo setor de esquerda. Romero na finta, abriu jogada, a frente é pro Garro. Garro cruzou, levantou na boca do gol, não chega na bola novamente Héctor Hernandes. A bola volta com o time do Corinthians de primeira. A batida à frente, afasta o zagueiro, vem para tirar o Botafogo na paulada do Bidon. Do recolhe no campo de ataque, tenta descer o time do Botafogo. Para foi chuta pelo setor de esquerda, aperta na marcação, recupera o Botafogo no seu campo de defesa. Domina no campo de retaguarda para sair jogando. Na hora de fazer a troca do fluido de freio e fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. Lateral, direito, ataque. Parece que o Corinthians melhora um pouco, a impressão minha, Zaidan. Melhorou sim, fica mais com a bola, só que a partir do momento que o Corinthians é obrigado a marcar mais à frente, a jogar mais no campo de ataque, ele está dando ao Botafogo aquilo que o Botafogo gosta muito, que é espaço para contra-ataque. Foi assim contra o Fortaleza, né? O Botafogo fez 1-0, aí o Fortaleza se mandou para o ataque, deu espaço, tomou o segundo. Esse é o cuidado que o Corinthians deve ter, mas está melhor sim. E vem pro jogo, Mateuzinho lançado sem marcação nenhuma. Se acertar o cruzamento é boa. Vem para tirar, o goleiro afasta. A bola volta com a equipe do Corinthians, tenta descer pelo setor de esquerda. Recolheu o Corinthians, cruzamento na grande área. Ninguém chega, a bola para trás. Afasta o zagueiro, tira. A bola volta com o time corintiano. Recolhe pelo setor de meio direita, a bola batida, gol, a pancada. Vem pro toque de bola, tenta ganhar o Corinthians no bate, rebate, a bola volta com o time corintiano. Ranieri cochila, perde o lance. A bola volta com o time do Corinthians. Vem pro toque contigo na direita. Mateuzinho ganhou, girou pelo meio de campo para Bidon. Bidon abre para Garro. Garro domina para o time do Corinthians. Corinthians cai empate, já perdeu um pênalti. Abertura para Romero. Romero domina para Garro. Garro recolhe para o time do Corinthians. Tenta o toque de bola contigo na intermediária. Dominou para o time corintiano. Já partiu pelo setor de meia esquerda. Campo de ataque. Recolhe o time do Corinthians para ser jogando. Recolhe a jogada. Vem para a finta. Prende José Martínez. José Martínez domina pelo seu campo de defesa. Vem para a finta na marcação. Abriu pelo setor de direita. Vai para o toque de bola para entrar Ramalho. Ramalho domina pelo comando de ataque. Vai para a finta para o time do Corinthians. Abre da esquerda para Bidu. Bidu prendeu. Vem para a tabela. Solta. Boa jogada no comando de ataque. Pegaram o Bidu fora do lance. A bola volta novamente com o time do Corinthians. Recolheu o Garro, abriu para Mateuzinho, capricha Mateuzinho, dominou pela direita, deu dentro da grande área, aperta o time do Corinthians, tentou descer, a bola vai embora. Linha de fundo. E o Ramiro e o Ranieri ficou caído, o jogador do Botafogo quase agrediu ele. Quase que o Barbosa agrediu ele e o Ranieri caiu, ficou caído, não falou nada. Aí o louco do Barbosa, que é um jogador violento, que pegou alguns jogadores do Palmeiras, ele vem pra cima do Ranieri e o Ranieri caiu. Uma trombada, vamos ver se foi só isso. E aí, o cara não pode cair então, ô Ramiro? E olha que foi nas costas, hein? Não foi ombro a ombro, não. Uma atitude desproporcional do Barbosa. E, aliás, ele grita no rosto ali do Ranieri depois da chegada. Eu não tive a impressão de pênalti, mas o Barbosa depois até foi advertido ali sem cartão pelo próprio Daronco. Bola para a equipe do Botafogo. Ele empurra atrás do braço do jogador do Corinthians. Não foi ombro a ombro. Pois não, Zaidan? É aquele negócio, né? O Ranieri cai e o sujeito já está na cara dele gritando, né? Primeiro que foi uma imprudência do Barbosa. Foi uma imprudência.
Porque Vai era pro um VAR. lance que ele era um lance que ele podia ficar simplesmente acompanhando o jogador do Corinthians, que não ia chutar pro gol, não ia fazer nada. Pra e mim, ele faz o quê? Pra mim foi pênalti, tá? Só tô falando pra você que ele empurra pelas costas o jogador do Corinthians. Ô, Zaidan, o presidente do Botafogo, que é um dos maiores, uma das maiores vergonhas do futebol em termos de palavras, de falácias, né? Que ele é um falador, ele não prova nada. Ele levanta tudo contra o time dele, aquela coisa toda. Ele usa falácias. Pra mim foi pênalti no Ranieri. Eu vou antes de VAR, antes de mais nada, pela experiência que eu tenho no futebol, que ele foi empurrado pelas costas. E uso excessivo de força. Agora, eu vou dizer uma coisa pra você. O presidente do Botafogo transformou esse time do Botafogo num time de reclamões. O exemplo que vem de um cara que tinha que ser punido no futebol brasileiro, que ele falou que isso aqui é uma roubalheira danada, entendeu? E nada aconteceu, tá refletindo nos jogadores do Botafogo no campo de jogo. Os caras só reclamam. E foi pênalti, Zaidan. É aquele negócio. Pra mim ele foi empurrado. Foi um erro ridículo, primário do Danilo Barbosa. Primário, porque o jogador não ia fazer gol, não ia acontecer nada. Ele poderia correr lado a lado e acompanhar. Ou então disputar braço com braço, até porque ele é muito mais forte que o Ranieri. E ele vai com força excessiva pelas costas e derruba o Ranieri. Esse é o primeiro ponto. Para mim foi pênalti. Segundo ponto. O John Textor, que administra muito bem o Botafogo, ele tirou o Botafogo de uma crise histórica irremediável. Ele conseguiu fazer isso. Só que ele foi irresponsável quando ele acusou os jogadores de perderem porque queriam perder, porque tinham interesse em perder. Isso é irresponsabilidade. Ele está duvidando da honra de pessoas. Não pode fazer isso. E não provou. Agora, ele não é o único. Está cheio de dirigente brasileiro que toda semana insinua que o árbitro é ladrão, que a CBF quer prejudicar o clube. Pênalti. Ele não é o único. Acho que é pênalti, gente. Ele foi irresponsável. Se o Daronco não der esse pênalti, ele tem que ser suspenso. Pênalti, claro, pro Corinthians. Agora põe o Romero para bater de calcanhar. Desculpa até ter te cortado, Zaidan. O Bidu chamou a responsa, o Romero tá próximo ali de novo. Vamos ver se o Romero vai bater de novo esse pênalti. Mas foi irresponsável o Danilo Barbosa, hein? Total, e tem que tomar cartão também, viu? Foi irresponsável, né? Foi irresponsável. Total. Marlon Freitas vai pra cima do Daronco. Alexander Barbosa, foi irresponsável. O Marlon Freitas vai pra cima do Daronco apontando o dedo na cara do árbitro. Aí vai pintar cartão pro Marlon. Não, ele acaba não sinalizando. O Romero pediu a bola. Sim, agora sim. Cartão amarelo pro Marlon Freitas. Tá amarelado e tava pendurado. Tá fora do clássico contra o Fluminense no próximo fim de semana, o Marlon Freitas. Outra genialidade, né? Já deu pênalti, não adianta discutir com o árbitro, ele vai voltar, Zaidan? Ainda mais com o VAR. Ele já foi no VAR, ele já viu o lance 300 vezes. E foi pênalti. Tem que virar pro Alexander Barbosa e falar, meu amigo, por que você fez isso? O cara não ia fazer o gol. Ele estava em direção à linha de fundo, era só acompanhar. No máximo, colocar braço com braço. Você deu um empurrão a 200 por hora em cima do cara. Um pênalti tolo, infantil, mas foi pênalti. Ele é um zagueiro violento, só vai no corpo dos adversários, o Barbosa. Eu fiz vários jogos do Botafogo, entendeu? Contra o Palmeiras, ele desceu a bota. Ele acha que isso pode no futebol. Ele Será que foi é o Garro? Infantil. Garro. Deve ser o Garro, acho. Garro chamou a responsa, vem pra bola. Muito bem. Futebol da Bandeirantes. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor ouvinte no Brasil. É pênalti pro time do Corinthians bater. Corinthians tenta o gol de empate. Você ligado no Futebol Bandeirantes, ofertas Steel por tempo limitado. Novas motosserras e a linha bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertassteel.com.br, aproveite. E o John, goleiro do Botafogo, se eu sou árbitro, eu falo, bate pênalti aí, você não vai pro gol? Começar a parar com essas ceras, com essas coisas todas. Vem pra cobrança pro Corinthians, Garro. Corinthians já perdeu um pênalti com o Romero. John pegou, o Romero bateu muito mal.
Garro para cobrança para o time corintiano, 1-0 Botafogo. Estamos com 16 minutos de bola rolando. Segundo tempo de jogo. É pênalti para o time corintiano bater. Você comigo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Pênalti para o Corinthians. O segundo pênalti do jogo. Garro vem para a cobrança. Romero perdeu um, John defendeu. Partiu para a bola, Garro bateu. O goleirão do Botafogo dessa vez escolheu o canto esquerdo, ele bate a meia altura no meio do gol, Garro! Gol, emoção maior do futebol, essa emoção, Garro, que você proporciona a fiel torcida corintiana. Agora um pro time do Corinthians, um pro Botafogo, o detalhe do gol é teu, diz aí, Ramiro. Se tem algum problema no Corinthians, é só discar Garro. Rodrigo Garro ou Rodrigo Garra chamou a responsabilidade para a cobrança desta penalidade para marcar o seu 7º gol com a camisa do Corinthians em 45 jogos, além de 8 assistências. John de um lado, bola do outro, um para o Botafogo, um para o Corinthians. O Romero toma uma cotovelada fora do lance. É a informação que chega que o Romero foi atingido com uma cotovelada fora do lance. Pois não, Zaidan. O botafoguense João Saldanha, Ulisses, ele dizia o seguinte: pênalti, enche o pé, meu amigo. Pode errar, pode ir pra fora, bater na trave, o goleiro pegar, mas encha o pé. É muito mais difícil pro goleiro. E foi o que ele fez, tanto que o John percebeu, falou: esse cara não vai dançar, não vai fazer pulinho, não vai dar saltinho, ele vai encher o pé, é canhoto, eu vou no canto esquerdo. E foi o que o John fez. Dessa vez ele intuiu que não adiantava esperar e ele bateu no meio do gol. É assim que se bate pênalti, com força. Pode errar, pode, mas é assim que se bate pênalti. E o Corinthians voltou melhor. O Corinthians está ficando mais com a bola, marcando melhor. Então ele tirou um zagueiro, mas reforçou o meio campo, que foi onde o Corinthians dançou no primeiro tempo. Ele perdeu o meio campo e conseguiu recuperar com a mudança feita pelo Ramon. Futebol da Bandeirantes, o novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana do Disney Plus. O tempo não para, Bandeirantes marca. 19h30 de bola rolando o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Você confere. Botafogo 1, Corinthians também, no microfone da Bandeirantes, é você, alô, diz aí. Miliose, para de corrigir o erro dos outros. Ulisses, mas o Corinthians tem 26 pontos, no momento é o 17º colocado, o empate que coloca o Corinthians em situação um pouquinho mais confortável. Fluminense e Grêmio tem 27 e estão fora do Z4. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, pois não. Tiquinho e Matheus Martins foram chamados. Sobe o Corinthians. E vem para o jogo tentar descer o time do Corinthians. Bola fácil para John, que sai do gol para fazer a firme boa defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Aperta, Romero, tenta ganhar o lance contigo no carrinho, não consegue. A bola volta pelo comando de ataque. Eu quero você comigo. Um para o time do Corinthians, um também para a equipe do Botafogo. Você ligado na Bandeirantes, Luiz Pazini. Curtindo o som da Bandeirantes. Do meio do campo de retaguarda para ser o jogando. Vem para o toque, ele para contigo novamente o time do Botafogo. Abertura pelo setor de esquerda do campo de ataque. Tenta o levantamento para o comando. Placar do jogo continua 1-1. Está empatado o jogo. Corinthians e Botafogo. Desce o Botafogo. Abertura pelo setor de esquerda. Vem para levantada lá do outro lado. Bidu cochila. A bola chega na direita do campo de ataque para Vitinho. Ele arma o lance. Tenta o levantamento à frente. Aperta o time do Botafogo. Vem cruzamento para dentro da grande área. Vem para subir de cabeça. Afasta novamente. Tira o time do Corinthians. Bola volta no comando de ataque. Na finta, lindo drible. Vai pintar o gol. Bola batida. Desviou e entrou. Gol! De Almada pro Botafogo.
da bola que ele driblou um, driblou dois na entrada da grande área, ele deu a cabeça, encheu o pé na bola, a bola desvia, mata o goleiro do Corinthians no meio do caminho. Almada, agora 2 Botafogo, 1 para o time do Corinthians. A bola desvia na marcação, explode em cima da marcação e entra no fundo da rede. Bate em cima do José Martínez e entra no fundo do gol, matando o goleiro Hugo. 2 pro Botafogo, 1 pro Corinthians. O detalhe do gol é teu, Ramiro. Contratação de peso que chega para justificar o esforço feito pelo Botafogo para trazer este jogador. Almada faz o seu primeiro com a camisa do Botafogo, depois de um lance de muito vacilo da zaga do Corinthians, mas muita qualidade de Almada. A bola desvia, 2-1 para o Botafogo que mexe. Sai o 7 Luiz Henrique e entra o 9 Tiquinho Soares. Tiquinho Soares entra com a 9. Também saiu o 22 Vitinho e entrou o 4 Mateu Ponte. Ponte entra com a 4 no lugar do 22 Vitinho. Vou dizer, o Raniel era uma bola para pôr para escanteio, né, Zaidan? Segunda vez que o Almada botou ele para dançar, né? No primeiro gol e agora. Primeiro gol ele tocou pro Savarino, que cruzou pro Luiz Henrique. Segundo gol, ele chutou, teve o desvio, mas é um jogador que só o Rio de Janeiro pode convencê-lo a não ir pro Lyon, porque ele provavelmente estará no Lyon já em janeiro, Luiz. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Vem pra tirar, afasta o perigo, corta José Martínez, tira o perigo dali, ela fica na intermediária. É que o Raniel foi tocar essa bola. Era uma bola que estava na linha de fundo, dentro da área do Corinthians. Ele tinha que ter cabeceado para escanteio para fora. Ele devolveu a bola pro Botafogo quando ele tira de cabeça. Então o Raniel no pé do Almada, né? Que momento péssimo do Raniel e do Corinthians, hein, Zaidan? Pôs no pé do Almada, você tem toda a razão. Parecia que não tinha ninguém ali. Você jogar uma bola dessa para entrar da área é sempre um risco, né? E ele não olhou para onde ele estava jogando, jogou no pé do jogador do Botafogo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É Braspress, torcedor brasileiro. Drible do campo de ataque, tenta descer novamente, recorde no campo de defesa. Prende o lance contigo do campo de retaguarda. O time do Botafogo para ser para o jogo. Sim, renova a sua energia, cada dia, fios e cabos elétricos. Quer Sil, torcedor, pode confiar, Brasil. É Sil, fios e cabos elétricos. E do time do Corinthians, para frente, no campo de ataque, já prende o lance contigo na intermediária. Hector Hernandes, ele vem pro toque de bola contigo no meio de campo, abre a jogada com Garro. Garro domina, Corinthians corre atrás, tenta o toque de bola para Hector Hernandes na cara do gol, vai fazer o gol! Recuada a bola, toca na bola, vem para tirar de qualquer maneira Bastos. Ele sairia na cara do gol, quase o Corinthians empata aí, Ramiro. E foi numa tabela entre o Hector e o Romero pelo lado direito de campo, ele quase acerta, o jogador espanhol quase acerta o lance. Só que o último toque foi do zagueiro do próprio Botafogo, que fica com ela. O Fogão vence 2-1. 2-1 para o time do Botafogo. Ganha um carro por apenas 5 centavos e ajuda uma instituição. Acesse vivasaopaulo.com.br e mude de vida. O tempo não para, Bandeirantes marca. 25 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Corinthians vai perdendo 2 para o Botafogo no Newton Santos, no Rio. 1 para o time do Corinthians, da Bandeirantes é você. Alô, Miliose. Ulisses confirmando, o Timão volta à 18ª colocação nesse momento. Retoma a 25 pontos, fica atrás do Vitória, que hoje venceu o Atlético Goianiense por 2-0. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Vem para tirar André. Ele dá um bico na bola, bola volta com a equipe do Corinthians que tenta ser jogando com o Romero. Dá para Garro. Garro abre pelo setor de esquerda, campo de ataque. Mais para o goleiro do Botafogo que sai jogando no meio do campo de defesa. Danilo Barbosa. Ele prende para o time do Botafogo, prende pelo seu campo de retaguarda. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Recolhe pelo seu campo de defesa. 2-1 para o time do Botafogo. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Recolhe no campo de ataque, tenta o levantamento à frente no comando. Apertou o Botafogo, 2 na marcação. Passa
só bateu, Hugo defendeu. O Gustavo Henrique deu o bombeiro, o André Ramalho também, quase o Botafogo faz o terceiro. É o primeiro escanteio desse segundo tempo. Savarino já toma distância depois de Hugo salvar o Corinthians. Se posiciona Igor Jesus, perde a chance do gol. Savarino para cobrança de escanteio para o time do Botafogo. 2-1 Botafogo. O time da Atacadão escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa comércio com oportunidades campeãs. Na sua vida, tá no Tenda. Escanteio, o camarada André Ramalho tira parcialmente a bola, volta no toque de bola, recolhe a Almada, vem pro toque, curtinho na esquerda, recolheu jogada pelo comando de ataque, vem cruzamento no gol, vem de cabeça, André Ramalho corta, tira, a bola volta, tenta o toque de bola, o time do Botafogo, brasileiro jogando, Romero perde no jogo de corpo, ganha o lance curtinho, Botafogo, cruzamento no gol, André Ramalho mergulha e tira, a bola volta no toque de bola, aperta o time corintiano, vai sair jogando, Mateuzinho, a bola passou por entre as pernas dele, perdeu quase o lance, a Vitória vem pelo meio de campo, domina novamente, Garro, tenta a finta, o time do Corinthians para ser pro jogo, o árbitro manda jogar, Romero tentou cavar falta, bem no lance o árbitro, é bola pro time do Botafogo que sai jogando. Com a amortecedora HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você. Domínio do campo e ataque, o Botafogo, bola batida, gol em cima do Pedro Henrique. Ele vem pra tirar, afasta para o time do Corinthians, bola volta para Bidu, prende no campo de defesa, vai pro toque de bola o time corintiano. Abertura do campo de ataque, tenta descer em alta velocidade, não chega na bola, Hector não consegue chegar, Hector Hernandes na bola. A bola volta com a equipe do Botafogo que está jogando curtinho com o John. Pois não. Daqui a pouco a estreia de Carilho, nova contratação do Timão. E vem Corinthians, ganha a jogada, cochilou, Bidu prendeu demais, Bidu e perdeu. Aí ele pede a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta agora sim pro Botafogo no Igor Jesus. Sente demais ali o Igor Jesus, o Bastos também cai e aproveita para ganhar um tempo. Sai o 14, Ranielli, e entra o 19, Carilho. Sai o 14, Ranielli, e entra o 19, Carilho. O Botafogo também mexe. Sai o 21 e entra o 13. Portanto, sai o Marçal e entra o 13. A estreia também de Alex Telles pela equipe do Botafogo. Muito bem, entrou o Carilho, é isso? Isso, com a 19 no lugar do 14. Repita as alterações, Ranielli. por favor, Ramiro. Vamos lá, sai o 14, Ranielli, e entra o Carilho na sequência com a 19, Carilho, também sai do lado do Botafogo 21, Marçal, e entra o 13, Alex Telles entra com a 13 no Botafogo. E aí, Zaidan? Bom, o Corinthians muda taticamente. Ele tira um volante que estava mal no jogo, o Ranielli, e coloca um ponta, né? Porque é isso que é o Carrilho, um jogador que tem velocidade, gosta de jogar muito pelo lado direito. E no Botafogo já era esperado a estreia do Alex Telles, né? O Marçal, inclusive, tinha cartão amarelo e já era guardada a estreia do Alex Telles, que vai disputar a posição, inclusive, quando o Cuiabano voltar, né? Porque o Cuiabano estava muito bem. Mas o Corinthians agora fica mais aberto, mas tem que fazer isso mesmo, né? Tá perdendo o jogo, coloca mais um atacante, vamos ver se o Carrilho estreia bem. Hein? Tem uma pergunta para você aqui, Ulisses. Você vai narrar o Palmeiras amanhã ou livro? Se Deus quiser, Manuelzinho, se Deus quiser, amanhã tem Palmeiras e Criciúma. Na hora de fazer a troca do fluido de freio, fluido de radiador, escolha quem entende do assunto, é Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É Paraflu, torcedor brasileiro. A para volta com o time do Botafogo, 2-1 pro time do Botafogo, você ligado no microfone Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. São 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando. 30 de bola rolando para você conferir o segundo tempo de jogo. Girando o placar do brasileiro. Continua para você. Botafogo 2-1 pro Corinthians da Bandeirantes. É você, Miliose. Ulisses confirmando também o topo da classificação no Campeonato Brasileiro. O Botafogo chega a 53 pontos e o Fortaleza tem 49. Também abre 6 da equipe do Palmeiras. O Fogão está liderando o brasileiro. E vem para o jogo o time do Corinthians. Bola foi chuta pelo setor de esquerda. Capra ataque, levantamento na frente no toque de bola. Recolhe o Botafogo para ser jogando o Garro. Tenta lançar, mas não. Com o time do Porto das costas de quem? Do Mateuzinho. Ele ficou na saudade, recupera, tenta chegar o Mateuzinho na bola, vem na recuperação e põe para fora. Tá parado o jogo.
Ofertas Estil por tempo limitado. Novas motosserras e linha, bateria até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.estil.com.br. Aproveite. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. Aperta na marcação, tenta descer o time do Botafogo. Ganha lateral, Corinthians pela direita no campo de defesa. Lateral pro time corintiano cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 2-1 pro Botafogo, domina o time do Corinthians, está jogando no campo de defesa, recorde com José Martins, ele abre a jogada para o toque de bola de Mateuzinho, domínio do campo de ataque para o time corintiano, já solta a jogada para o comando de ataque, enfia o lance à frente do domínio de Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de direita, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário, ele prende o lance para o time corintiano, girou para Mateuzinho, Mateuzinho para Carrilho, Carrilho domina para o time do Corinthians, estreando com a camisa corintiana, lança à frente, recolheu para Romero, para Mateuzinho, Mateuzinho domina para o time do Corinthians, enfiou no comando de ataque para Carrilho, ele é muito burro, o tal do Mateuzinho, perde o lance, Carrilho vem, aperta, ganha para o time do Corinthians, a bola vai em escanteio. Aperta Carrilho, a bola vai embora para a linha de fundo, escanteio direita, campo de ataque para a equipe do Corinthians bater. E aí sente cãibras aqui no meio do caminho, o atleta da equipe do Botafogo, Danilo Barbosa. O primeiro escanteio para o Corinthians nesse segundo tempo. Garros já toma a distância. O Danilo Barbosa deu uma bronca no Carille que foi ajudar, ele dizendo, ó, é mais forte, tem que ser direito. Não estava ajudando, não estava ajudando. Não, os jogadores do Botafogo, eles são as malas, cara. Eles estão no... O cara do Corinthians vai ajudar o cara que tá com cãibra, aí vem uma anta dessa empurrando o cara que tá ajudando o outro, entendeu? Porque tem um presidente que mexeu com a cabeça do time. Entendeu? Porque é um cara inconsequente em suas palavras. Essa é a verdade, Zaidan. Não há dúvida. E mais do que inconsequente, né? Ele foi irresponsável quando acusou pessoas e duvidou da honra de jogadores do São Paulo, do Fortaleza, em relação aos jogos do ano passado. Ele foi irresponsável. Só que, é o que eu disse aqui, mas esse é um ambiente do futebol brasileiro. E ele foi além da conta, porque ele acusou pessoas, acusou a honra das pessoas, mas isso tem sido uma tônica. É treinador que diz que o time dele não pode ganhar porque a CBF não quer. É dirigente que diz que foi roubado, ou seja, ele está chamando o árbitro de desonesto, de ladrão. Então, lamentavelmente, essa é a constância no futebol brasileiro. Agora, o Textor ultrapassou os limites, porque ele acusou jogadores do Fortaleza, do São Paulo, de desonestos, né? Então ele tem de ser responsabilizado judicialmente pelo que ele falou. É verdade. Como diz também o Matheus Ventura, o técnico do Juventude, né? Que ficou criando dancinhas, o Jair Ventura, me desculpem, que ficou criando dancinhas do jogo contra o time do Corinthians pela Copa do Brasil. Criou dancinha, dançou, rebolou. E no fim do jogo a batata dele assou. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 34 jogados, Zaidan, e o jogo em si, Zaidan, pois não. Opa, aí, desculpa, hein? Ramiro. Tchê. Desculpa de cortar, ó. Pedro Raul vem aí com Coronado. Vixe. Mas é o seguinte, vai entrar um cara que não sabe jogar futebol. Mas que de repente a bola bate nele e entra. Sabe quando você põe um história, cone? Tô perdendo o jogo. 35 do segundo tempo. Vou pôr um cara lá pra ver se ele cabeceia. Que é o que ele sabe fazer. Agora, o Ulisses, o segundo tempo é completamente diferente. Primeiro tempo o Botafogo dominou. Segundo tempo não. Segundo tempo o Corinthians equilibrou o jogo. Teve mais chances até que o Botafogo. Teve o pênalti, teve outras oportunidades que o John evitou. E aí as mudanças no Botafogo. Ó, só confirmando então as mudanças do Botafogo. Sai o 5, Danilo Barbosa. Danilo Barbosa com as 5 e entra o camisa 28, Alain. Alain entra com a 28 no lugar do 5, Danilo Barbosa. Também saiu o 10, Savarino, e entra o meia dúzia, Tietê. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Pois não, Zaidan? Bom, o Botafogo fica um pouco mais seguro, né? O Tietê marca mais do que o Savarino. O Tietê tem bola para ser titular. E a entrada do Alain também dá mais qualidade ao meio campo. O Alain é um jogador que tem mais bola, tem um bom passe e tal. Mas claramente a preocupação do técnico do Botafogo, que hoje é um interino, né? Porque o Arthur Jorge está suspenso, é ter um meio campo mais seguro. Ele está vendo o Corinthians crescer no jogo. E aí vai ter mudança no timão, Ulisses. Mexe o Corinthians. Tá parado o jogo. Isso.
vai sair o 70 Martínez, Ulisses, e entrar o 77 Coronado. Coronado entra com a 77 no lugar do 70 Martínez. Sai o 11 Romero e entra o 20 Pedro Raul. Pedro Raul entra com a 20 no lugar do Romero. E saiu o José Martínez. Isso, saiu o Martínez, entrou o 77 Igor Coronado. Coronado entra com a 77. Que sabe jogar bola o Coronado, outro que está entrando, o Pedro Raul, não sabe o que é futebol, tem um bom empresário, né? Mentiram até a informação que chega pra gente no scout de histórico de futebol do Pedro Raul para ele ser convocado pelo Corinthians. E eu vou dizer pra você, porque o Toluca do México não suportava mais ele, né? Então mentiram aí pro Corinthians foi lá, trouxe ele, enfim, aquelas coisas. Mas vem, time domina Carilho pelo campo de ataque, bola foi junta na direita para Mateuzinho, gira no Carilho, ele tenta o cruzamento, levantando a boca do gol. Nossa senhora. Tentou cabecear ali o Héctor Hernandes, a bola foi embora para a linha de fundo, é isso? Não sei nem se foi um cabeceio, sei lá o que quis fazer o Héctor Hernandes, tentar cabecear, não conseguiu. Perde a bola, como perde o jogo também o Corinthians. Essa é boa, né, Zaidão? Os caras mentiram nos scouts do tal do Pedro Raul. Montaram lá uma coisa de melhores momentos, não tinha quase nenhum, mas mentiram no scout. E aí o Corinthians foi lá e contratou por 5 milhões de dólares. Que coisa que é o futebol, hein, Zaidão? Uma dirigente de um clube do tamanho do Corinthians não pode fazer isso, né? Porque você tem de observar... Ele não é um desconhecido. Ele foi bem no Goiás, cansou de fazer gol no Goiás, mas no Vasco ele já não jogou nada. Então, não é um desconhecido. Eles sabiam quem eles estavam contratando, característica, maneira de jogar. O Corinthians agora fica com 5 jogadores muito ofensivos, né? O Carrilho, o Garro, o Héctor, o Pedro Raul, obviamente. Então, ele vai para cima. O negócio, ele tem 2 jogadores de área agora. Olha o Pedro Raul aí, ó. E vem para o jogo o time do Corinthians, bola foi junta para Pedro Raul, ele domina e perdeu. Zaida, esquece, Zaida, ele não sabe jogar futebol, meu filho. Ele é um cara que vai bater a bola nele, cabecear uma bola alta e tentar fazer o gol, mas ele não sabe jogar bola. Sil renova a sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. O domínio do campo de ataque, tenta o toque de bola novamente, vem pro toque, contigo na intermediária, Coronado. Ele prende o lance para Garro, Garro domina pro time do Corinthians, vai para fintar, uma jogada pelo setor de direita. Domina o time corintiano para Mateuzinho. Mateuzinho dominou, Pedro Raul vai para dentro da grande área, vem cruzamento na grande área, mais pro time do Botafogo na direita, tira dali, bateu o ponte. Ele tira o perigo, a bola volta no toque de bola, ouve a mão. Tá parado o jogo, tá marcada a falta do Tiquinho Soares para o Corinthians bater. Falta que o Corinthians tem pressa e na sequência acaba ganhando mais um lance. Um detalhe, ó, Pedro Raul não marca desde abril. A última vez foi contra o Nacional do Paraguai em abril, dia 9 de abril. Concorra a um carro por 5 centavos. Acesse vivasortesaopaulo.com.br e transforme a sua vida agora. Parado o jogo, o goleiro do Botafogo se chocou, sabe com quem? Com o violentíssimo Barbosa. Um perigo isso, hein? Um perigo, Ulisses. Isso é muito perigoso, porque é um soco. A cabeça do Alexander Barbosa. A cabeça do Alexander Barbosa, ela dança, porque ele está indo em direção ao gol. E de repente vem o soco do John e joga a cabeça dele para o outro lado. O Daronco fez bem em parar, porque é perigoso. Você tem de ver se o jogador está legal. Cheio, né? Vou falar para você, viu? É muito perigoso. Porque ela vem de cima, de baixo para cima, raspou a cabeça assim. Mas se pega em cheio, Zaida, é muito perigoso. Porque a caixa craniana, ela dança ali. A cabeça está indo numa direção, de repente você é jogado na outra direção. É um risco muito grande. Se pega em cheio, apaga o Barbosa, viu? Chega de sofrência na obra. Se tem produto Tigre, tá tudo certo. Tudo Tigre, torcedor brasileiro. Tá louco, hein? Pedro Raul, hein? Quem diria? Vestindo a camisa do Corinthians. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tá na sua vida, tá no Tenda, pois não. A torcida do Botafogo começa a cantar. Arerê, o Corinthians vai jogar a Série B. É verdade, mas tem que melhorar. Se não melhorar, vai jogar. Apesar que o Botafogo é acostumado demais a jogar a Série B, né, Zé? Mas eu acho que não vai não, viu? Se não, tem que melhorar. Tem, mas apesar da situação muito ruim, o que o Corinthians tem jogado, por exemplo, nesse segundo tempo, eu acho que o Corinthians escapa. É verdade que ele tem 3 frentes, isso é um desgaste, né, Ulisses? Você tem que ficar olhando para 3 frentes, mas eu acho que escapa.
Há times aí que entraram numa decadência técnica e o Corinthians melhorou. Acho que ele, apesar da situação ruim, eu acho que ele vai escapar. É verdade. Botafogo caiu 3 vezes, né, Zaidan? Botafogo... 3 vezes. 3 vezes, é. Botafogo 3 e Vasco 4. 2002, 14 e 20 o Botafogo caiu. É. E vem pro jogo o time do Corinthians, domina pelo setor de direito do campo de defesa. O árbitro vai parar o jogo. Tá caído o jogador corintiano. Tá com dores. O André Ramalho. Ali. Isso, o André Ramalho é preocupante porque até no meio de semana ele passou por exames com relação ao tornozelo, depois daquela pancada que ele teve no jogo contra a equipe do Juventude e acaba marcando o gol na sequência. Rapidamente, só passando público e renda, 32.691 pessoas, 32.691 pessoas para uma renda de R$2.165.000. Já está melhor, André Ramalho. Deixa eu falar uma coisa para você, quantas pessoas cabem aí? Você 44, sabe, no mais ou Santos? menos. 44, mais ou menos. Quanto de público? De hoje, 32.691. Pouco, hein, Zaidan? Um time que está líder do campeonato, né? Tem sido um problema para o Botafogo. É verdade que o Engenhão, 9 da noite, é um problema também para o torcedor, né? É demorado para sair e dependendo de onde o cara mora, ele vai chegar em casa 2 da manhã. Inclusive. Mas tem sido um problema para o Botafogo. Um público inferior àquele que deve ser o público de um time que lidera o campeonato. É verdade, pô. O Corinthians está na zona de rebaixamento das 45, 46 mil por jogo. O Corinthians, São Paulo e Palmeiras, o que eles estão fazendo já... Corinthians desde sempre, né? Mas é impressionante. Lotam o estádio todo jogo, né? A bola volta com o time corintiano para ser jogado pelo setor de esquerda. Já aprendeu o time do Corinthians. Você tá ligado no microfone Bandeirantes. A Bandeirantes está com você, torcedor do Brasil. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata. E tudo azul pela frente é Nakata, torcedor do Brasil. A bola volta com o time do Corinthians. Tenta o toque de bola, ganha com o Coutinho Bidu. Ele prendeu pelo setor de esquerda. Campo de ataque vai para frente. O Bandeira deu saída de bola. Tá parado o jogo, pois não. O Daronco sinalizou um cartão amarelo ali. E pareceu pro Matheus Bidu, porque ele passou na frente do Ramon na hora. Não sei se ele... Pô, a bola não saiu, cara. Nossa. A bola não sai, ela tem que sair inteira. Que coisa, hein, Zaidan? E o Bandeirinha estava atento. Ou seja, ele errou. Foi um erro, ele teve a percepção de que saiu. Mas, de fato, há 2, 3 gomos da bola ali que estão sobre a linha. Será que o John Textor, na inteligência artificial, vai falar que prejudicaram o Corinthians no lateral, Zaidan? Pois é, nessa de inteligência artificial, é que ele tentou firmar uma acusação irresponsável contra a honra de pessoas. Isso não se faz. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, torcedor brasileiro, fosse ligado na Bandeirantes. Tá parado o jogo lateral para o Botafogo bater. Ofertas Steel por tempo limitado. Novas motosserras e a linha de bateria em até 6 vezes sem juros. Acesse ofertas.steel.com.br e aproveite. A bola volta com o time do Botafogo para ser jogando. Matheus Bidu toma cartão amarelo. Bidu amarelado. Dubida tenta descer novamente. O time do Botafogo não consegue. Aí sentiu o Bidu. Tá caído o jogador do time do Corinthians, Cãibras. Jogar nesse gramado é um gramado muito duro, né? E até um detalhe também. Aqui tem a raia olímpica, né? E tudo se torna um pouco mais distante. Até o departamento médico do Corinthians, que estava do outro lado, foi atravessar a raia olímpica e tudo mais para chegar no outro lado do campo. Demora um pouquinho mais. Corinthians vai perdendo por 2-1. É o futebol da Bandeirantes. Na hora de fazer a troca de fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil para Flu. Bidu tá fora. Tá fora. E mais 8 minutos. Mais 8 minutos de acréscimos. Vamos a 53. Corinthians vai jogar com 10, é isso? Por enquanto, sim. Não sei se o Bidu já vai retomar a partida. Tá parado o jogo. Vai voltar ou não, Ramiro? Vai voltar. Pediu para voltar o Bidu mesmo com dores. A bola volta do toque de bola, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Aperta o time do Corinthians para ser jogando. Pedro Raul caiu sozinho. A bola volta novamente com o time corintiano. Prendeu pelo setor de esquerda, vem para finta, tentou escapar da marcação. Coronado perde o lance. A bola volta do toque de bola com o Hugo. Hugo bate à frente, explode na marcação. Lateral, não tiro de meta assim para o time do Corinthians bater. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol Libertadores.
Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus, torcedor brasileiro. Você tá na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Se posiciona para ser jogando 2-1 para o time do Botafogo. No time do Corinthians está jogando no campo de defesa, recolhe Pedro Henrique. Ele abre a jogada para Coronado, Coronado prende o lance, vem para fim, tem si para a marcação do time corintiano, desce o morro, Timão, e vem para o toque de bola pelo setor de direito do campo de ataque. Recolhe novamente, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. É na volta no toque de bola, vem André Ramalho de cabeça, tira para o time do Corinthians. É na volta pelo setor de direita para Bidu, Manquitolando, domina para o time corintiano. Solta a bola, Bidu, você está mancando, solta a bola, meu filho. Domínio do campo de defesa, recolheu com Coronado. Ele prende o lance pelo setor de direita, enfia a jogada para o comando de ataque para Pedro Raul. Deu para Bidu, Bidu domina na esquerda, o lance abriu para Coronado, voltou para Pedro Raul. Domina para o time do Corinthians, vai para dentro da grande área. Recebe o toque, o baixinho na marcação dele, perde o lance. Perdeu o lance, o Pedro Raul. Volta, tenta ser jogando no time do Botafogo. Perde de novo o Pedro Raul. Ele é muito ruim. É o pior jogador que eu vi na minha vida jogar futebol, Zaidan. A concorrência é pesada, né? Mas ele de fato não sabe jogar bola. Ô Ulisses, um grande abraço aqui para Valdemir Gomes, comentarista da equipe de Carlos Batista na Bandeirantes Campinas. Valdemir Gomes, do Tigrão, que é um craque. Hoje eles entrevistaram o Zenon. Esse sabia jogar bola. Sabia. Agora, Ulisses, que triste a situação de Guarani e Ponte, hein? Tá difícil, hein, meu? Tá difícil. Um abraço pro Tigrão, pro Batista, rapaziada, gente boa. A bola volta do toque, ele para tenta descer o time do Corinthians, o árbitro acresce 8 minutos de jogo. Para você ligado no microfone para o time do ataque, desce o time do Corinthians pela direita, aperta na marcação, vem para ganhar novamente Carilho. Ele prende o lance para o time corintiano, volta a jogada na zaga central para Bidon. Bidon já abre pelo setor de esquerda para Coronado. Ele prende para o time do Corinthians, vai para a finta em cima para a marcação, no primeiro balançou Coronado, ele corta o primeiro, vem para o toque, ele para rolou para Garro. Garro dominou, vem Corinthians, não consegue dominar novamente o time corintiano. Árbitro do comando Carilho, ele prende o lance, já domina para a direita, o Pedro Raul pediu a falta, o árbitro deu risada na cara dele. Ele se jogou, o árbitro riu na cara dele, falou, levanta e joga, velho. Que coisa, hein? A bola volta no toque, ele para tenta descer novamente o time corintiano, abertura vem pelo seu campo de defesa, recolhe Coutinho pelo campo de defesa, vem para a finta novamente Carilho, ele tenta o passe, ele bola passa por onde a bola não passava, a bola volta para ele, ganha a jogada novamente, tenta o toque de bola, tenta Pedro Raul de cabeça, soltou jogada, tentou buscar Garro, não consegue, Pedro Raul vem para proteção, cara. Esse cara é uma piada, velho. Esse cara é uma piada, o tal do Pedro, ele não consegue dominar a bola. A bola volta com o time do Botafogo. Recolheu para o comando de ataque, cruzamento vem na grande área, nas mãos do Hugo. Zaidan, pelo amor de Deus, é o pior jogador que eu vi na minha vida de futebol. É aquele negócio. Ele pode fazer o gol do empate. Claro, uma bola alta, ele vai lá. Mas ele está matando o ataque do Corinthians. Porque o Corinthians, repito, o Corinthians no segundo tempo está muito melhor. O Corinthians está jogando bem, está ficando com a bola, está chegando. Mas a bola chega nele, ela vai para o Botafogo. Chegou no Pedro Raul, vai para o Botafogo. Repito, ele pode fazer o gol do empate, ele está aí. Até o Hugo pode fazer o gol de cabeça, lá o goleiro. Mas que o Pedro Raul está matando os ataques do Corinthians, um lance atrás do outro, é indiscutível. Impressionante. E pôr um cara desse, não existe. Joga com 10, cara. Vai por mim. Joga com 10 que é melhor. 2-1 pro Botafogo, mais líder do que no Campeonato Brasileiro. Recolhe do campo de ataque, vem pra frente o time do Botafogo, para a batida, gol. Vai embora para a linha de fundo em tiro de meta. Paralisado o jogo, tiro de meta para a equipe do Corinthians bater. Pega muito mal, na bola pega muito mal o Igor Jesus. O chute acaba saindo pra fora, só pra corroborar, ajudar vocês aí mais uma vez, ó. Pedro Raul, 25 milhões de reais. A contratação, uma das contratações mais caras do Corinthians dessa janela. Aliás, o Corinthians gastou cerca de 30, 40 milhões nessa janela de meio de ano. Nenhuma supera a de Pedro Raul. A bola volta no toque, ele vai tenta descer, o time do Corinthians vem com Coronado. Ele lança a frente para Garro pelo setor de esquerda, campo de ataque. Vai para o cruzamento, Garro. Ele prende o lance. Vieram para atropelar ele no rosto. Tá caído o Garro. E aí? E agora cai também o Bastos. Ah, então tá bom. É, ele aproveita junto para ganhar mais um tempo e tal. Bastos sentindo um pouco ali. E o atleta acaba apontando um pouco de dores ali pelo lado esquerdo. Ramon Dias bastante revoltado ali na área técnica com a arbitragem do jogo. Anderson Daron, que segue advertindo e expulsa. Expulsa agora um dos auxiliares ali.
do próprio Ramon Dias. Acaba expulsando os auxiliares do Ramon Dias do banco de reservas. Só que o Garro tomou no queixo, viu, Zaidan? A minha impressão é que o cotovelo do Bastos acerta o queixo do Garro. A minha impressão é essa. Cotovelo, a ponta do braço dele, quando ele vai para a disputa, o cotovelo acerta o queixo do Garro. Foi a minha impressão também. E aí tá parado o jogo 2-1 pro time do Botafogo, para você ligar todo o microfone. Expulsou o Ramon Dias, na verdade, tá? Pois não? Ele expulsou o Ramon Dias, na verdade, tá? Tá deixando o gramado nesse momento. Sem muita revolta, tranquilão, o técnico argentino. De maneira boba, porque o Ramon Dias estava certo, porque acertaram o mesmo Garro. O cotovelo do Bastos pega no Garro. Quer dizer, aí, quando acontece um lance desse, o cara tem que ter direito de defesa, viu, Zaidan? Claro. Tem que ter direito de defesa, ele tá certo. Ele reclamou de uma coisa que ele tá certo. Aí o que faz? O árbitro pune o cara. Quer dizer, ele tá correto. E vem Botafogo para fazer mais uma bola batida. Gol! Desvia na marcação, vai embora. Linha de fundo, escanteio pro time do Botafogo, bater na direita. Sexto escanteio pro Fogão na partida, contra 3 do Corinthians. Mais uma oportunidade pelo lado direito. Sem pressa alguma. Marlon Freitas vai tomando distância. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Agora o Ramalho tá tomando amarelo. Por reclamação ali. Ele foi reclamar do escanteio, falou que não foi e tal. Toma cartão amarelo também o Ramalho. Futebol da Bandeirantes para você. Vai terminar o jogo 2-1 pro time do Botafogo. Ruim resultado pro time do Corinthians. E o Botafogo ótimo. Vai se transformando mais líder ainda do Campeonato Brasileiro para você ligado na Bandeirantes. Daqui a pouquinho vem o Bruno Biliosi para comandar o apito final na Bandeirantes. Botafogo demora demais. Que tinha impedimento, hein, Zaidan? É por isso que o Palho foi reclamar com o Bandeira. Ele estava pedindo impedimento no lance não marcado pelo Bandeira. Então tá certo também o André Ramalho. Tomou amarelo, tanto certo. Complicado isso no futebol, hein? Ergue o braço, garoto. Termina o jogo. Ele é arrogante e prepotente, esse cara, velho. Placar de 2 pro Botafogo, 1 pro time do Corinthians. Na Bandeirantes está chegando o apito final, diz aí. Alô, Biliosi. Valeu, Ulisses, que narrou as emoções de Botafogo 2, Corinthians 1. Pois é, nas Copas tá indo bem, mas no Brasileirão tá apertadíssimo. Corinthians, situação complicada. Antes do apito final, eu quero saber do mestre Cláudio Zaidan. Zaidan, quem foi o craque do jogo na Rádio Bandeirantes? O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Participação direta nos 2 gols. Almada é o meu voto, Miliosi. Thiago Almada, meia argentino que marcou o segundo gol e criou a jogada. Colocou o Ranieri no chão. Nos 2 lances, conseguiu bagunçar a zaga corintiana e a equipe do Botafogo lidera com folga o Campeonato Brasileiro enquanto o Corinthians está mal. Zaidan, abraço pra você, abraço pro Manuel. Nos vemos numa próxima. Satisfação gigantesca essa jornada esportiva, hein? Abraço, Miliosi. Bom trabalho na sequência. Até a próxima. Valeu então o mestre Cláudio Zaidan, que esteve nos comentários desse jogo com o Manuel Zaidan. O Corinthians perdeu por 2-1, mas calma, fica com a gente, que tem todo o apito final para repercutir, ouvir os personagens e entender a derrota do Corinthians para a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. O apito final vem aí, o melhor pós-jogo do rádio esportivo do Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Viva Sorte, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Rádio Bandeirantes de São Paulo. ZYM 680, VIP Rádio e Televisão Limitada, 90.9 MHz, em frequência modulada. No aplicativo Bandplay e pela internet, radiobandeirantes.com.br. Ouvida em todos os lugares do mundo. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo.
Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Apito final da Rádio Bandeirantes, 11h06. O Corinthians perdeu. Mais uma pelo Campeonato Brasileiro, tá complicado, meus amigos. Situação difícil pro corintiano. E aí temos também que entender o que acontece com o Corinthians daqui pra frente. Quando é que chega esse tal de Depay? Será que ele vai salvar o timão? O que vai acontecer com o Corinthians que tá vivo em 3 competições? Mas se cair, gente, aí não adianta de nada. E eu tenho certeza que o torcedor concorda com isso, porque o rebaixamento do Corinthians não será pago com um título eventual de Copa Sul-Americana ou Copa do Brasil. Eu tenho certeza disso. Olha, pra gente atualizar a tabela do Campeonato Brasileiro, daqui a pouco o Pedro Ramiro já se movimentando ali no estádio do Newton Santos. Na verdade, agora, ô Ramiro, como é que tá por aí o clima? É claro que pesado porque o Corinthians foi derrotado, mas a festa é bonita. Tô vendo por aqui um show de luzes, o Botafogo, por outro lado, comemora demais esse resultado, Ramirão. É verdade, torcida do Botafogo fazendo uma festa gigantesca. Vamos ver se até consigo pegar um pouco do som aqui, ó. Mas o detalhe é que eles até comemoram de uma forma ouvindo aquela Bete Carvalho, né? É Bete Carvalho ou tô errado? E chegou a hora, hein? Meu amigo. E aí o detalhe é que o Corinthians acaba saindo derrotado em mais uma oportunidade. Só uma informação, tá? O André Ramalho levou o cartão amarelo e tá fora do próximo jogo. Tá fora do próximo jogo, que será no fim de semana que vem contra o Atlético Goianiense. Portanto, o André Ramalho é mais um desfoque para o Corinthians. Situação delicada do timão, que segue na zona de rebaixamento. 25 pontos em 26 jogos. Difícil. Mais jogou do que pontuou o Corinthians até aqui. O Botafogo vai para 53, é o líder isolado, vai caminhando com tranquilidade rumo ao título brasileiro. Olha, Ramirão, vai agora se movimentando por aí, depois você me dá um toque quando tiver à disposição para falar, porque eu sei que tem que conhecer o estádio aí, entender onde é que é a sala de imprensa, onde que vão falar os técnicos. Ramon Dias, que foi expulso no final do jogo, vai dar a sua entrevista coletiva. Não teremos, por outro lado, o Arthur Jorge, técnico do Botafogo, que estava suspenso, mas é claro também com zona mista. Vai me avisando aí, Ramiro, o microfone da Bandeirantes é seu, mas também é dos ouvintes, viu? Já vou avisando que quem quiser participar, cola com a gente aqui no 11 99904 8756. Quero ouvir o corintiano. Tá preocupado? A semana foi boa, né? Foi legal, ganhou do Juventude, também teve aquela situação da contratação do jogador do Depay, Memphis, que chega também para movimentar o Memphis Depay, né? Vamos ficar com o Memphis também, porque é como ele prefere ser chamado. Mas aí fecha, ou melhor, já inicia a semana nesse sabadão com uma derrota complicada, meus amigos. Choque de realidade. Acorda, timão, que tá mal demais no Campeonato Brasileiro, não adianta de nada se você for rebaixado. Lembre-se bem disso, corintiano, porque a situação é tensa. Eu quero ouvir também o palmeirense, né, que vai dar aquela cornetada, mas eu sei que tinha muito palmeirense torcendo hoje pro Corinthians, viu, porque o Botafogo deu aquela distanciada, ganhou casca rumo ao título brasileiro, chega a 53 pontos, abre 6 do Palmeiras, que joga amanhã contra o Criciúma. É claro que é um jogo importante que movimenta demais. Rapidamente sobre os lances, né, meus amigos, a gente teve 2 lances-chave no jogo, 2 pênaltis pro Corinthians. E aí a gente tem que lembrar que os 2 foram marcados com o auxílio do VAR. O Anderson Daronco confirmou as marcações, o Timão perdeu um com o Romero e marcou um gol com o Garro. O Romero perdeu um pênalti, assim, a cobrança do Romero é uma coisa que incomoda, porque você não pode bater um pênalti daquele jeito. Não é nem pela questão de ser displicente ou não, de pô, tô fazendo zoando, não é o caso que foi do Alexandre Pato, lá se a gente for remeter aquele pênalti que você bate pra perder, né? Não, o Romero deve ter treinado dessa forma, mas cara, não pode num jogo desse, no tamanho desse jogo e na situação que tá o Corinthians, ele bateu um pênalti dessa forma. Foi mal, Romero foi muito mal e por isso o Corinthians vai sofrer por conta desse gol perdido. Depois teve outro pênalti que o Garro converteu, bateu no centro bem consciente, o Garro mais uma vez um dos destaques da equipe do Corinthians. Agora, eu já quero chamando a participação do ouvinte, o nosso João Rossetti está se movimentando, já vai ouvir a sua participação, mas mande o seu áudio aqui no nosso WhatsApp e a gente vai entender por que o Corinthians foi derrotado dessa forma.
Seguinte, tivemos também outros jogos importantes hoje. O Corinthians é o 18º colocado por uma razão. O Vitória ganhou do Atlético Goianiense, placar de 2-0, e aí por isso o Corinthians caiu ainda mais. Então tá atrás do Vitória, tá atrás do Fluminense, do Grêmio, do Criciúma, times que jogam amanhã. Então a situação que já é dramática pode ficar ainda mais para um Corinthians de até aqui. 5 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, o time que mais empatou no Campeonato Brasileiro. Nesse momento também, um dos times que mais foi derrotado, dos times que mais perdeu. Corintiano, complicada a situação. O Ramiro ainda mencionou, o Timão pede para a próxima rodada contra o Atlético Goianiense o André Ramalho. Vai perder um zagueiro que é importantíssimo nessa reconstrução do Corinthians. Deve ter a estreia do Memphis, mas assim, o ataque hoje talvez não tenha sido o problema, né? O meio de campo realmente falhou demais. Como o Zaidan destacou ao longo de toda a transmissão, um Corinthians que joga mal, meio de campo que perdeu para o Botafogo. E assim, derrota para o Botafogo estava na conta. Eu imagino que o corintiano já pense nisso, porque é o líder do campeonato, vive grande fase, é um time a ser batido nessa temporada mais uma vez, mas pela forma como foi o jogo, dava para ter apresentado alguma coisa melhor. Eu tenho certeza que o corintiano não vai dormir satisfeito com o que o Corinthians fez, e muito diferente do que aconteceu naquele duelo contra a equipe do Juventude. Repetindo, hein, para você participar com a gente aqui no 11 99904 8756. O Pedro Ramiro vai estar com a gente em instantes também, trazendo mais personagens do jogo pra gente entender e conversar aí com o pessoal que esteve envolvido nessa derrota corintiana. Eu vou mandar um alô pro nosso chat do YouTube, rapaziada que cola com a gente, ó, o Claudinei Albino, José Adalgiso, também Maria Gabriela, Rogério Gomes Moreira, Marcos Santos. Rapaziada, falando aqui que a Série B está próxima. Eu vou aproveitar para lançar uma enquete no nosso YouTube, hein? Muito simples, gente. O Corinthians foi derrotado hoje, e aí? O Corinthians vai cair para a Série B? Estou digitando ao vivo aqui, e aí você tem sim ou não. Vamos iniciar os votos aqui no youtube.com da Rádio Bandeirantes. Você que está no rádio, no dial poderoso, potente da Rádio Bandeirantes, você entra com a gente para participar dessa enquete, porque assim, depois dessa semana, muita gente falou o seguinte: não sei se vai cair, o Timão tá melhor, pô, contratou bem, fez uma boa janela, classificou na Copa do Brasil, mas o campeonato é outro, e a enquete já começa a mostrar esse tom, viu, de que o Corinthians tende sim a brigar contra o rebaixamento. Não sei se vai cair, mas é certo que vai brigar contra o Z4 até a última rodada, tá caminhando pra isso, viu, rapaziada, porque os times vão abrir vantagem. A tendência é, só pra você ter noção, é o seguinte: Corinthians é o 18º e tem 25 pontos. Os primeiros times fora do Z4 são Fluminense e Grêmio, ambos com 27. Grêmio pega o Bragantino e o Fluminense e o Juventude amanhã, 2 jogos às 4 da tarde. Em caso de vitória dos dois tricolores nessa situação, drama, fica complicado, porque o Corinthians vai ter aí pelo menos 4 pontos de distância, 3 pontos, né, para o Criciúma, que é o time que tem 28 pontos e está na 14ª colocação. Realmente vai ser ponto a ponto e algo que vai atrapalhar o Corinthians, tá? Já vou adiantando. O Timão tem só 5 vitórias, 10 empates, e vitória é o primeiro critério de desempate. Então muita atenção, porque o Vitória, né, o time de Salvador, que está na 17ª colocação, tem 2 vitórias a mais. O Fluminense tem 7 vitórias, o Grêmio tem 8 vitórias. Todos os times em cima do Corinthians têm mais do que 7 vitórias, ou pelo menos 7 vitórias no campeonato. O Timão tá muito atrás. Tem que ganhar na pontuação, e o Ramon Dias sabe disso, e agora tem que voltar para a realidade. A gente tem mensagem de texto chegando aqui também, ó. Boa noite, Corinthians vai cair ou não? Aqui é a Vanusa do município de Colômbia, fazenda de Curral Preto. Olha só, Curral Preto mandando mensagem pra gente. Município distante aqui da capital paulista. O nosso Luiz Sérgio fala: Corinthians vai fazer mais 19 pontos e chegar a 44. Que conta é essa, hein, Luiz Sérgio? Porque é o seguinte: o Corinthians vai pegar agora o Atlético Goianiense em casa, tem que ganhar. Sabadão, dia 21 de setembro, o Memphis vai estrear, tem que ganhar esse jogo. Depois pega o São Paulo, o jogo vai ser no Mané Garrincha, melhor do que no Morumbi, porque lá vai ser meio a meio, assim, não vai valer essa questão de torcida jogando fora de casa. Claro que o torcedor de São Paulo aqui vai ter a prioridade, mas a gente sabe que o estádio não é tão bom, o gramado lá é uma porcaria, pra ser sincero, em Brasília, então vantagem pro Timão, dá pra arrancar um ponto aqui. Corinthians tem na sequência o Internacional, não é fácil na Neoquímica Arena, mas também tem que vencer, porque jogando em casa, e aí tem mais alguns jogos, Atlético Paranaense em casa, o Timão depois enfrenta a equipe do Cuiabá fora, e aqui começa uma sequência importante, porque tem o Palmeiras, aí é um clássico
decisivo também na Neoquímica Arena. Ainda pega o Vitória fora de casa, o Cruzeiro em casa, recebe também o Vasco numa sequência de 2 jogos aí na Neoquímica Arena, depois visita o Criciúma, olha isso já na 36ª rodada, um confronto direto, Corinthians e Criciúma. Temos depois Corinthians e Bahia, Neoquímica Arena, não tem conversa, tem que vencer, e o Timão fecha o campeonato contra o Grêmio, o que pode ser também um confronto direto. Emoção espera, já temos mais de 90 votos aqui na nossa enquete, 70% mais ou menos apontando para o rebaixamento do Timão. Complicou, hein, meus amigos? Bem complicado pro lado do Corinthians e tem gente dando risada, é claro, dessa situação. Como sempre, já tá chegando aqui a sua participação e eu já vou abrir espaço, porque o ouvinte fala aqui na Rádio Bandeirantes, enquanto o Pedro Ramiro não consegue trazer a participação dos jogadores, também dos técnicos. Vamos com a palavra do torcedor, que participa e fala com a gente no Alô Torcedor, do apito final da Rádio Bandeirantes. Boa noite, amigos da Bandeirantes. Salve! Aqui quem fala é o John, mora em Interlagos, capital. Seu Ramon Dias escalou o time mal, na minha opinião. Não dá pra colocar um tal de Pedro Raul que não joga nada. É horrível. Já tinha que ter ido embora do Corinthians. Romero é um excelente jogador, mas não dá pra desperdiçar um pênalti daquele, do jeito que ele bateu. Não dá. O time parece que morre na hora de jogar o Campeonato Brasileiro. As Copas tá jogando bem, agora o Brasileiro nada. É uma falta de vergonha na cara. Falta de vergonha na cara. Tem que priorizar as 3 competições, jogar com raça, amor e sangue. Um abraço a Ulisses Costa, Zaidan, Précio, Ronaldo Giovanelli. Meus amigos, Corinthians tem que ficar atento no Brasileirão. É o seguinte, temos mais participações, não só de corintianos, hein? Vai ter o espaço também pro rival zoar, pro rival brincar, tirar aquele sarro. Com certeza as mensagens chegam aqui e a gente vai colocar no ar. Mas antes uma pausa, hein? Porque daqui a pouco o Pedro Ramiro vai chegar com os jogadores e eu preciso ter espaço para recebê-los aqui no apito final. Então, já voltamos com mais apito final na Rádio Bandeirantes. Fique ligado com a gente porque você vai falar ao longo de todo o nosso programa. Tamo junto. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre e você na final da Comebol Libertadores. Fale com o seu corretor. Disputada desde 1960, a Copa Libertadores da América ganhou este nome em 1965, para prestar homenagem aos principais líderes da independência das nações da América do Sul: José Artigas, Simão Bolívar, José de San Martín, José Bonifácio de Andrada e Silva, Dom Pedro I, Antônio José de Sucre e Bernardo O'Higgins. Você sabia que o Seguro Mafre é o único que leva você para viver experiências incríveis na final da Comebol Libertadores? Faça um seguro alto, vida ou residencial da Mafre e concorra a uma viagem com tudo pago para assistir a grande decisão com um acompanhante em Buenos Aires. Acesse torcida.mafre.com.br ou fale com o corretor. Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Rede Bandeirantes de Rádio. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Vai ser épico. O primeiro evento esportivo da história na esfera de Las Vegas. Hoje à noite, o campeão Sean O'Malley encara Merab Dvalishvili no peso galo. Uma trilogia para decidir quem é a maior campeã do peso mosca. Alexa Grasso ou Valentina Shevchenko. E o brasileiro Diego Lopes promete travar uma guerra contra Brian Ortega. Assine o UFC Fight Pass e não perca. Boleirada, papo reto. O Brasil é uma grande arquibancada. O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané. Não dá pra segurar. Chega na gastação aí. Entra na torcida aí. Sporting Bet. Faz um Sporting Bet aí.
Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Soccer Hospitality, a maior rede de camarotes prêmios do Brasil. Na Neoquímica Arena, Fielzone, no Allianz Parque, Fanzone, no Morumbi, conheça o camarote dos ídolos, o Santos, famoso Boteco Santista. Além disso, a Soccer Hospitality possui camarotes do Botafogo com Fire Zone, em Recife, Náutico, Timbu Zone, além dos novos camarotes Imortal Sport Bar na Arena do Grêmio e o Esquadrão Zone na Arena Fonte Nova. SoccerHospitality.com. Confira. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é o jogo da galera. Vem jogar Brasil, que é direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Se apronte para votar. O e-título com foto vale como documento na sessão eleitoral e também serve para justificar a ausência. Não deixe para a última hora. Baixe o e-título agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Boleirada, papo reto. O Brasil é uma grande arquibancada. O golaço no estádio vira zoeira na rua. Aquele lance de segundos vira horas de resenha. E a comemoração vira tiração com os vizinhos. Ih, foi mal, mané. Não dá pra segurar. Chega na gastação aí. Entra na torcida aí. Sporting Bet. Faz um Sporting Bet aí. Proibido para menores de 18 anos. Consulte condições em sportingbet.com. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Eu falei que era rápido, estamos de volta às 11h22 e agora com o Pedro Ramiro falando direto do Newton Santos com mais informações, movimentações de bastidor, porque o Timão perdeu, o clima não é bom, o clima tá pesado dentro do Corinthians, porque no Brasileirão cada jogo importa e importa demais. É ou não é, Ramiro? Tá com a gente. É verdade, Milhose. Um abraço para você novamente aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos já falando da sala de coletiva, onde daqui a pouco o técnico Ramon Dias, aliás, dará explicações sobre essa situação do clube. O Ramon Dias foi expulso, né? Ainda assim ele pode falar aqui na sala de imprensa. O próprio regulamento é um pouco diferente quando compete ao Campeonato Brasileiro e também disputas de Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana. Então estamos aguardando o técnico Ramon Dias. A situação do clube é realmente muito preocupante. O Corinthians é o 18º colocado, tem 25 pontos em 26 jogos. São 5 vitórias. 5 vitórias em 26 jogos, 10 derrotas, aliás, 10 empates e agora 11 derrotas. Corinthians que está somando aí uma das piores defesas deste campeonato. E o problema é que viu o próprio Vitória conseguir 3 pontos, viu o Fluminense também, pelo menos, conseguir permanecer fora da zona de rebaixamento e tem 2 jogos a menos também o próprio Fluminense, que vai a campo amanhã às 4 da tarde contra o Juventude, e o Juventude é outro time que batalha contra a zona de rebaixamento, igual ao Corinthians. Então situação bastante delicada do Timão. Estamos aguardando o Ramon Dias para comentar e analisar essa mais uma derrota do Corinthians como visitante do Campeonato Brasileiro. Boa, Ramirão. Cara, a gente tá vendo aqui algumas mensagens no WhatsApp pro pessoal opinar e entender aí quais foram as falhas do Corinthians, e o Daniel de São Vicente pra mim tá certíssimo, viu? Porque ele falou: os 2 gols foram em falhas individuais do Ranieri. Ele tomou 2 dribles iguais porque ele foi seco ao invés de secar o jogador. E no segundo gol ainda foi ele quem afastou a bola mal, né? De cabeça pra dentro da área, nos pés do Almada. O Ranieri foi muito mal. A gente lembra que ele só jogou porque o Charles estava suspenso, então um buraco no meio de campo. Me parece que ele perdeu a posição, né, Ramiro? O Ranieri não é mais aquele jogador que foi visto como o titular absoluto do Corinthians no início do ano. O Ranieri... A queda de desempenho do Ranieri é muito questionável, né? Muita gente no começo do ano elogiava a postura do Ranieri, era um jogador que se destacava nesse Corinthians. Ele foi perdendo espaço, é verdade, com a chegada do Charles, do próprio Martínez e de outros volantes que apareceram, como o próprio Alex Santana. Ranieri passou por um período também no departamento médico, mas é um nome que, é verdade, faz falta. Quando tem qualidade, o Ranieri consegue ajudar. Estamos aguardando o próprio Ramon Dias, porque o treinador argentino tem muitas explicações. Milhose, muita gente fala que esse era um jogo perdível, dá para dizer assim. Muita gente acha que... Mas é fato que o Corinthians vive uma zona complicada, e aí não tem mais jogo perdível, né? Qualquer um que vencer se torna importante, né, Milhose? Ah, sim, o jogo contra o Flamengo foi a prova disso, né? Um jogo
talvez em que você não espera a vitória, porque o adversário tem uma fase melhor, um momento melhor, mas depois que você iguala as condições na raça, cara, tem que buscar. E o Corinthians tem condições de fazer isso. Hoje tem um time que é capaz de arrancar pontos aí de qualquer time no Brasileiro. Hoje jogou muito mal, foi abaixo do que vinha sendo nos jogos, inclusive no Brasileirão, em que o Corinthians não conseguiu seus resultados. Vamos com mais participações. O ouvinte fala no apito final, seja ele corintiano, palmeirense, o que for, botafoguense que está comemorando. Vamos com as mensagens do nosso WhatsApp. Boa noite, é Cleiton Galvão aqui de São Carlos, interior de São Paulo. O Corinthians perdeu por culpa do técnico, que armou o time muito mal. Entrou com o Caetano. Caetano não é zagueiro pro Corinthians, ele erra a bola e ele joga pro adversário. E aí, quando ele colocou o terceiro zagueiro, ele desfalcou o time no ataque e no meio de campo. Por isso o Corinthians perdeu o jogo. O técnico foi muito mal. Cara, o Caetano realmente não jogava há bastante tempo. Ele voltou com o esquema de 3 zagueiros, colocou o Caetano porque não tinha o Félix Torres à disposição, era um desfalque, e aí não foi bem. Não só ele, né, cara? O meio de campo do Corinthians, pô, pra ganhar uma bola era um parto contra o time do Botafogo. Isso custa caro, porque ficar correndo atrás da bola o tempo inteiro atrapalha demais o planejamento de qualquer equipe, ainda mais contra um time bom. O Botafogo tem um time bom e vai brigar pra ser campeão até o final, com certeza. Vamos com mais participações. Boa noite a todos da Rádio Bandeirantes. Meu nome é Paulo Sérgio Gusberti, moro aqui na represa de Guarapiranga. É o seguinte, esse Pedro Raul não limpa nem meu pé, nem minha chuteira aqui na várzea aqui. Esse cara é horrível. Tá certinho nesses costas. Esse cara é horroroso. Ele não joga no meu time aqui na várzea. Um abraço a todos da Bandeirante aí. Valeu. Cara, que é o Pedro Raul, hein? Só um parênteses. Não dá, né? Hoje mais uma prova. Cara, não só ele, o Corinthians tem alguns jogadores que tendem a ser esquecidos assim que o Timão tiver todos os seus jogadores novos à disposição. Deu nem pra avaliar o Carille, né, que estreou hoje, teve pouquíssimo tempo de jogo. O Carille, bom, enfim, teve poucas participações, não dá pra queimar o cara, mas hoje poucos que a gente consegue salvar. O Coronado é um cara que entra e tem qualidade, ele consegue pôr a bola no chão, criar algumas jogadas, mas também é um cara que recebe, e não tô falando aqui que ele não mereça, tá? É só, pô, ele trabalhou, enfim, tem o contrato com o Corinthians e o Corinthians que propôs, mas tem que jogar mais tempo, tem que estar à disposição, tem que ser titular, tem que ter, sabe, outra postura, um cara com o status que ele tem no Corinthians. Enfim, participe mais uma vez, corintiano. Boa noite, Milhosa, aqui é o Roberto Mendes da Penha. Saúde, irmão. Palmeirense, mas não teve jeito. Eu torci para o Botafogo perder, mas não teve jeito. Vai fazer o quê? Esse time aí tá a caminho da segundona, não tá não, Milhosa? Um abraço para vocês, boa noite. Roberto Mendes, bairro da Penha. Valeu, Robertão. Cara, se a sua pergunta é, será que o caminho é a Série B? A gente tem quase 300 participações aqui no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, 70% acusando o rebaixamento do Timão. Ó, o Zaidan falou que não vai cair mais cedo, hein? Eu tenho minhas dúvidas. Boa noite, amigos. Aqui é o Nilson Corintiano de Cuiabá, Mato Grosso. Um prazer em ouvi-los há mais de 36 anos, meu amigo. Realmente, o Ramon Dias escala mal demais. Eu gostaria de ver o Jair Ventura com esse time, viu? Louco. Sinceramente. Ele escalou mal, fez uma lambança, o jogo fácil pra gente. Agora tem que ganhar no mínimo 9 partidas de 12. 9 de 12? Vamos ver. Um bom domingo a todos. Não, 9 de 12 é exagero, viu? Porque aí você vai pra 27 pontos e o Corinthians já tem 25, 52 ali é um número mais do que o suficiente para você não ser rebaixado, né? Claro que seria legal o Corinthians pegar uma Sul-Americana ali, uma garantia de que vai jogar um campeonato no ano que vem, mas isso é sonhar muito alto pro jeito que tá o Corinthians. Tem que pensar em fazer mais 20 pontos, porque tem 25, e aí o caminho tende a ser um pouquinho mais fácil, é ou não é? Boa noite, amigos da Bandeirante. Aqui quem Salve. fala é o John, mora em Interlagos Capital. Como o seu Ramon Dias coloca Mateuzinho, como o seu Ramon Dias coloca Pedro Raul, como o Romero perde um pênalti daquele. Não dá pra vacilar no Campeonato Brasileiro. Temos que escapar da zona do rebaixamento. Tem que jogar as 3 competições com lágrimas, suor e sangue na veia. Pelo amor de Deus, pô. Não dá. O time parece que morre no Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. Esses jogadores têm que tomar vergonha na cara. E seu Ramon Dias também. Um abraço a todos da Bandeirante, vai Corinthians.
acabou a paz, né? Acabou a semana de alegria, realmente. É o que o corintiano sabe, cara. Não adianta o Corinthians se classificar contra o Juventude e achar que tá resolvido, porque o Brasileirão fala mais alto. Você tá no Z4, compromete toda a temporada do ano que vem. Você não pode ficar nessa situação e achar que a classificação na Copa vai aliviar o clima 100%, que um reforço badalado que vai chegar vai mudar a situação. Não vai ser na bola e é pegado. O Campeonato Brasileiro é muito difícil e o Corinthians está numa situação bem complicada, viu, rapaziada? Vamos ter atenção aí e eu quero ver o que o Ramon Dias vai falar, viu? Porque deve explicações ao corintiano depois do jogo de hoje. Boa noite, Alexandre Marituba, cidade metropolitana de Belém. Salve. Esse Corinthians vai cair, viu? Vai cair. Amanhã temos Leão Madrid, Clube do Remo. Todos os ingressos já vendidos no Mangueirão contra o Volta Redonda. É o jogo da subida do Remo para a Série B. Bom trabalho. Boa noite, Miliosa. Aqui é o Osés de Rio Grande da Serra. Eu sou palmeirense, mas confesso que torci o Botafogo ganhar, viu? Não tem jeito. Torcer pro Corinthians não dá. Rumo à Série B. Oséias, abraço. Ô, palmeirense, eu vou te fazer uma pergunta, daqui a pouco você responde, o John Rossetti vai trazer. Você prefere o Corinthians rebaixado do que seu time campeão? Essa é uma pergunta que cabe nessa situação, porque um palmeirense aqui já respondeu que sim, viu? O palmeirense que tá com a gente aqui na parte técnica da Rádio Bandeirantes. Não sei não, hein, gente, porque, tem que torcer pro seu time, né? Mas cada um é cada um. Boa noite, Bruno. Boa noite. O que eu entendo do Corinthians é que todo o contexto do Corinthians é bastante bagunçado. Não há mais campo para fazer nenhuma análise, nenhuma projeção. O Corinthians tem que ganhar ponto e acabou. Isso é o que resta. E vai ser muito complicado, porque o time é mal planejado, está num momento muito ruim e vai ser tudo muito difícil. Mas o que sobra é isso, é tentar salvar esse ano. Daí para frente, sim, um planejamento. Agora, a questão é de urgência. Marcelo Mendes, aqui de Santo André. Valeu, Marcelão, pela sua participação. É o seguinte, gente, a gente tá esperando o Pedro Ramiro ter os personagens da partida enquanto a gente debate com você. Eu quero ouvir as suas opiniões, a gente vai colocar aqui tudo em debate, porque, assim, a situação do Corinthians, ela já virou, a página virou, e o Corinthians está lidando com uma realidade que é muito complicada. O campeonato passou voando, hein, cara? Pro Corinthians passou muito rápido e o Timão não conseguiu vencer. Pouquíssimas oportunidades de vitória, ou não é, Ramirão? Eu acho que até a conversa entre Ramon Dias e os jogadores está sendo longa, principalmente com o Pedro Raul, chama de canto, irmão, poderia ter feito desse jeito, Romero, poderia ter batido desse jeito. Então, o detalhe é que a conversa tem sido longa entre Ramon Dias e também os jogadores do Timão, porque a expectativa era de que a coletiva já começasse com um pouco mais de agilidade, né? Ainda mais quando o clube joga fora de casa, quando o time joga fora de casa, a tendência é que o técnico visitante fale primeiro, né? Fale primeiro. Então a imprensa está aqui postulada, Rádio Bandeirantes, acompanhando tudo em loco, tudo presencialmente, junto com a rapaziada aqui do meu timão, Central do Timão, também da Rádio Coringão, Rádio Craque Neto, todo mundo aqui para acompanhar e perguntar para Ramoncito Dias, se vai barrar ou não vai? Essa é a pergunta, Ramirão, já sacou tudo, cara, e o Ramon vai ter que explicar, vai ter que rebolar o Ramon Dias. Tá chegando? Tá chegando o Ramon Dias por aqui, técnico do Corinthians. O Fabinho Soldado, também executivo de futebol, por aqui, para o início dessa coletiva do técnico Ramon Dias, para também tentar explicar essa derrota alvinegra fora de casa, jogo contra o Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro, é verdade, mas que deixa o Corinthians ainda dentro da zona de rebaixamento, tem 25 pontos conquistados em 26 jogos disputados. Vamos então à coletiva de Ramon Dias. Entrevista coletiva do técnico Ramon Dias. Ramon, boa noite. Pedro Ramiro, da Rádio Bandeirantes. Corinthians deu 2 chutes a gol contra 10 do Botafogo. O Corinthians tem 5 vitórias em 26 jogos. Um time grande, quando fica dentro da zona de rebaixamento, a gente sabe que é mais complicado de sair. Você não acha que já passou da hora do Corinthians tentar uma reação no Campeonato Brasileiro? Obrigado. Bueno, nosotros esperábamos, creo que todos, tener el espíritu que habíamos tenido en el partido pasado con Flamengo. Creo que esa era
la línea a seguir, y por ahí en el primer tiempo no jugamos bien, no se jugó bien, no hubo tenencia, no hubo presión. Si analizamos bien prácticamente el primer gol, cómo pasó, fue una situación donde ellos llegan muy fácil, no hubo una presión, no hubo recuperación. Y eso es lo que más nos preocupa, porque en estas situaciones hay que jugar con una cierta actitud, de una cierta forma para poder conseguir puntos como lo veníamos haciendo. Creo que eso tenemos que cambiarlo inmediatamente y muy rápido, porque necesitamos los puntos. Y también es increíble porque un partido que tenga 2 penales y lo perdiste. No pasa siempre que nos ocurra a nosotros, que nos den 2 penales, y también hubo otro con la mano, que también podría haber sido el tercer penal, y no se cobró. Pero creo que tenemos que mejorar muchísimo en darse cuenta en la situación donde estamos en el Brasileirão, porque necesitamos reaccionar, tener otra actitud, tener otra agresividad. A mí el equipo del primer tiempo no me gustó, por eso cambié, y pudimos recuperar haciendo tenencia, un buen juego, pudimos hacer nuevamente, lo presionamos, pudimos llegarle al gol, pero creo que nos faltó saber jugar en la situación que estamos. Ojalá que el equipo mejore, va a mejorar seguramente, pero necesitamos cambiar rápido, porque la situación no es fácil. Necesitamos otro espíritu, otra forma para poder salir de la situación. Ramon, boa noite. Vou fazer uma pergunta que a torcida do Corinthians se questiona muito pela segunda partida seguida. Por que o Tales ele é substituído mais uma vez no intervalo? Qual foi seu objetivo ao tirar o Tales Magno? Obrigado. Como que dijo? Yo creo que porque no estaba rindiendo. No tenía tenencia, no era agresivo, no llegaba al gol. Y acá los tiempos son muy cortos. Tenés que rendir inmediatamente porque la situación no da como para no tener una actitud agresiva y saber cómo estamos jugando, lo que estamos jugando. Cuando cambio es porque el equipo y los jugadores no están rindiendo. En el segundo tiempo me parece que pudimos hacer un poco más de tenencia, un poco más de llegada. Tuvimos alguna ocasión para hacerle el gol, pero no me gusta perder de esta manera, porque la situación no es fácil y necesitamos tener otro espíritu. Eso me gustaría que el equipo cambie el espíritu que teníamos hace 2 fechas atrás. Salimos de situaciones, pasamos a la semifinal de la Copa de Brasil por tener el espíritu, por tener esa gana, esta actitud de querer cambiar, eso lo necesitamos hacerlo, sí o sí. Ramon, boa noite. Alexandre Gimenez aqui da Central do Timão. Professor, com relação à escalação, até analisando o primeiro tempo, a superioridade técnica aí do adversário e a sua substituição no intervalo de tirar um zagueiro, você se arrepende de ter escalado 3 zagueiros no jogo de hoje, até alterando o esquema tático do jogo anterior contra o Juventude? Obrigado. No, porque si ves en la forma que veníamos jugando, creo que el equipo tenía un rendimiento. Sabía que nos faltaron los 2 centrales, faltaron jugadores importantes, pero creo que el trabajo lo tuvimos siempre de esa manera. Yo creo que nos faltó un poquito ser más agresivos, porque si analizasen los 2 goles como fueron muy fáciles. Y estamos en una situación que tenemos que tener una cierta agresividad para que no te puedan concretar. Eso vamos a tratar de mejorar. Ramon, boa noite. Boa noite. Luan Siqueira, Rádio Craque Neto. A minha pergunta é sobre o batedor de pênalti. Primeiro o pênalti Romero, segundo o pênalti o Garro. Essa escolha é da comissão técnica, é do jogador dentro de campo. Hoje o Corinthians tem um batedor oficial de pênalti? Obrigado. Me parece que usted lo conoce, el batidor oficial es Romero. Pero me parece que en estas situaciones hay que tener una concentración increíble, patear de otra manera. Está bien que él siempre pateó de esa manera y lo pudo concretar.
Pero hoy estamos en una situación al límite donde ninguno tiene que fallar. Ni el entrenador, ni los jugadores, ni los hinchas, nadie. No tenemos que fallar porque son situaciones al límite. Ya ves, te dan la posibilidad de un penal, de poderlo empatar y no lo empataste. Si hacíamos el gol por ahí, con el otro penal íbamos ganando 2-1, pero se necesita una cierta concentración en todo sentido y todos, el entrenador, los jugadores, todo el mundo para poder conseguir los puntos para el Brasileirão. Ramon, Vitor Scaroli do Portal Meu Timão, boa noite. Eu queria falar sobre 2 jogadores, 2 reforços que chegaram recentemente. O André Carrilho hoje fez sua estreia. Sim. Queria que você fizesse uma avaliação, entrou no segundo tempo ali como mais no meio de campo. E sobre o Memphis Depay, muito se fala dele já poder estrear no próximo sábado contra o Atlético Goianiense, se você pode passar uma previsão. E o que você sentiu do jogador nesses primeiros dias de treino ali no CT Joaquim Grava? Obrigado. Sí, primero vamos a tratar de ponerlos bien, porque hace mucho tiempo que no juegan, entonces ya están trabajando toda la semana y seguramente en una semana ya los vamos a tener posiblemente, no digo al 100%, pero en condiciones que puedan jugar. Tenemos 2 semanas para volver a jugar con el Brasileirão y seguramente para cuando juguemos de local van a estar al 100%. Esperemos que sí. Aqui, Ramon, Jonatas Santos, canal BTB Esportes, prazer em revê-lo. Ramon, eu queria que você avaliasse a arbitragem do Anderson Daronco. É a segunda vez que ele te expulsa, na última temporada no Nabi Abichedi, hoje aqui no Newton Santos. Você acha que é algo pessoal? Eu queria que você avaliasse mais sobre a arbitragem do Daronco. Sí, lo que tiene que, como dije, creo me parece en las conferencias anteriores, el árbitro tiene la facilidad y tiene la ayuda del VAR que puede solucionar algún error que haya cometido. Y eso me gustaría que los árbitros puedan utilizar al VAR, porque son situaciones que se ven, que por ahí él está en una posición donde no se ve que puede cobrar, y hoy en el segundo tiempo fue un penal dentro del área. Nosotros a José levantó la mano, le pegó la mano y no cobraron el penal. Y acá pasó lo mismo y el penal no lo dio. Y también lamento lo que pasó con el alcanza pelota, así se dice, con el hombre que alcanzó la pelota, estuvo ahí, nosotros la tensión es muy grande. Le pido disculpas a todos, nunca me pasó, pero bueno, la tensión es muy grande. Pido disculpas por eso. Obrigado. Boa noite, Ramon. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Como fazer essa administração de estar nessa confusão da parte de baixo do Campeonato Brasileiro, com uma diferença que pode aumentar amanhã em relação às equipes que estão ali embaixo, mais fora da zona do rebaixamento, com uma possibilidade de chegar a uma final de Copa do Brasil e também a uma semifinal de Copa Sul-Americana? Como você está trabalhando com o seu elenco? Porque, ao mesmo tempo, pode conquistar o céu, do outro lado também tem um inferno que pode ser conquistado em caso de um rebaixamento. No, lo importante es que los jugadores puedan participar, porque esta vez no lo tuvimos los 2 centrales, no tuvimos a Kaká, no tuvimos a Félix, y son jugadores titulares y jugadores muy importantes para nosotros. Así que queremos recuperarlo, trabajar con todos para poder recuperar y seguramente paso a paso cuando vamos afrontando los compromisos, porque Corinthians es un equipo grande y está en una zona donde puede pelear, así que necesitamos poner bien los jugadores, mantener la tranquilidad ahora porque no es fácil, pero necesitamos recuperar el espíritu, las ganas, la actitud, saber que estamos jugando en una situación límite y esto lo tenemos que cambiar sí o sí, y rápido, muy rápido lo tenemos que cambiar. No, nosotros vamos a jugar todo lo que tenemos, lo vamos a jugar. Ahora tenemos el compromiso ahora muy rápido, vamos a San Pablo, estamos un día y después ya tenemos que viajar a Fortaleza. Y los compromisos son importantes para este club. Creo que si le preguntás a los dirigentes y a los hinchas, tenemos un grupo para pelear y vamos a hacer eso. Vamos a pelear todo lo que juguemos. Pero quiero recuperar el espíritu que teníamos. Porque contra Juventus se jugó de una manera, contra Flamengo se jugó de otra manera, pero partido no se jugó igual. Tenemos que recuperar eso, inmediatamente.
Dom, aqui Vinícius Luz do Central do Timão. Terça-feira já tem mais uma decisão, Copa Sul-Americana, né, quartas de final. Como que vai ser o planejamento para esse jogo? Você vai levar os jogadores que estavam suspensos para a partida de hoje? Vai levar um time misto? Como que vai ser a preparação visando a partida de terça-feira? E já tem decisão também no sábado contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena para o Corinthians sair da zona de rebaixamento. Sí, hoy creo que la cosa más importante es tener mucha tranquilidad, hacer un análisis bien de los jugadores en las condiciones que están. Pueden volver los dos centrales. José se va a recuperar un poco más, así que bueno, analizaremos bien para poner un equipo para poder competir. Y seguramente en el Brasileirão también lo mismo. Queremos conseguir puntos, vamos a jugar de local un partido decisivo, um mano a mano decisivo que vamos a necessitar ganhá-lo. Obrigado, Ramon. Boa noite a todos. Obrigado. Tá, então... Tá aí a coletiva do técnico Ramon Dias. Valeu, Ramirão. Então, tá aí a fala do Ramon Dias, aqui na Rádio Bandeirantes, o técnico corintiano que teve uma fala que eu achei esquisita, viu, meus amigos? Ele disse que o Romero é o batedor oficial de pênaltis do Corinthians. Isso eu não sabia, realmente, não lembro. Hein, Ramiro, você achou esquisito Ele isso aí falou, também, tipo não? assim... Me parece que vocês não sabiam que o batedor de pênalti oficial era o Romero. Olha... Nem o Romero sabia, né? Não sabia. Nem o Romero, talvez. Cara, mas tudo bem, né? Se essa é justificativa, ele deve treinar bem, deve treinar essa batida, confesso. Nunca vi o Romero bater pênalti em jogo com tempo normal, né? O pênalti no tempo normal, nunca vi o Romero bater e também nunca vi ele bater pênalti dessa forma que ele bateu hoje. Fez falta, viu? Fez falta o que poderia ser um segundo gol do Corinthians nas contas totais. O nosso Pedro Ramiro agora vai se direcionar para a zona mista, onde ele vai ouvir os jogadores, daqui a pouco passam e dão também sua palavra na Rádio Bandeirantes. Eu vou para mais uma pausa. Aqui no nosso apito final, na sequência, tem mais participação do ouvinte, do corintiano, do palmeirense, de quem mais quiser mandar sua mensagem aqui no 11 99904 8756. Só um destaque em gente do Brasil inteiro, pessoal do Ceará, pessoal em Goiânia, mandando o seu alô e falando do Timão e falando da Rádio Bandeirantes, ó. Chaval, Ceará, um abraço pro Guido Alves, palmeirense, que tá por lá, e também pra toda a rapaziada do nosso YouTube, com o Leandro Nogueira, o Ed Oliver, o Dimas Palestra, que deve ser palmeirense, né? O Felipe Filho, também Lucas Nascimento, Antônio Amaral, Osnir Alexandre e toda a rapaziada que cola com a gente. Pra fechar a enquete, hein? Quase 400 votos, 68% dizem que sim, o Corinthians vai cair para a Série B. Esse é o resultado final da nossa enquete no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Voltamos já com mais apito final na sua Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão.
Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que ele dorme tranquilo? Fez um empréstimo pessoal na Euro 17 Crédito, em até 30 parcelas e sabe quanto vai pagar até o fim. Durma tranquilo, conte com a Euro 17 Crédito, o seu correspondente bancário e muito mais. 0800 888 8017. A gente é especialista em crédito. Para tratar o ronco, procure um médico. Euro 17. Crédito sujeito à análise. Consulte taxas e condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Você fala sobre educação financeira em casa? Na conta para menores do PicPay, seus filhos têm Pix, cartão de débito e a mesada rende 102% do CDI. Além disso, você pode gerenciar todas as movimentações pelo app do PicPay. É a segurança que você tanto precisa, com a liberdade que eles tanto querem. Abra agora a conta para menores do PicPay. A conta que cresce com o Pic do seu filho. Sujeito à aprovação. Consulte condições. Sabe por que você tá me ouvindo assim? Porque eu sempre fui figurante. Fico aqui no fundo. Mas agora, com o C6 Black é diferente. Aqui eu sou protagonista. Quanto mais eu uso minha conta, invisto e faço pagamentos, mais pontos, cashback e benefícios eu ganho com meu cartão. Será que seu banco não tá ouvindo você assim também? Então, peça o seu C6 Mastercard Black e vem ser protagonista. Rádio Bandeirantes. Informação e serviço. Jornalismo e esportes. 87 anos no ar. Quero dizer que eu estou muito contente de estar aqui naturalmente perto dos meus amigos abraçando o Almirante, que eu adoro ele. 1954. Em novembro, tendo partido dos Estados Unidos com destino ao Rio, Carmen Miranda fez escala em Congonhas, onde a esperavam alguns de seus amigos mais próximos, e a reportagem da Rádio Bandeirantes. Estou emocionada que eu não posso quase falar. Mas de qualquer maneira eu quero que saibam que estou muito contente de estar aqui depois de 14 anos e que naturalmente farei o possível para continuar mais tempo de frente de você. Esta é a mais popular emissora paulista PRH9, Rádio Bandeirantes de São Paulo. Você pretende, o Carmen, você pretende gravar no Brasil? Não sei ainda. Os fatos marcantes passam por aqui. Há 87 anos. Rádio Bandeirantes. Vistas margem de erro, 3 pontos para mais ou para menos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h54, estamos de volta no apito final da Rádio Bandeirantes. Pedro Ramiro, prioridade é sua, irmão. Você tá na zona mista aí do estádio do Newton Santos. Quando tiver algum jogador, você assume por aí e traz essas vozes aqui pro microfone da Rádio Bandeirantes. Eu quero chamar novamente a participação do nosso ouvinte. Eu vi muita gente falando aqui, depois da coletiva, que acabou o sonho, ganhar do Juventude é fácil, agora eu quero ver o tal do gênio do Ramon Dias. E o pessoal realmente tá revoltado com o tal do Ramon Dias depois do jogo de hoje, com essa escolha aí do Romero para bater esse pênalti, que eu também achei bem esquisito. Mas vamos com mais participações enquanto não chegam os jogadores para conversarem no microfone da Rádio Bandeirantes. Chega aí no 11 99904 8756, bora lá. Fala, Bruno Meliosa, aqui Maurício, Santista da cidade de Santos.
Então, o Corinthians, acho que esse ano não escapa, rumo à Série B. Mas o meu medo é o ano que vem rolar o clássico alvinegro na Série B, Santos e Corinthians, se o meu Santos não subir. Vamos lá, vamos subir, Santos. Abraço, bom programa pra vocês. Pô, o Santão joga amanhã, hein? Fantástico contra o América Mineiro, quem sabe, hein? Tomara que não, né? Tomara que a gente tenha, assim, o clássico alvinegro, mas na Série A, Corinthians ficando e o Santos também subindo, é o que a gente espera no Campeonato Brasileiro mais legal de assistir. Vamos com mais da sua participação. Boa noite a todos, aqui é o Wesley do Grajaú, corintiano. Salve, Wesley. Pelo amor de Deus, tem que jogar com sangue no olho no Campeonato Brasileiro, não pode cair não, entendeu? Não adianta nada desfilar, jogar o fino da bola na Sul-Americana e Copa do Brasil e deixar o Campeonato Brasileiro de lado, certo? Passar a visão, o Coringão não pode cair, tem que ter foco, entendeu? Um abraço a todos, afim à torcida aí, o Wesley do Grajaú. Visão passada, Wesley, é isso aí mesmo, cara. Hugo Souza. Não tem como. Vamos com o Hugo Souza, goleiro do Timão. Ele estava vindo aqui em nossa direção, ele vai passar primeiro com a mídia televisiva, depois vai passar por aqui. Hugo Souza, que obviamente foi importante em alguns dos lances. O Corinthians teve muitas dificuldades, foram 10 chutes a gol do Botafogo contra 2 do Corinthians. Fagner também está saindo por aqui sem falar com a imprensa, Hector Fernandes também deixando aqui. O Pedro Raul passou por aqui também, Carilho neste momento saindo daqui, o Caetano, outro que foi substituído. Caetano que não atuava 90 minutos há mais de 2 meses. Tinha perdido algumas das oportunidades ao longo do tempo. E o Donelli também passando por aqui. Então estamos aguardando. Daqui a pouco o Hugo Souza falará no microfone da Bandeirantes. Milhose. Boa, Ramirão. A gente vai ficar esperto então. Tendo o Hugo Souza, o goleiro do Corinthians, que hoje não foi mal, hein? Hoje ele salvou o Timão, principalmente antes do Botafogo abrir o placar. Fez algumas boas defesas, mas ali no lance em que ele toma o gol, gente, não tem o que fazer. Vacilo do Ranielli, tá? Eu vou ficar martelando o Ranielli aqui até o final da nossa conversa na transmissão de hoje. O Ranielli foi mal demais. Pra mim, o pior em campo hoje foi o Ranielli. Vamos com a sua participação. Boa noite, rapaziada. Tô vendo o Corinthians, tô lembrando do Santos ano passado, hein? Parece, né? Tá fazendo a mesma provinha pra passar no vestibular. Verdade. Série B vai vir já, hein? Não vai ser nas últimas rodadas não, vai cair antes. 5 vitórias só. Aí é difícil. Vamos ver aí, se o Peixão também jogar essa bolinha que ele tá aí, é Série B, Santos e Corinthians ano que vem. Lucas da Praia Grande. Boa Abraço noite pra rapaziada da Baixada, hein? E realmente, Timão tá jogando mal demais. Como é que ganha só 5 jogos em 26? Aí não dá. Boa noite, galera da Bandeirantes. Beleza aí? Olha, eu vou falar pro Zé Léo. Essa campanha do Corinthians tá igual o Santos. Ano passado, quando caiu. A mesma coisa. Precisa fazer, precisa melhorar, vai jogar na Vila, vai não sei o quê. Tá igualzinho, o roteiro tá igual. Pra mim, o Corinthians já caiu, velho. Que é o Altair de Jundiaí. E vou falar pra você, tá mais na hora de cair mesmo. Só que a gente lembra que a essa altura o Santos já tava reagindo, viu? E o Santos tava fora do Z4 na última rodada. Foi ali num vacilo, perdeu pro Fortaleza, o Vasco ganhou, virou um jogo e, caiu no detalhe. O Corinthians não tá caminhando pra isso não, tem que reagir logo, senão a situação fica feia, já tá ficando feia pros lados do Timão. Boa noite, que é o Johnny de Curitiba. Vai, Corinthians. Esse jogo aí era para nós ter levado os 3 pontinhos tranquilo. Só que o Ramon Dias pisou na bola. Esse Caetano aí, ele tá fazendo pirracinha. Esse Ranielli tá fazendo pirracinha. E o senhor Romero, que é nosso ídolo, ele errou aquele pênalti de sacanagem. Ah, não. Porque um jogo decisivo, o cara dá um pulinho pra bater pênalti. Ô, Romero, você é nosso ídolo, velho. Nós confiamos em você. Você não pode fazer, dá uma pancada aí, meu irmão. Tá corretíssimo o nosso ouvinte. Não pode, Romero, não pode. Seja lá como você treina esse pênalti, não dá, né, cara? Fora de casa, enche o pé, meu amigo. Ajuda o torcedor corintiano que tá sofrendo tanto. Coloca essa bola pra rede ali, seria 1-1. Depois o Timão sofre 2-1, mas teve outro pênalti também. Podia mudar a história do jogo. Que vacilo do Romero, que, enfim, desperdiçou um pênalti. O Corinthians não teve tantos pênaltis assim ao longo do campeonato com tempo corrido, né? Na verdade, quem costuma cobrar os pênaltis do Corinthians não é o Romero, tá? É o Yuri Alberto, que costuma ser o cobrador. O Yuri Alberto hoje estava fora do jogo, né? Não estava à disposição, mas enfim, não é o batedor oficial como vendeu o Ramon Dias. Milhose, Oi. Esse ano vai ser perfeito. Tá vai bom. ser Palmeiras campeão
e Corinthians rebaixado. Ah, tá. O Memphis mandou segurar a mudança dele lá na Holanda, porque o contrato dele só vai até dezembro. Um abraço de Tomás, Sydney, Austrália. Vamos palestra, avante palestra! Será que o Memphis estava vendo de pegar uma casinha aqui em São Paulo? Já, pô, vou ficar com aluguel mesmo, hein? Acho que não vou ficar tanto tempo por aqui, não. Não é uma brincadeira, é claro, mas tem a opção de rescindir o contrato caso o Corinthians seja rebaixado. E, gente, o Memphis vai jogar 11 jogos pelo Brasileirão com o Corinthians, tirando aí a Copa Sul-Americana, que não dá pra gente saber. Mas muito provavelmente, na verdade, acho que é definitivo, menos do que 20 jogos ele vai ter nesse ano, e pode ser a passagem dele, claro, a gente lembra disso, mas tem contrato caso o Corinthians fique aí na Série A até o meio de 2026. Ô Brunão, aqui é Janick de Brasília falando. Fala, Janick. Pra vocês um abraço. Um abraço. Parabéns pela programação aí. Tamo junto. Mas calma, Corinthians é assim, cara. Vamos, nesse finalzinho agora, tem muitas rodadas ainda. Vamos chegar. Hoje foi por pouco, né? O Romero não podia ter perdido aquele pênalti, mas futebol é assim. Cobrou tão bem naquele jogo, aquele pênalti, naquele jogo passado aí, mas um abraço pra vocês e vai, Corinthians! Tá tranquilão esse aqui, hein? Corintiano tranquilo, pô, gostei. Não falou de onde ele fala, mas imagino que da praia, né? Tá em outra pegada, tá no interior, de boa, debaixo de uma cachoeira, como o João Rossetti soprou aqui. Só pode, viu? Pra tá tranquilo depois de uma derrota corintiana dessa forma. Bruno, Oi. Bom dia. Verdade, bom dia. O Memphis Depay, ele estreia na Série B ou ainda dá tempo de estrear na Série A? Luiz de Penápolis. Você é um brincalhão, hein, Luiz? Olha, o Memphis vai estrear contra o Atlético Goianiense na próxima rodada, dia 21, sabadão, na Neoquímica Arena. Então, calma, ô Luiz. Eu sei que você quis dar aquela cutucada, aquela brincadeira, mas quem sabe não é o Memphis Depay, o salvador do Corinthians dessa temporada. A gente tá esperando aqui o Ramiro com o Hugo Souza, que tá atendendo a televisão, outras mídias, mas ele tem prioridade, enquanto isso o ouvinte fala. Boa noite, Pretes. Boa noite. Diz, Ramirão. Não, até só, desculpa te cortar aqui. Isso? Às vezes tem um delayzinho aqui, mas o Hugo Souza está respondendo a última pergunta ali. Ele já vai passar aqui na mídia aqui, radiofônica. Vamos lá, Hugo Souza chegando por aqui. Hugo, foi uma semana, boa noite, uma semana de altos e baixos. Vocês viram a classificação contra o Juventude, a contratação do Memphis Depay, um nome midiático, e hoje uma derrota amarga porque o Corinthians permanece na zona de rebaixamento. Como administrar esses altos e baixos num momento tão complicado? Bom, trabalho e focar no que a gente precisa focar no que a gente controla, né? A gente precisa sair dessa situação, a gente vai sair dessa situação no Brasileiro, não tenho dúvida disso. Tudo que a gente entrega no dia a dia, tudo que a gente trabalha. E a gente sabia que ia ser um jogo difícil, a equipe do Botafogo é uma equipe muito qualificada. Mesmo assim, no segundo tempo a gente iguala o jogo, faz um jogo de igual para igual. E a gente tem a oportunidade também de fazer o gol. A gente teve a infelicidade de perder um pênalti que daria pra gente no mínimo um empate hoje. E assim, é continuar trabalhando e ajustar o que a gente precisa ajustar para que a gente consiga as vitórias que a gente merece. O que faltou para o Corinthians no primeiro tempo, né? Você falou do segundo que melhorou, o Ramon também foi por essa linha. O que faltou ali no primeiro tempo que você teve que fazer algumas defesaças ali, né? Bom, acho que a gente deixou a desejar um pouco ali no nosso encaixe da marcação, ali a gente deu um pouco mais de espaço para eles ali com bola. Depois no segundo tempo a gente conseguiu ajustar, conseguimos ficar mais perto. Até o próprio segundo gol, é um gol que é um chute pressionado, onde a bola desvia. E isso mostra que a gente estava perto do lance, mas a gente vai continuar trabalhando, ajustando o que a gente precisa ajustar e que a gente precisa buscar as vitórias no Brasileiro. As vitórias que estão vindo nas Copas, que a gente quer que continuem vindo, que elas venham no Brasileiro também, para que a gente saia da situação que a gente está. O que você pode dizer? Você, pelas últimas semanas de Copas, vocês treinaram bastante pênalti. Essa era uma batida que o Romero fazia, treinava com vocês também? É o Romero isso, ele bate sempre assim. Na disputa de pênalti que a gente teve, que ele bateu também foi dessa forma. Ele bate dessa forma, vai continuar batendo dessa forma. O Romero já nos ajudou tanto e vai continuar nos ajudando. E faz parte, só perde quem bate, só erra quem está lá dentro. E agora é continuar. E assim como ele perdeu hoje, poderia ser qualquer outro.
mas eu tenho certeza que ele vai continuar fazendo gol para ajudar a gente também. Hoje, mais uma vez, com 3 zagueiros, né, contra o Juventude, uma linha de 4 defensores. Isso para você afeta alguma coisa? Jogar com 3 zagueiros, jogar com essa linha de 4 defensores, com os laterais um pouquinho mais recuados? Para você isso afeta alguma coisa? Tem alguma preferência? Para mim não, eu sou atleta, sou jogador, tenho que respeitar o que o treinador pede, o que ele pedir para a gente fazer dentro de campo, a gente vai fazer. Isso aí é uma decisão dele. E o que a gente tem que fazer é, independente da formação, independente do que ele peça para a gente, é dar o nosso melhor dentro de campo, na formação que ele pedir e buscar as vitórias que a gente tem que buscar. Apesar do resultado ruim, você foi um dos melhores em campo, né? Fez ótimas defesas. Pro goleiro, até que ponto fazer tantas defesas é bom assim no jogo? Significa que o time está mais exposto? Bom, significa que a gente tem trabalho em todos os lados do campo, seja na parte defensiva, seja na parte ofensiva. Eu costumo dizer que é meu trabalho e quando a bola vier eu tenho que defender. Eu tenho que estar pronto para defender, tenho que estar pronto para deixar a equipe no jogo, para deixar a gente vivo. É o que a gente conversa sempre. Eu converso sempre com o Marcelão ali, que é o nosso preparador de goleiro, que ele sempre fala, cara, a tua função é deixar o time no jogo e é isso que eu procuro fazer, porque assim como a gente tem chance de fazer o gol, eles também têm. O futebol é assim, o jogo hoje foi um jogo aberto e a minha função é essa, deixar a equipe mais viva possível no jogo, para que a gente possa, dentro do jogo, criar confiança e buscar os gols que a gente tem que... A gente sabe como o assunto rebaixamento repercute para o torcedor. O torcedor está preocupado, alguns desesperançosos, outros até acreditam que vai sair. Como que vocês lidam internamente com isso? Como que os jogadores lidam com o assunto rebaixamento? Bom, o corintiano de verdade acredita, né? A gente demonstrou o que é Corinthians no último jogo, fazendo gol no último minuto, buscando a classificação no último minuto. Então quem é corintiano, quem entende o peso que essa camisa tem, quem entende o que é essa instituição, sabe que a gente vai sair dessa situação. A gente é grande pra caramba, muito grande, gigante. Então a gente tem conseguido também colocar o peso da nossa camisa em alguns jogos. E a nossa torcida, é o trabalho, tudo isso vai ajudar a gente a sair da situação que a gente está. Sobre o espírito, né? O Ramon falou que não é o espírito que ele quer que vocês atuem, o jogo de hoje. Tantos jogos tão intensos, com tantas emoções, vocês sentiram um pouco de cansaço, não conseguiram colocar a intensidade devida que o Ramon falou que faltou hoje um pouco? Bom, na verdade o calendário é bem pesado, né? Isso não tem como negar. A gente se prepara muito, a gente tem um trabalho físico muito bem feito e a gente tenta ao máximo possível estar 100% para todos os jogos. A gente sabe que o calendário é pesado. Estava conversando agora no vestiário com um dos nossos preparadores, eu falei, cara, eu fiquei uma temporada em Portugal e joguei 29 jogos. Eu tô aqui tem 2 meses e meio e joguei 16, ou seja, até o final do ano eu já vou passar o que eu joguei numa temporada inteira, mas isso é o nosso calendário, a gente tem que se adaptar, a gente tem que fazer o que tem que ser feito e a cada jogo mostrar que a gente quer ganhar, que a gente quer sair da situação que a gente está no Brasileiro e que a gente vai brigar também pelos títulos nas Copas. Por conta desse calendário, Hugo, é claro que sempre a palavra prioridade, né, ela entra quando o time está numa situação boa nas Copas e uma situação ruim no Campeonato Brasileiro. Cada vez mais essa prioridade está sendo o Campeonato Brasileiro, cada vez mais o foco de vocês tem que ser nessa situação crítica no Campeonato Brasileiro. A gente joga jogo a jogo, né? Cada jogo que a gente joga é um campeonato diferente, um brasileiro é uma Copa, um brasileiro é uma Copa. Eu acredito muito que o sentimento principal seja tirar o Corinthians da situação que está, né? Tem que tirar, tem que sair, vamos sair. Mas também o sentimento nas Copas é de esperança. Quanto mais perto de título a gente tiver, a gente vai buscar. Porque eu costumo dizer que o Corinthians é um gigante que se alimenta de títulos. E assim, a gente vai brigar por isso e fazer história com essa camisa, que eu tenho certeza que é algo que vai ficar marcado para sempre, se a gente conquistar as Copas ou uma delas também, mas a gente vai brigar por todas. Mas com certeza o nosso sentimento maior é tirar o Corinthians dessa situação brasileira. Tá aí a palavra do Hugo Souza, falando por aqui no microfone da Bandeirantes sobre essa situação do clube. Milhose. Excelente, Ramiro. Tiver mais alguém por aí, você avisa, viu, irmão? Senão a gente também... Acho que o Romero vai passar por aqui daqui a pouco, tá? Uma boa, hein? O Romero é legal de ouvir, até por ser o personagem do jogo, por ter perdido o pênalti. Gostei do que o Hugo falou. Ele falou, cara, é o Romero, ele bateu assim e já nos ajudou bastante. Isso não dá pra negar, né, cara? O que o Romero já fez pro time do Corinthians, com gols importantes, com participações em gols e raça, né? Como foi na Copa do Brasil, na última semana aí, o Timão que venceu o Juventude por 3-1 e o Romero foi pra rede. Olha, enquanto o Romero não chega pra falar com a Rádio Bandeirantes, vou usar mais um pouquinho da participação do ouvinte, que não para de mandar mensagem e trocar ideia sobre o Timão, sobre o Botafogo, sobre esse jogo aqui no nosso WhatsApp. Vamos lá.
Fala, Milhose, Salve. Guilherme aqui de Santo André, vai Corinthians. Milhose, que foi esse pênalti aí que os caras não marcaram? O VAR não chama, ninguém fala desse pênalti aí, que pegou na bola a hora que o Romero cruzou. Ele foi cruzar, pegou na mão do cara, na mesma bico da área, no mesmo lance que o José Martínez no outro jogo marcaram o pênalti pro Juventude, se eu não me engano. E hoje ninguém falou, o VAR não chamou, só que é pro Corinthians mesmo. Passou batido. Vai dar tudo certo, vamos aí, vai Corinthians! Gostei da energia do nosso ouvinte que acredita no Timão, e é verdade, cara. Teve também um lance que o VAR não chamou de uma cotovelada no Romero assim que saiu o gol do Garro. E tem uma cotovelada no Romero, cara, e o VAR não chama. E depois, quando mostra a imagem ali na transmissão televisiva, eles não mostram o lance de fato, tá? Porque foi fora daqui. Eles mostram uma dividida do Romero com o cara, mas não foi ali a cotovelada, foi depois. E não mostraram. Teve uma cotovelada no rosto do Romero também que não foi marcada. Enfim, o Daronco, ele tem uma coisinha ali que ele não gosta muito de usar o VAR. Eu acho que ele tenta ser meio que o centro das atenções em alguns momentos e prioriza a arbitragem dele. Não vou dizer que tá errado, só não concordo, porque realmente o árbitro tem que ter uma autoridade, mas o VAR tá ali, tem que usar uma ferramenta, gente. O Daronco às vezes custa a utilizar a arbitragem de vídeo. Boa noite, rapaziada. Daniel aqui de Suzano. Tem um time ali da Tietê que ano que vem vai jogar segundona, hein? E o Depay, hein? Esse já volta pra casa. Porque a segunda divisão nunca que vai querer jogar. Nunca. Mas é isso. E amanhã 2-0 Verdão, hein? Vamos que vamos. Palmeirense debochado esse, hein? Pô, que deboche pra cima do corintiano. Gostei também. Tem que valer essa zoeira a essa altura do campeonato. Alô, Bruno Milhose. Salve. Aqui, Rodrigo Ratier, de São Paulo. Ah, meu professor. Feliz de te ouvir no plantão. Ô, Ratier. Seu sucesso Cara. é motivo de orgulho pra gente, viu? Poxa, professor. Tô aqui secando o Coringão, feliz com essa derrota e amanhã esperando a volta por cima do Santos no América, que fez a gente sofrer com uma patifaria no primeiro turno, mas vamos dar a volta por cima. Um abraço, meu amigo. Valeu, professor. Satisfação. Monstro. Também foi professor seu, Ramiro? Grande Ratier. Foi meu professor também, monstro sagrado. Que bacana, e em faculdades diferentes, Ratier, o monstro, santista. Amanhã vai dar bom pro Santos, viu, professor? Com certeza o Peixe vai dar uma resposta. Patifaria porque fizeram um gol com o João Paulo machucado, né? Lá em Belo Horizonte vai ter essa revanche. E lembra que naquela altura o Diego Pituca disse, vai ter volta, hein? Chegou a hora, vai ter volta. Obrigado, professor, pelo carinho, gostei da surpresa aqui. O João Rossetti colocou seu áudio pra tocar. Muito legal, sempre vivam os professores espalhados por todo o Brasil. Vamos lá. Boa noite, aqui é o Juninho aqui do Lago Azul. Quero dar parabéns para toda a equipe da Rádio Bandeirantes aí e principalmente para toda a torcida do Botafoguense aí, como eu, sou botafoguense fanático, e quero dar minha opinião. Esse título já é nosso. Esse título já é nosso. Boa noite a todos aí. E vai, Botafogo, é nóis! Aí eu não esperava, hein? Botafoguense participando, legal demais. E realmente, cara, o Botafogo tá caminhando a passos largos para ser campeão brasileiro. Claro que o Palmeiras tá na cola, se vacilar o Palmeiras vai buscar, já provou isso uma vez, mas sinto que o Botafogo mudou do ano passado para esse, que vai ser um time mais cascudo, mais difícil de deixar escapar essas vitórias. Hoje fez um joguinho, não vou dizer um joguinho sujo, mas fez um joguinho de time encardido contra o Corinthians quando abriu 2-1. Não deixou o Timão jogar não, ficou segurando o jogo mesmo. E tá certo, é do jogo, vale. E o Botafogo sai com a vitória. O corintiano é claro que vai entender isso de forma natural. O Botafogo quer ser campeão. E o Timão, que já foi campeão 7 vezes, é claro que sabe muito bem do que é ser campeão e como é importante você ter essa malícia em alguns momentos da competição. Boa noite, galera. Salve. Da Band. Eu mesmo. Carlos Praia Grande. Corinthians não tem mais jeito. Vai cair. Não tem jeito. Não adianta ficar, mas é time grande. O Santos também é time grande e caiu. Carlos Palmeirense, Praia Grande. Pô, você vê como que o ouvinte da Baixada é mais tranquilo, né? Impressionante, cara. Como fala aquela fala leve, né? Não, João Rossetti. Mas... o Bruno Milhose, o ar lá tá bom, eu ouvi dizer, né? Um dos únicos lugares do estado de São Paulo que o ar tá mais decente é lá na Baixada Santista. Não dá pra respirar fundo, tá complicado, Já deu pra sentir o ventinho do frio que vem no fim de semana. Cara, pois é. E, enfim, a gente brinca, mas que situação
deplorável do ar aqui da capital paulista. Realmente horrível. Triste demais que a gente esteja passando por isso. E a gente tem ouvinte no Brasil inteiro, é claro que às vezes não sabem da situação, mas muita gente aqui em São Paulo passa por dificuldades. Pessoal com crise aí de sinusite, rinite, tudo mais que tem it no final, dá uma dor de cabeça danada, mas que bom saber que lá em Santos, o pessoal da Baixada que acompanha demais a Rádio Bandeirantes está passando bem, com um ar gostoso, que cidade gostosa que é a cidade de Santos. Estaremos lá logo mais para trazer mais informações do Peixão, sem dúvida nenhuma. Boa noite a todos. Salve. É uma delícia, né, ver que nós temos 10, camisa 10 nos dois times, né? E o que falta na seleção brasileira? Edson Lima, corintiano doente da saúde São Paulo. Pô, rapidamente sobre isso, o Garro é um camisa 10, de muita qualidade, argentino. O Savarino jogou muito bem, vem jogando muito bem, ele é venezuelano. Por que os outros países conseguem produzir, né, esse camisa 10, esse jogador, e o Brasil não consegue, não tem opções? Acho que no futebol brasileiro aqui, que a gente tem é o Veiga, talvez, né, que vai cumprir essa função, agora o Coutinho que voltou, não lembro de outros caras não, o Paquetá é o cara da seleção, que hoje joga na Inglaterra, então, cara, uma posição carente, mas é bom que nós tenhamos para ver jogar, mas não temos a nossa seleção, com certeza não temos. Boa noite, Bruno Milhose, aqui é o Vladimir de Piracicaba. Hoje o 15 de Piracicaba perdeu para a Portuguesa ali 2-1 aqui no Barão pela Copa Paulista. É verdade. Agora, por que esses treinadores insistem no erro? Para que continuar com o Mateuzinho, com Pedro Raul, com esses jogadores aí que não tem, com o Ranieri, que não tem a mínima condição de vestir a camisa? Será que não tem nenhum outro menino lá, nem que seja da base, que possa suprir essa necessidade? É uma insistência burrice, né? Ou tá caindo muito dinheiro para manter esses caras? Beleza? Um grande abraço para você, ótima noite, bom final de semana. Valeu, Vladimir, pela sua participação. Algumas coisas não têm explicação no futebol. O Pedro Raul, cara, já deu mais do que... já teve provas mais do que suficientes de que não vai servir, gente. Não vai vingar com a camisa do Corinthians, não adianta insistir. Claro que ele é um cara altão pra você pôr na área e cruzar a bola. E vai continuar sendo, em qualquer time que ele passe. Mas o Corinthians não tá funcionando há muito tempo. E tudo bem, hoje tem o Yuri Alberto, tinha que tentar alguma coisa, não tinha uma opção. Não tinha o Depay, que vai ser o cara dessa função daqui pra frente. Mas, enfim, eu acho que... Inclusive, o Pedro Raul vai estar no final de uma fila de 4 jogadores, com Depay, Yuri Alberto, o Héctor Hernandes e o próprio Pedro Raul. Então, dificilmente vai voltar a jogar. Acho que a tendência é que ele não tenha tantas oportunidades daqui pra frente, não. O camisa 20, Pedro Raul, que não vai deixar saudades quando deixar o Corinthians. Isso é fato. Boa noite, todos da Bandeirante. Quem está Salve. falando aqui é o Everton de Aracaju, Sergipe. Eu quero dizer que todos os secadores aí podem Ih, desculpa, Everton, eu cortei seu áudio. secar, mas o Coringão não cai, o Corinthians não cai. E outra, vai ser campeão da Sul-Americana. Pode garantir isso aí. Manda um alô para minha filha Milena, aqui de Aracaju, Sergipe, e vai Corinthians. A gente tá falando em lugar gostoso, em Aracaju, Sergipe, que delícia, que é todo o estado do Sergipe também, toda a parte do Nordeste, do Norte do Brasil, realmente lugares privilegiados em algumas questões, é claro, né? Não vamos generalizar. Um abraço pra Milena, que tá ouvindo a gente direto de lá. Bacana demais que você esteja ouvindo a Rádio Bandeirantes no Brasil inteiro. E temos mais participações chegando, muita gente falando. Vou passar pelo YouTube com o Osnir Alexandre, com o Wilson Antônio Moreira, com o Edson Ribeiro, também com o Vander Melo. Muita gente tá falando, claro, de Série B, porque a realidade bate na porta do timão. Ramirão, como é que estamos por aí? Vamos lá, por enquanto nada do Romero, por enquanto nada do personagem do Corinthians, porque tem um detalhe, o Romero estava conversando com o Oscar Romero, né, que é o irmão dele. Ah, sim. Então eles pararam um tempo aí para trocar uma ideia, falar sobre a vida, como tá a família e tudo mais. Então pode ser que demore um pouquinho mais. Só um detalhe, viu? O Corinthians vai viajar hoje ainda, tá? O Corinthians vai jantar no aeroporto e já viaja hoje a São Paulo. E na segunda-feira vai a Fortaleza. Ao invés de ficar por aqui treinando em algum CT de Fluminense, Vasco, Botafogo, o Corinthians optou por voltar a São Paulo e depois viajar na segunda-feira a Fortaleza no jogo de Copa Sul-Americana. O André Ramalho tá indo por ali, primeiro na mídia televisiva, e daqui a pouco o zagueiro do Timão vai falar por aqui. Tá bom, Ramirão, então a gente fecha a participação com o André Ramalho aqui na Rádio Bandeirantes.
Claro que é um cara que preocupou, porque vai perder o próximo jogo contra o Atlético Goianiense. Beleza que é um jogo em casa, né? O Timão vai provavelmente usar só 2 zagueiros, porque vai pra cima do Atlético pra tentar o resultado, mas vai fazer falta sem dúvida nenhuma. Só pra gente passar pelo placar de hoje, que com todos os jogos encerrados, temos fechado a tabela, pelo menos nesse sabadão. O Vitória ganhou do Atlético Goianiense por 2-0 fora de casa. Atlético Paranaense e Fortaleza empataram 1-1 e o Botafogo venceu o Corinthians por 2-1. Pela Série B, Guarani tomou a virada contra o Paysandu, 2-1 para o Papão, Brusque 3, Vila Nova 1 e 0-0 entre Mirassol e Amazonas. Na tabela da primeira divisão, temos Botafogo líder 53, Fortaleza vice com 49. O Palmeiras é o terceiro com 47 e o Flamengo fecha o G4 com 44 pontos. Cruzeiro tá na cola, 41, também tem 41. O Tricolor Paulista, os dois times se enfrentam amanhã às 6h30 com transmissão Bandeirantes. Sétimo lugar é o Bahia com 39, 35 para o Internacional é o oitavo. O Vasco da Gama é o nono com 34 pontos, que sequência do Vascão. 10 para o Atlético Mineiro, 10ª colocação para o Atlético Mineiro, que tem 33 pontos. Depois tem Bragantino e Atlético Paranaense com 30, fechando o G12 ali, a zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Juventude tem 29 ao 13º, Criciúma 28 ao 14º, e aí temos Grêmio e Fluminense na boca do Z4 com 27 pontos. O Vitória passou o Timão, tem 25 pontos, é o 17º, e o Corinthians com 25 é o 18º colocado. O penúltimo é o Cuiabá com 22 e o Atlético Goianiense, que já foi, tem 18 pontos, pelo menos pra mim já foi o Atlético Goianiense. Se você quiser opinar, manda aí qual pode ser o time que já caiu nessa tabela do Brasileirão, e a gente tem também situação já adiantada para algumas partidas de amanhã que a gente vai destacar aqui, com, claro, olhar especial para as transmissões Bandeirantes, porque... Opa, manda, Ramirão. Desculpa até te cortar, mais uma vez tem um delayzinho aqui, às vezes eu perco o ponto de corte, mas o André Ramalho vai ser o último a falar, tá? O Romero não vai passar por aqui. A gente havia até a expectativa de que ele fosse falar, mas vai ser o André Ramalho só por enquanto, tá? Perfeito, que isso, tranquilo. A gente então espera o André Ramalho pra gente fechar sua participação aí do estádio do Newton Santos. Ramirão, legal aí atendimento à imprensa, como é que é o cuidado aí com a parte de zona mista, coletivo Botafogo, que é um clube hoje gerido por uma SAF, imagino que tem ali suas regalias nesse quesito. Não, muito bom. Assim, o estádio me parece bastante acessível, estádio moderno, né? Feito em 2007. E eu nunca tinha vindo aqui ao Newton Santos. É um estádio que até a parte da imprensa é bem feita, assim, você tem uma sala de coletiva interessante, até para o setor visitante, o setor do mandante também. Então, um trabalho interessante aqui no local de imprensa também, aqui no Newton Santos, e também na modernidade do estádio. Um estádio moderno, viu? Tem elevador de primeiro nível, cabines de primeiro nível, ar-condicionado nas cabines que faz um calor que, mano do céu. Mano, o que algumas pessoas falavam e queriam era de retirada da raia olímpica, né? Mas a raia olímpica vai permanecer. A raia olímpica vai permanecer por enquanto. O que dificulta às vezes, por exemplo, até o trabalho do atendimento médico. A doutora Ana foi atender uma hora o Bidu e ela teve que passar por toda a raia olímpica até chegar no Bidu. Então demora um pouquinho mais. É um gramado bastante extenso. Um campo longo assim. O torcedor ficou um pouco mais distante do campo, mas a torcida do Botafogo, apesar de ter colocado só 33 mil pessoas em comparação à capacidade máxima, que é de 44 mil, a torcida do Botafogo fez uma festa gigantesca hoje. Ah, sim, e você destacou de o estádio ser moderno, não à toa. Os shows no Rio de Janeiro, muitas vezes, claro que existem outros palcos de show que não sejam em estádios, mas quando são em estádios, acontece normalmente no Engenhão, né? O Maracanã às vezes não tem estrutura para receber tantos shows, apesar da reforma. O Engenhão ainda tem uma carga de shows muito interessante. Lembro que a Taylor Swift fez um show aí que deu problema, né? Por causa Taylor do calor. Swift? Não curto, mas lembro que foi um episódio, porque o estádio aí é vazado, né, Ramiro? As paredes, né? Então, na teoria... Eu gosto de Taylor Swift. Calor, né? Eu gosto de Taylor Swift, tem umas músicas interessantes, umas músicas que falam de amor. André Ramalho vai passar por aqui no microfone da Bandeirantes, vamos lá. André, é um resultado que, obviamente, eu imagino que está longe do esperado por vocês. E o Corinthians, que é um time gigante, quando se vê numa zona de rebaixamento, muitas vezes, como teve o Santos no ano passado, se vê numa dificuldade maior. Como que vocês têm trabalhado internamente para tentar escapar dessa zona de rebaixamento? O que precisa mudar no Corinthians? A gente precisa ganhar os jogos, essa que é a verdade. Acho que internamente a gente conversa, a gente trabalha, a gente analisa os adversários, a gente faz
tudo que está no nosso alcance para poder estar chegando e vencendo os jogos, porém nem sempre as coisas funcionam como a gente imagina. Hoje a gente, né, acho que até chegou perto, obviamente, poderia ter pelo menos talvez empatado o jogo, porém não foi possível. Mas a gente vem fazendo tudo que a gente pode, que está no nosso alcance para poder conseguir as vitórias, para poder embalar e sair dessa situação no Campeonato Brasileiro. Está sendo difícil, né? A gente não pode negar isso, porém, apesar de talvez para muita gente ser difícil, e talvez para a gente, mas a gente tem que ter paciência para saber lidar com a situação, para poder estar vencendo os jogos, tentar embalar 2, 3 vitórias seguidas para ficar numa situação mais confortável. Não está fácil. Mas a gente acredita muito que é possível, que a gente vai conseguir. Cabe a gente, mais uma vez, ter paciência e nos próximos jogos, com urgência, a gente conseguir os 3 pontos. Com relação ao cartão que você tomou, o que aconteceu ali na discussão? Como é que foi ali? Eu acho que é uma situação muito difícil de falar. Eu não concordo com essa situação de só o capitão poder falar com o juiz. Eu acho que é meio contraprodutivo. Claro que eu sei que de modo geral a pressão às vezes no árbitro é exagerada, né? Acho que muitos jogadores chegam em cima e conversam, mas não poder falar eu acho que é meio exagerado, sinceramente. Eu fui conversar, lógico que talvez a minha forma como fui falar com o Bandeirinha, talvez ele tenha considerado agressivo, o que eu não acho que foi, porque é uma questão, futebol também é emoção, se a gente não puder se exaltar um pouco, eu acho que também é meio difícil. Porém, sinceramente, eu não entendi, como falei com o Daronco, assim, não vou nem contestar a arbitragem de modo geral, não posso falar nada a respeito, mas desse lance em si, eu acho que foi desnecessário, na minha opinião, mas paciência esperar que não tome nenhum cartão desse mais. A gente teve 2 pênaltis, né, cada um batido por um jogador, primeiro o Romero, ele errou, e depois o Garro. Como funciona essa questão para escolher o batedor? Vai da comissão técnica, vai ali da conversa mesmo entre os jogadores, você mesmo bate pênalti, né, já bateu bem. Como que funciona essa questão exclusivamente em relação a bater o pênalti? Normalmente já é falado, acho que antes dos jogos tem uma folha, né, de bola parada, onde já tem os batedores. Mas a gente tem muitos batedores bons. O Romero já provou muitas vezes a capacidade dele em fazer gols, tanto de pênalti quanto de outras formas. E hoje acabou falhando, mas faz parte. A gente é um time onde um erra todo mundo. Depois o Garro assumiu e bateu e fez, e tá tudo certo, né? Acho que a gente tem que pontuar que isso faz parte do jogo, só erra quem bate, essa que é a verdade. O Romero é um cara que assume muita responsabilidade dentro do time, hoje foi infeliz, mas é um cara que nos ajuda muito e tenho certeza que vai seguir nos ajudando muito ainda. André, o Ramon falou na coletiva que o Corinthians não conseguiu ser tão intenso e não é o espírito que ele quer para o restante do campeonato. A sequência de jogos, o calendário e tantos jogos importantes, o que mexe muito com o emocional, está incomodando, está sentindo fisicamente o time. Vieram da Europa que não tem esse ritmo de jogo que tem o futebol brasileiro, né? Tá falando de mim especificamente ou tá falando de... Não, porque tem outros jogadores também. O Hugo também passou e falou aqui que jogou no Portugal 29 partidas e ele vai terminar o ano com meta. O Hector também. No meu caso específico, como eu falei para eles, eu acho que para mim está sendo ainda uma temporada normal, porque essa parte do meio do ano até o final do ano, lá com jogos ou de Champions League ou de Liga Europa, a gente tinha o mesmo calendário, um calendário super corrido também, então nesse sentido está sendo bem parecido. Mas de forma geral, claro que conforme vai passando vai fadigando, vai cansando, né? Mas eu acho que, sei lá, não sei quanto, muitos times no Brasil têm essa mesma rotina, então isso não é desculpa, até porque a gente tem um elenco qualificado, como tem o Félix e o Kaká, que ficou suspenso hoje, jogou eu, Gustavo Henrique, Caetano, então a gente tem um elenco que é muito qualificado, na minha opinião, que a gente tem condições de ter a intensidade necessária. Eu acho que foi muito uma questão muito mais de falta de encaixe ali na pressão do que propriamente uma falta de intensidade. Então, eu acho que, tanto que no segundo tempo a gente fez isso muito bem, eu acho, encaixou melhor, eu acho, a marcação, a gente conseguiu criar mais chances, então eu não vejo que foi uma fadiga que atrapalhou isso aí, não. Tá aí a palavra do André Ramalho, zagueiro corintiano, sobre essa situação. Ilhose.
Boa, Ramirão. Então já emenda pra gente seu destaque final da sua viagem ao Rio de Janeiro para acompanhar essa derrota do Corinthians, 2-1 contra o Botafogo. Quais os próximos passos desse Corinthians pressionado, Pedro Ramiro? É isso, o Corinthians que volta a campo na terça-feira. Agora vai viajar de volta a São Paulo. Os jogadores vão passar esse período aí de viagem, vão jantar daqui a pouco no aeroporto e tudo mais, voltam, amanhã tem um treino regenerativo para quem atuou entre os titulares e depois fazem mais uma atividade e na segunda-feira o Corinthians viaja a Fortaleza, onde vai encarar a equipe do Leão do Pici, jogo importante pela Copa Sul-Americana, partida da ida. O Corinthians precisa do resultado para tentar largar em vantagem nessa disputa de Copa Sul-Americana e só volta a campo no Campeonato Brasileiro semana que vem, diante da equipe do Atlético Goianiense e não poderá contar com o André Ramalho, jogador que está suspenso para esse jogo. Um abraço para você, um abraço para todo mundo, Milhose. Excelente, abraço Camilo, bom retorno também para o Wesley, que está aí com a gente, né? O nosso Wesley Ortega, monstro. Posso parabenizá-lo rapidinho aqui, porque o Wesley, a gente tinha uma certa até preocupação por nunca ter feito o jogo aqui no Newton Santos, eu nunca vinha ao Newton Santos, acho que o Wesley também não tinha feito aqui, tava bem, será que pode dar algum problema e tal, mas não, grande Wesley, monstro sagrado, deu aquela força, junto ao Maurício também, Maurício dando uma força aqui na equipe técnica, claro, o pessoal da central, do switcher, produção, todo mundo dando aquela força, mas o som tava perfeito, até brinquei com ele que o som tava melhor que o da Neoquímica Arena, pô. Não, o som tava espetacular, e o Wesley, eu tô ligado que adoraria ficar aí no Rio de Janeiro pra curtir o Rock in Rio, porque ele é dessa parada aí, né? Com certeza. Brincadeira, o Wesley é caseiro, o Wesley é um cara casado, então... Sim, não, mas ele curte o Rock and Roll, festas, evita. Sim, Rock in Rio nem é tanto a praia dele. O Wesley é um cara o quê? Mais recatado e do lar, eu diria assim. Boa, perfeita definição. Então um abraço pra vocês, Ramirão, e um abraço que vai demorar pra ter um outro, viu? Porque estou saindo de férias na sequência, não me encontrará quando chegar em São Paulo. Bom retorno, Ramiro, também Wesley, tamo junto, rapaziada, direto do Rio de Janeiro. Agora a gente segue aqui, vou com mais umas mensagens, antes eu vou me despedir do João Rossetti, que esteve na produção durante toda a jornada. João, valeu, satisfação ter trocado essa ideia contigo aqui. Mandou bem, irmão, na produção do esporte aqui, esperamos tê-lo novamente. Valeu, Bruno, acho que semana que vem estarei aqui de volta, na companhia de vocês. Foi um prazer também, muito divertido o programa, muito legal a jornada. Boa, tamo tchau, junto. Tchau, vou descansar agora. Valeu, bom descanso pro João Rossetti e não serei injusto aqui de não pegar as mensagens que ele separou pra gente fechar o nosso apito final. Então, pra fecharmos aqui a sua participação no nosso WhatsApp. Boa noite, rapaziada. Eu tô assistindo os jogos do Corinthians, tá me passando um filme na cabeça, o Santos ano passado, hein? O Santos fez o vestibular e passou, desceu pra Série B. Esse ano a mesma coisa, o Corinthians fez vestibular ano passado, esse ano também vai ser aprovado. É Série B na certa. E o Peixe tem que tomar cuidado para acabar ficando na Série B para fazer clássico. Lucas Santista da Praia Grande. Boa noite, Pedro Ramiro e toda a equipe do Screte do Rádio da Bandeirantes. Aqui é o Vladimir de Piracicaba. Ninguém perguntou para ele por que a insistência com Pedro, Raul e Mateuzinho, sendo que esses jogadores há muito tempo não agregam nada ao time do Corinthians. Beleza? Um abração a todos aí. Boa, então fechando a sua participação aqui no nosso WhatsApp. Amigos, muito obrigado pela companhia durante toda a jornada. Fechamos então essa transmissão de Corinthians 2, Botafogo 1, também no YouTube. O nosso Alexandre Max está por aí até agora. Você está com a gente até agora no YouTube. A Tassiane, que mora na Espanha, hein? Ela falou que mora na Espanha há pouco. Eu estava de olho aqui, também o Vander Melo, toda a galera que participa com a gente. Satisfação, honra gigantesca, sei que minha voz aqui muita gente não conhece, começando agora e tal, mas fico feliz que tenham ficado com a gente acompanhando o apito final e espero que tenham curtido de alguma forma, mesmo com a derrota corintiana, ou na verdade alguns até pela derrota corintiana curtiram a transmissão. Agradecemos demais sua companhia aqui na Rádio Bandeirantes, temos na sequência da programação. Amanhã tem mais futebol com Palmeiras e Criciúma às 4 da tarde, depois Cruzeiro e São Paulo. O apito final fica por aqui, futebol é sempre e sempre será, como dizem na Rádio Bandeirantes. Aqui deu apito final, o pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.